Brasil pela frente. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, na CM Capital, faça o seu dinheiro trabalhar por você. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/Bandeirantes. Aniversário de milhões do Tenda Atacado. A sorte nunca esteve tão perto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99. Quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Virada Esportiva 2023. Mexa-se e vem pra virada. Prefeitura de São Paulo e Estrela Bet. O brilho não para. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo no Tigre. No dia 30 de outubro, a Conmebol vai inaugurar a FanFest para a final da Copa Libertadores da América e será gratuita e aberta ao público até o dia da grande final. A FanFest ficará em Copacabana e os torcedores de qualquer clube poderão acompanhar um pouco mais da história da Copa Libertadores da América. E é claro, a Taça da Glória Eterna estará por lá. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. É isso aí, minha gente, continuamos tocando o barco aqui na Rádio Bandeirantes, são 3 horas mais 20 minutos, está marcando aqui o sinal do nosso estúdio, o estúdio principal da Rádio Bandeirantes. Estamos abrindo o Concentração, daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem decisão da Copa Sul-Americana, direto do Uruguai, Fortaleza e LDU do Equador. Fortaleza já está lá no estádio e a gente vai ter a transmissão aqui do João Paulo Capelanes. Eu vou estar nos comentários, Pedro Ramiro na reportagem, no intervalo o Alexandre Pretzel e no plantão esportivo o Paulo do Vale. Já já a gente vai falar do jogo, mas a gente vai abrir espaço para o nosso jornalismo aqui da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes Comunicação. Canal internacional da Band aberto, ligando a cidade de São Paulo a Paris. Lá está a nossa correspondente, amiga, a querida Sônia Blota. Ela vem com as últimas atualizações dessa guerra do Hamas contra Israel. Israel contra o Hamas, uma guerra que já dura 3 semanas. O número de feridos e mortos só se multiplica. E a tão temida invasão por terra de Israel, ela começa a ganhar contornos definitivos e a Sônia Blota vem com as últimas informações. Olá, Sônia, muito boa tarde, um prazer falar com você. Oi, Fernandinho, o prazer é todo meu. Olha só, enfim, e um abraço para toda a sua audiência, para todos que estão nos acompanhando. Bem-vinda. Aqui em Paris são 8h21 da noite, né? A gente está 5 horas na frente hoje, né? Amanhã já entra o horário de inverno e, portanto, a gente vai ficar só 4 horas. Mas a guerra está seguindo e com grande repercussão aqui na Europa. A gente está acompanhando passo a passo, minuto a minuto, de tudo o que está acontecendo, Fernandinho. Olha, agora há pouco, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou a segunda fase da guerra, né? Aquilo que você falou, essa invasão por terra que ganha contornos, de fato, ela
aumenta a cada dia. Quem esperava assim, aquela grande invasão por terra de uma vez só, não. Isso vai ter que ser feito pouco a pouco, dia a dia, bombardeio a bombardeio, e mesmo assim isso ganha uma gravidade muito, muito, muito grande. Nessa segunda fase da guerra, segundo Netanyahu, os objetivos estão claros, que é destruir a capacidade militar e governamental do Hamas e trazer as vítimas para casa. Aí que chega o ponto, Fernandinho, são 229 reféns que estão em poder do Hamas, e é esse o escudo que os terroristas estão usando contra Israel. Ao mesmo tempo, os bombardeios não param. Mais de 7 mil civis vítimas do lado palestino. E a ONU, outros países fazendo a mediação, estão tentando aí uma pausa humanitária, né, para que não haja mais mortes. Mas Israel diz que isso é impossível e que vai continuar com as ofensivas por terra e que estão aumentando. Então, portanto, Fernandinho, é muito difícil o momento agora. Essa paz parece estar muito longe, assim como o cessar-fogo temporário, né, que é o pedido de muita gente. O que o exército israelense está fazendo, eles estão entrando por terra para atacar os túneis onde o Hamas se esconde. Um deles fica debaixo, né, a base maior fica debaixo daquele hospital que foi bombardeado, né, com mortos, e que eles acharam que foi a própria... A Jihad Islâmica, né, que teria bombardeado, né, Sônia? As informações. A gente perdeu o contato com a Sônia Blota em Paris. A gente já vai retomar o contato e a gente vê com o discurso do primeiro-ministro Netanyahu, ele está falando agora, ele reconhece falha de segurança na prevenção desse ataque surpresa de Israel ao território israelense por parte de guerrilheiros do Hamas. Mais de 1.400 israelenses morreram nesse ataque, mais de 220 reféns. O número ainda não está confirmado oficialmente, como trouxe a Sônia Blota instantes atrás. A gente teve aí a segunda fase da etapa de campanha terrestre de Israel para cima do Hamas. Como dizia a Sônia Blota, aquele hospital que foi bombardeado, que imagens chocantes que rodaram o mundo, muita gente dizendo que foi um bombardeio de Israel, e a contra-informação, porque é uma guerra de informações também, dizendo que poderia ter sido um míssil da Jihad Islâmica, poderia ter sido um míssil descontrolado do Hamas. Enfim, a gente tem aí essa narrativa, porque a guerra é travada, né, Sônia, em diversos campos, não só no campo militar, mas no campo da informação, no campo diplomático, e no meio dessa discussão toda são os civis, os palestinos que estão sofrendo, como também as famílias israelenses que foram aí ceifadas dos seus familiares, dos que estão sob poder do Hamas como reféns. Enfim, a gente está vivendo um momento trágico da humanidade, um conflito parece que não tem fim. Eu estou vendo aqui o ministro de Israel dando o seu depoimento ao vivo nesse momento. Ele admite essa falha de segurança, e esse problema, Sônia, da falha de segurança e essa admissão desse erro que o serviço de informação, tanto o Shin Bet como o Mossad, que o Shin Bet é segurança interna, o Mossad, que é o serviço de contra-espionagem de Israel, de espionagem internacional, enfim, o serviço de segurança internacional de Israel. Essa aceitação e essa confirmação de falha de segurança também justifica essa intensidade na intenção de tentar derrotar e eliminar o Hamas, porque você já teve uma falha e você não eliminar o inimigo declarado, coloca o Netanyahu numa posição muito difícil, o primeiro-ministro, né, Sônia? Oi, Fernandinho, de volta aqui, resolvemos os probleminhas técnicos. É verdade, de fato, Benjamin Netanyahu, que já não andava bem com o povo de Israel em janeiro, já enfrentando vários protestos por problemas internos, agora, desde o dia 7 de outubro, né, ficou totalmente na berlinda. Há quem, enfim, as apostas falam, será que ele cai, será que ele não cai? Hoje é quase certeza que depois de resolvida, né, essa ação por terra, que Netanyahu não fique muito tempo no poder. E por quê?
Israel foi muito arrogante com a questão dessa segurança. Mas nós temos o domo de ferro, eles querem a justiça, nós temos a segurança. Eu fiquei em 2010, Fernandinho, na cidade de Haifa, onde está o nosso Ayrton Gontov, e rodei muito por Israel. Eu fiz um curso de correspondente de guerra, né? Lá em Israel a gente conheceu muito, não só o lado israelense, mas também conhecemos o lado palestino. Então o discurso é esse, não, nós temos a segurança. Então isso pegou toda a população desprevenida, que agora, nesse momento, apoia uma ação efetiva por terra de Israel para dar uma resposta pelos 1.400 mortos nos atos do dia 7. Exige, no dia 7 de outubro, exige do governo, mas não vai querer manter alguém no poder que deixou aquela não, Israel é muito seguro, nesse território não acontece nada. Só que, enquanto ficaram com esse discurso da segurança, o Hamas ficou se preparando do outro lado e com financiamento do Irã. Então, não é mais aquele pessoal que jogava uma bombinha, um foguete, etc. É um pessoal que está muito bem aparelhado. Claro que proporcionalmente eles são num menor número, né, de combatentes, uma proporção de 40 mil para 400 mil. Tecnologicamente também, né, Sônia? E tecnologicamente também são muito inferiores, mas o fato é, eles arranharam a ilibada, né? Aquela Israel da segurança, aquela Israel onde nada passava, aquele domo de ferro que interceptava todos os mísseis. Ontem, Fernandinho, caiu um míssil em Tel Aviv. Né? É aquela história, pode passar 3%, mas de fato passaram os 3%, ou seja, aquele míssil que caiu num prédio residencial. Então tá na hora de Israel rever esse conceito de segurança, tá na hora de uma conversa também com o outro lado, ao mesmo tempo um horror acontecendo do lado palestino olha, Fernandinho, 40% dos mortos são crianças. Lamentável. 40%, isso é um dado da OMS, é muito triste. E com esse corte de água, de energia, em uma semana só passaram 84 caminhões. Você fala, nossa, passaram 84 caminhões. Não, isso não é nada. Uma população de 2 milhões não é nada. Não é nada, não está ajudando. Tem gente, os hospitais estão fazendo operação sem anestesia, estão usando vinagre. Voltamos à idade medieval, né? A idade medieval, o combustível que serve não só para abastecer, né, os equipamentos hospitalares, mas ele também abastece os equipamentos de dessalinização da água. Ou seja, as pessoas estão tomando água com sal porque não tem água. Então é uma crise humanitária sem precedentes. E a alegação de Israel, né, Sônia, que existe o combustível na faixa de Gaza, mas ele está totalmente sob controle do Hamas. E você entregar combustível, ele não vai chegar aonde é necessário, ele vai mais uma vez fortalecer essas reservas do Hamas. Fernandinho, é o que você falou, é uma guerra de narrativas. Tanto assim, para a apuração da imprensa, tá algo muito desafiador, porque você recebe as informações, sim, o Hamas tem assessoria de imprensa, né? Você recebe as informações da assessoria do Hamas, você recebe as informações de Israel, você recebe as informações da ONU. E as restrições de internet, né, Sônia? E as restrições de internet, exatamente. Os blogs independentes, as pessoas comuns, os cidadãos já não têm mais o acesso, não podem mostrar a realidade da situação, né? Não, e ao mesmo tempo que que proíbem, por exemplo, nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que fazemos um jornalismo sério e tradicional, e isso eu digo com todo orgulho, porque a gente está num microfone bem poderoso e precisa ter responsabilidade, a gente apura uma informação ou damos o nome da fonte, né, e checamos tudo. Só que o que está acontecendo na internet é terra de ninguém. Tem todo tipo de informação, inclusive fotos horríveis atribuídas de um lado e do outro. Olha, são coisas assim que... E sem filtro, quer dizer, às vezes a gente está numa época em que a internet está filtrando uma palavra, um hashtag porque achou suspeito, e tem fotos de bebês mortos passando na tal da Rede X, né? Porque agora o Twitter mudou de nome. Então é muito complicado, a gente está num momento complicado em que a apuração é tudo na vida do jornalista. Sempre foi, mas agora está assim, sendo um desafio. E uma guerra que matou um número significativo de jornalistas, é a guerra que
fez mais vítimas entre o meio jornalístico profissional, e a gente dizia de reputação, né, Sônia? E não só essa reputação de intocável à segurança de Israel, como feriu duas instituições muito fortes de Israel, que é o Shin Bet, que é o Serviço de Segurança Interna, e o Mossad, que é o Serviço Secreto, que são tidos como referências no mundo. E isso acho que fere tão gravemente o orgulho israelense, né, dessas suas instituições, que também gera e torna difícil qualquer ponderação no sentido de você tentar minimizar os efeitos que a população está sofrendo. Não, exatamente. E se você pensa assim, tentando imaginar, né, se colocando no lugar do Netanyahu, estou impopular. Israel foi atacada, não tenho nada a perder, e isso é muito perigoso. Outra instituição que sai arranhada também desse episódio é a ONU. A ONU está fazendo, o secretário-geral Guterres está fazendo discursos absolutamente passionais. Tem razão, precisa brigar, mas a ONU é ponderação, é diplomacia. Sem diplomacia a gente não chega no objetivo. Exatamente. Cada um tem sua verdade, cada um tem seu lado. O papel da ONU é justamente proteger os civis, de um lado ou do outro. Não importa. Ele precisa fazer o cessar-fogo. E as palavras não estão sendo bem escolhidas. E o embaixador de Israel na ONU está assim, tá retalhando. Ele quebrou muitos protocolos, né? Totalmente, assim, a gente vê, né, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né. É pomposo, mas na prática está se mostrando não tá, exatamente, inviável. Está bem enfraquecida, vai precisar rever os conceitos a partir desse episódio, Fernandinho, na minha opinião. Com certeza, a gente precisa pensar numa nova organização, numa nova ordem mundial, porque esse é só o princípio de conflitos que, infelizmente, eu acho que essa situação da Palestina vai disparar alguns gatilhos que viviam adormecidos, mas que estavam aí e estão aí ameaçando mais uma vez a estabilidade, a humanidade, enfim. Tomara que a gente consiga encontrar um bom senso. Sônia, você queria acrescentar mais alguma coisa nesse momento delicado? Na verdade, então, seguimos acompanhando aqui, né, essa questão da invasão por terra. Vamos torcer pelo cessar-fogo, que é tudo o que queremos, Fernandinho. Tá ok. Muito obrigado, Sônia. Sempre um prazer falar com você. Saudade. Prazer é todo meu. Saudade. Saudade. Direto de Paris, a nossa correspondente lá na Cidade de Luz, a Sônia Bló, tá acompanhando de perto essa guerra Hamas-Israel, Israel-Hamas, que já dura 3 semanas, entra em uma nova fase com a operação terrestre se intensificando pelas forças de Israel, como trouxe a Sônia, aí 7 mil vítimas do lado palestino, inúmeras crianças, mulheres, idosos, enfim, a população palestina, 1.400 mortos no ataque feito pelo Hamas, no início dessa terrível luta que acontece no Oriente Médio, e os reféns como escudos, mais de 220 pessoas na mão dos terroristas do Hamas, e o mundo tenta encontrar uma solução, mas parece que não é fácil. A gente vai seguindo aqui no nosso Concentração, daqui a pouquinho tem bola rolando, a gente vai acompanhar Fortaleza e também a LDU direto do Uruguai, decisão única da Copa Sul-Americana. Acho que é o momento mais importante em Paulo do Vale da história dos 105 anos do Fortaleza. Ah, com certeza, né? É o grande momento da história do Fortaleza, que há poucos anos estava disputando uma Série C do Campeonato Brasileiro. Impressionante, né? Num trabalho de muita competência, né? Por parte do Marcelo Paz e de outras pessoas também, que acompanham, né, o Marcelo, que é o atual presidente do Fortaleza ao longo dos últimos anos, sem precisar... Saiu da arquibancada, né? Isso, era um cara que torcedor. Saiu da arquibancada, exatamente, né? Sem precisar de SAF, que obviamente é importante, o debate... Mas já estão se fazendo, né, Paulo? Eles estão se preparando, né? Isso, mas conseguiram chegar nesse... Não é por desespero de dívida, né? Isso, é um modelo diferente, até, a gente pode até discutir isso. Exatamente, então assim... É muito legal mesmo, né? Acho que a coisa começou a ficar interessante pro Fortaleza, principalmente depois da chegada do Rogério Ceni, né? Sim, que deu um salto de qualidade. Que é um cara muito exigente, que conhece muito, que exigiu ali algumas questões estruturais. E depois também essa questão do Vojvoda, né? Um tiro certeiro desse técnico argentino que
passou por maus bocados ano passado, quando o Fortaleza estava disputando ali a Libertadores, não conseguiu pontuar muito no Campeonato Brasileiro. Foi lanterna durante todo o primeiro turno. Lanterna ao longo do primeiro turno e depois teve um segundo turno perfeito, então em nenhum momento Marcelo Paz cogitou mandar o Vojvoda embora, entendendo da importância do treinador referência argentino. De gestão, né? Exato, né, cara? Então, assim, obviamente o torcedor do Ceará hoje não vai torcer pro Fortaleza, mas tirando o torcedor do Ceará... Deveria. Ah, mas é a rivalidade, né? É óbvio que o Ceará tem que se mirar no Fortaleza, isso sim, mas acho que o Brasil inteiro hoje estará torcendo e ligado na narração de João Paulo Capelanes aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Que adentrou o nosso estúdio. E, Paulo, você falou um ponto importante, que a maioria das gestões aqui, SAFs no Brasil, elas viram por necessidade, a turma tá vendendo o almoço para pagar o jantar, e o Fortaleza vem com um modelo diferente, não é um modelo de entrega da gestão do futebol, é parecido com o que acontece no Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem como sócios o Allianz, que é uma seguradora que batiza o estádio do Bayern de Munique, e a Audi, que é uma empresa automobilística que também patrocina o Bayern de Munique. Fala, João Paulo, boa tarde. Que patrocina o Bayern de Munique. Eles foram convidados, já que eram patrocinadores, a serem sócios, mas a parte maioritária das ações dessa sociedade permanece com o Bayern de Munique. Isso é o que? É conquista de confiança. É conquista de segurança em continuidade, em administração, que vai de encontro ao que você falou. Fortaleza mostrou que é uma instituição esportiva confiável e que começa a dar resultados. Eu acho que essa é a maior virtude, é o maior ganho do Fortaleza, não só os méritos esportivos, mas esse direito adquirido de vender a imagem de um clube estável, bem administrado e que é confiável, coisa que nós não temos no futebol, infelizmente. Exatamente. E a gente estava até ontem aqui, Fernandinho, falando a respeito dessa figura do Marcelo Paz, que é um cara que vai ganhar muito espaço no futebol brasileiro e tal, e a gente até brincou, né? Que ele poderia trabalhar na CBF e tal. Falou, não, porque os caras gostam de gente incompetente, né? Gente competente o pessoal não gosta muito, né? O pessoal gosta de gente ruim, né? Então, assim, o Marcelo Paz é de fato um dirigente que destoa, né, do futebol brasileiro. Ele é um cara diferente no sentido bom da coisa, né? Então é muito legal ter o Fortaleza como um exemplo hoje no futebol de gestão. Essa coisa, a gente sabe que o futebol é desigual, a gente sabe que um Flamengo ganha muito mais do que um clube médio. Por enquanto. Mas serve para os dirigentes que ficam às vezes só chorando, né? Porque não dá para fazer, porque é muito desigual, porque as gestões passadas destruíram o clube. Verdade, mas se você tem um pouquinho de criatividade, de competência, de organização, se você se cerca de boas pessoas pela competência delas, né? E não por questão de favor, de dívida político do clube interno. Você consegue aos poucos, né? Com paciência, com o torcedor obviamente abraçando o projeto. A gente tá falando de uma torcida de massa que lota o Castelão, né? Que não é de hoje. Na Série C, por exemplo, lotava o Castelão para apoiar o Fortaleza na conquista da Série B. Então acho que é possível sim fazer futebol no Brasil de uma forma viável e com paciência, né? Sabe qual é o maior pecado do Fortaleza? Que não é exclusividade dele, isso tem que ser dividido com o Ceará, que também divide o mesmo espaço, é o gramado do Castelão. Esse é o único senão. Porque toda vez que tem jogo lá, a gente percebe que o gramado tá judiado. Um gramado de Copa do Mundo, como um estádio de Copa do Mundo, como a gente vê aí pelo Brasil, com raras exceções, estádio de Copa do Mundo, que tá com um gramado bom, acho que é Beira-Rio e o Corinthians. Você lembra mais algum? De Copa do Mundo? De Copa do Mundo? Não. O Serrinha, que foi adaptado para treinamento com dinheiro injetado aqui com a organização da Copa do Mundo, é que tá legal lá, o Ale Pinheiro. Exato. O resto, meu irmão. Exatamente. Então eu acho que o grande pecado do Fortaleza até esse momento, ele divide junto com o Ceará, que é o Castelão, é não ter um gramado adequado. Eu acho que falta isso para ser resolvido, falta isso no futebol brasileiro, essa história de sintético. O pessoal reclama muito da minha postura, mas eu acho que vai na contramão e a gente só tem que exaltar esse trabalho do Fortaleza e é fundamental também a gente valorizar, sem sombra de dúvida,
mais do que achar o Vojvoda e trazê-lo, que foi como o Abel no Palmeiras, que era uma incerteza, uma incógnita, sorte, né? Foi um golpe de sorte, mas também fizeram a sorte ter espaço para acontecer. Isso. Com a manutenção do cara. Isso é raridade. O Abel e o Vojvoda são os mais longevos do futebol brasileiro hoje em dia. Me lembra a Tele Santana, ficou 4 anos no São Paulo, 5 anos. O Tite ficou na seleção brasileira recentemente, tanto tempo. Eu acho que são exemplos que eu não entendo porque eles não são seguidos. Principalmente na escolha e depois na manutenção da sua escolha. Ou errar é possível, isso sempre acontece. Ou não sabem o que estão fazendo quando elegem a escolha, quando escolhem o profissional, ou não sabem o que estão fazendo na hora de uma gestão de crise. É difícil encontrar uma solução para isso. E muito porque não existe uma convicção hoje nos dirigentes, né? Eles não sabem, por exemplo... Só tapa um buraco, né? O estilo de jogo que eles querem seguir, né? E aí eles pulam de um treinador que tem um estilo para outro completamente diferente. Sim. E depois para outro completamente diferente. Não sustenta, né? Exato. Você contrata um determinado perfil de jogador para um técnico. Isso. Aí vem, só que o contrato é de 4, 5 anos. E o treinador dura 6 meses. Exato. Aí não dá. Exatamente, né? Aí não tem como. E a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro, né, que trocou de treinador. O Zé Ricardo já estava ameaçado de novo. Aí ganhou 2 jogos. Aí ganhou do Atlético, que ganhou uma sobrevida. Exato. Aí já não tá mais ameaçado, né? Então, assim, é uma coisa que é um mal muito do futebol brasileiro, né? Na Europa a gente vê os caras dando mais moral pros treinadores. Não né? é muito comum a demissão. Acontece, mas uma demissão prematura antes de final de contrato não é tão comum, né? Exatamente, assim, acho que talvez o Chelsea seja um clube que troque mais de técnico. Teve assim, essa estabilidade que o dono teve que vender. Isso. Né? Então se gerou aí uma quebra de conduta, né? De maneira de gestão. E talvez isso seja um dos motivos que justifica essa situação. Paulo, vamos faturar um pouquinho? Nós estamos aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem decisão da Copa Sul-Americana. O João Paulo Capelanes vai narrar para você. Estarei aqui no bate-papo, nos comentários. Pedro Ramiro na reportagem. Paulo do Vale no plantão inteligente da banda e no intervalo vem aí Alexandre Pretzel. Segura a onda, a gente volta já. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. No dia 30 de outubro, a Conmebol vai inaugurar a FanFest para a final da Copa Libertadores da América e será gratuita e aberta ao público até o dia da grande final. A FanFest ficará em Copacabana e os torcedores de qualquer clube poderão acompanhar um pouco mais da história da Copa Libertadores da América. E é claro, a Taça da Glória Eterna estará por lá. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento,
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Ter água e esgoto tratados é o básico para vidas e cidades melhores. Mais de 2.700 cidades ainda não possuem essa cobertura. Isso é quase a metade do Brasil. A Aegea trabalha para mudar esse cenário e vai além, preservando o meio ambiente, cuidando das pessoas, promovendo dignidade e desenvolvimento. Trabalhamos para que a vida e a cidadania andem sempre juntas. A Aegea, saneamento básico, vidas melhores, cidades excelentes. Aniversário de milhões do Tenda Atacado. A sorte nunca esteve tão perto. Aproveite as super ofertas para fazer a festa. Ofertas deste final de semana. Carne bovina contra filé, exceto maturata ou Montana Steakhouse, peça a vácuo, R$ 37,90 o quilo. Arroz tipo 1 Camil, pacote 5 quilos, R$ 23,90. Fralda Super Sec Jumbo Pampers, R$ 69,90. Cadastre-se em aniversariotenda.com.br. Informe seu CPF ou CNPJ na hora da compra e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Promoção autorizada pelo SRE. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Futebol é com a Bandeirantes. Olha aí, nesse embalo a gente segue aqui com concentração, faltando 10 minutos para as 4 da tarde. Tá chegando a hora da grande decisão da Copa Sul-Americana. E é o seguinte, a turma já tá aqui para tocar o barco. Pedro Ramiro, também o João Paulo Capelanes. Boa tarde, Capela. Fala, Fernandinho. Opa! Epa, cheguei. Tudo bem, Fernandinho? Que pulo foi esse? Como é que você tá? Pula, pirata. Ai, criança. Tudo bem, Fê? Tudo certo, bom tê-lo aqui. Prazer o meu. Agora é o seguinte, a surpresa que vai sair da mochila. A surpresa que vai sair da mochila. Ah, aqui. Vocês perceberam que aqui não tem ensaio, né, cara? Olha só. Hoje. E olha que bonito, cara. Lindo, olha o hein? pet que tem atrás que você olha falou. Olha o pet, fantástico, gente. Qualidade. Ó. E olha, o Fortaleza, Lion. João, tem um dos... É uma equipe que tem um dos uniformes mais bonitos da Série A, cara. Eles sempre inovando, cada jogo tem uma novidade. E tem um detalhe interessante aqui, ó. Você tem aqui atrás, ó, na parte interna... outro dia me explicaram, mas eu não consigo lembrar o que é, só que é uma cruz de Santiago de Compostela. Fantástico. E por que essa cruz que tem aqui no emblema, né? E as cores homenageiam a França, talvez isso aqui tenha alguma coisa a ver com a França também. Talvez. Porque o Caminho de Santiago, ele tem alguns deles, uma versão deles que se inicia na França. É isso. E talvez tenha a ver isso aí. E a coisa mais louca também nessa história, vai estar falando com o Paulo do Vale um pouco antes, há 105 anos é leão.
Agora que os caras vão disputar uma final internacional, virou Lion, velho. É um apelido. consigo entender. Fernando Fernandes foi sempre Fernando Fernandes, que é o nome, a marca forte. Aí virou Fernandinho e muito Fernandinho, né? Vai vai falar embora. o quê? Tudo bem, eu quero administrar meu 1,89 m. Ai. Quem tá aqui também é o nosso querido Pedro Ramiro, que vai ajudar a gente a fazer a transmissão, a narração com o João Paulo Capelanes. Nosso querido que tá virando capela também, né? Capela, exatamente. Não é fácil. Pedro Ramiro, boa tarde, bem-vindo. O que você traz aí de Fortaleza, LDU? Todo mundo na torcida, queiram ou não queiram, é Brasil, não tem outro papo. É Brasil. Tudo bem, Fernandinho? Um abraço pra você, pro Capelanes, pro Paulo do Vale. Aliás, até sobre esse símbolo Olha a Júlia atrás de você, a Júlia Polo. Dá um tchauzinho aí, Júlia. Torcedora do Júlia. Corinthians. Torcedora do Corinthians, fanática, Júlia. A essa altura do campeonato, eu acho que eu precisava pelo menos de um pouquinho mais de respeito. Porque... É isso aí. O Ramiro tá desesperado. Macho tóxico. Ô, Ju, ele tá desesperado porque amanhã ele já tá ciente que o Corinthians não aguenta o Santos na Neoquímica Arena. E a Júlia veio homenageando Fortaleza, azul e vermelho da cadeira aí. Eu tenho que torcer pro Fortaleza, porque o último jogo do campeonato é Santos e Fortaleza. Então, se o Fortaleza perde hoje, eu acho que ele vai querer mostrar serviço. Tá pensando lá então, na frente. Eu sou já arrumar um lugar na hoje. Libertadores ano que vem, é isso aí. Aliás, Pedro Ramiro. Primeira vez que o Fortaleza disputa a Libertadores. Aliás, disputou uma vez já. Segunda Esse vez. ano caiu, inclusive da caiu, Libertadores. até chegou a Sul-Americana e aí depois por causa da Libertadores. Agora sobre e o chegou símbolo... a Libertadores no ano anterior, quando foi o último colocado do primeiro turno inteiro e depois se recuperou. Pode ser então a terceira jogou contra vez. o River, né, na Libertadores do ano passado, né? Jogou contra o River. E o Fortaleza que recebeu, quando completou 100 anos, clube lá de 1918, tá com 105 anos de história, recebeu do arcebispo de Santiago de Compostela. Eu não tô errado. Isso, uma bênção ao clube por causa do centenário e tal. E desde então, desde 2018, o time acaba... Você conhece Compostela? Nunca foi. Catedral enorme, maravilhosa, cidade mística, na Espanha, lado de Portugal. Eu nunca fiz. Falam que o caminho, quem sai da França, tem vários caminhos de várias regiões da Europa que você pode fazer esse caminho de Compostela. Alguns fazem bicicleta, outros a pé, tem o caminho de carro. E aí uns não fazem, né? Que é o meu caso. Eu nunca fiz também. Eu já fui para Compostela algumas vezes, época que eu morava em Portugal, fui de férias há pouco tempo também. É muito legal. É uma cidade que vale a visita. Pra falar até um pouco mais desse Fortaleza, viu, Fernandinho? Que aliás já tá escalado. O time do Fortaleza já está escalado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e busca seu primeiro título continental. Não tem desfalques importantes para a partida de hoje. Juan Pablo Vojvoda tá com todo o elenco na mão e, inclusive, para chegar até aqui foi uma novela, né? Foi um caminho complicado. A gente falava do caminho de Santiago de Compostela, o caminho não foi tão diferente para a equipe do Fortaleza, que passou pelo São Lourenço, foi o primeiro, conquistou a sua vaga através da fase de grupos. O time do Vojvoda somou 15 pontos, liderou a chave formada pelo São Lourenço, o Palestino e também Estudiantes de Mérida, e no mata-mata eliminou o Libertad nas oitavas de final, o América Mineiro nas quartas, e aí o que consagrou a chegada à grande final foi eliminar o Corinthians, o time que busca o seu primeiro título. Inclusive já está escalado. Se me permite, Fernandinho, posso dar a escalação do time do Fortaleza? É obrigação de todo repórter informar, né, velho? Vambora. Então vamos lá, escalar esse time do Fortaleza, já definido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, que pode conquistar a glória eterna em Punta del Este. Mas ele arruma problema pra brasileiro, hein? Tem história, hein? Arruma mesmo. Já tirou título aí. Embaçado, né? Fluminense já no final. Duas vezes o Fluminense já arrumou, embaçou. O próprio São Paulo agora eliminado na semifinal, então... Teve decisão já, que nas eles quartas embaçaram. de final, aliás. E então, time do Fortaleza, que inclusive tá escalado com o goleiro João Ricardo no gol, que veste a 1. Tinga tem a 2, Brites, o argentino, tem a 19, Tite veste a 4 e meia dúzia Bruno Pacheco. Zé Wellison veste a 17, Caio Alexandre, inclusive muito sondado por outros clubes aqui de São Paulo, tem a 8, Pochettino. É pro Palmeiras esse menino? O Palmeiras tinha interesse, mas a multa dele, o próprio Marcelo Paz respondeu ao Gustavo Soler que ele já estava querendo contratar de vez, comprar o jogador. Então o Caio Alexandre permanece no Fortaleza, Pochettino veste a 7, inclusive sobrinho de Maurício Pochettino, 12, Marinho e também o 29, Guilherme, o artilheiro, o argentino, 9, Lucero, time do técnico Juan Pablo Vojvoda escalado. Quem é o apitador? Jogo apitado por Jesus Valenzuela.
da Venezuela. Árbitro que... Isso é bom, hein? Não é lambanceiro? Não. Perto de Copa do Mundo, né? É. Mas tem um monte de Copa. O Wilton é de Copa do Mundo. Também, né? Aliás, né? O Wilton que consegue apitar bem quando sai do Brasil, né? A torcida da Inglaterra não gosta de os jogadores. Inglaterra e França, ele arrebentou a Inglaterra, né? Mas aí também. Algo está me chamando a atenção aqui no Pedro Ramiro. Você se sente seguro em São Paulo, Paulo do Vale? Não. Você, Capelani? Você o quê, Fê? Sente seguro em São Paulo? De maneira alguma. Eu também não. Me parece que ele tem um taser aqui, aquele equipamento de choque, é isso, Pedro Ramiro? Olha lá. É pra dar quase choque, isso, pra ficar seguro. Se alguém me encheu não parece aqueles taser? Isso é uma máquina. Isso é pra se proteger? Não, né? O carregador só. Pra me proteger também do celular, porque hoje você ficar sem bateria do celular é ficar desprotegido, né? Compra um novo, né, velho? Você já tá com a bateria gasta. Não, velho, esse aqui é do ano passado, pô. Ano passado. Mas... Você comprou o ano passado, né? Mas de que ano ele é? Passado é o 13, negócio de 13. Então é igual o meu, eu tô pagando língua de trapo, né? É igual o meu. PIB alto, hein, rapaziada? PIB alto, hein? Cara, esse aqui eu comprei no Mundial do Palmeiras, lá em Abu Dhabi, cara. Tá preço bom, não tem imposto lá. Ainda pagaram uma nota no meu. Deram quase $200 no meu, mas a diferença... Ótimo. A diária tava boa. O meu eu ganhei do Crack Neto. Que mimo. Mas aliás, até, Fernandinho, esse título vale uma bufunfa, né, pras equipes. $5 milhões. 26 milhões de... pouco. Dá pra comprar uns 200 iPhones, mais ou menos. Talvez. E, cara, vamos aproveitar. Olha aqui a discussão, vocês não estavam aqui, mas acho que o momento é oportuno. A gente tem visto aí o campeonato brasileiro sendo depreciado e até mesmo abandonado em algumas situações, justamente por causa dessas competições sul-americanas. E a gente, vocês até discutiram isso no Esporte em Debate, acho que ontem, não foi isso? Ontem, anteontem, vocês discutiram. Provavelmente, a gente discute tanto eu lá. Me lembro. Mas assim, por exemplo, o Campeonato Brasileiro acaba sendo abandonado por valores não tão significativos como o da Sul-Americana, por exemplo. Com certeza. 25 milhões de reais não é muita grana. E aí você vê, por exemplo, o Fortaleza, se jogasse contra o Botafogo, que o jogo foi adiado da terça-feira, ele não ia jogar com o time principal. Aí você vê o Fluminense, não vai jogar com o time principal essas próximas rodadas, porque tem a decisão da Libertadores. Até chegar na Copa do Brasil, na decisão, São Paulo priorizou a competição nacional e abriu mão do Campeonato Brasileiro. Por que a CBF não coloca a final, que está sob seu controle, a final da Copa do Brasil, após o término do Brasileiro? Por quê? O jogo que o time do São Paulo disputou no primeiro turno contra qualquer adversário e até os adversários que ele enfrentou naquele momento de decisão da Copa do Brasil, o adversário do segundo turno, ele não vai ter o mesmo comprometimento, o mesmo interesse, porque é natural, já ganhou um título. E a CBF, com tanta força que tem na Conmebol, por que não exige que a final da Sul-Americana e a final da Libertadores também não aconteçam após o final do Campeonato Brasileiro? Porque você teria um domingo, quarta e domingo, você mataria essas três decisões, o Campeonato Brasileiro seria preservado até aquele momento e a gente não teria essa desigualdade esportiva que a gente acaba vendo no Campeonato Nacional. Não sei qual é a opinião de vocês, eu e o Paulo já debatemos isso, mas para ampliar a discussão agora com o Pedro e com o João também. E até, né, Capelanes, parece que a CBF está um pouco perdida, porque você pega o passado, a final de Libertadores era no meio do ano, né? Você tinha... Em muitos momentos, a final disputada do Corinthians, por exemplo, o campeão foi em julho, Santos a mesma coisa. A Copa do Brasil começava num momento que ela terminava junto com o estadual, praticamente. Isso. É que antes também não tinha aquela coisa de todo o time que saía nas oitavas de final se classificar. Da Libertadores, é o caso do Fortaleza. Isso, mas tem esse detalhe agora. Eu acho que a CBF anda muito perdida com relação a calendário, porque a gente pega até há poucas semanas... A definição, há uma semana, faltando quase uma semana para o jogo entre Corinthians e Santos, a gente não tinha definição de data e horário. Mas ampliaram o campeonato. Porém, tem mais 3 dias. Não seguiram o estatuto do torcedor, porque pelo estatuto, contra o Botafogo. Porque pelo estatuto, pois é. Sei lá, o jogo com Fortaleza seguiram o estatuto. Porque pelo estatuto você tem que divulgar tudo antes, pelo menos 10 dias antes do evento. Eles divulgaram 8, 7 dias. A lei Eles é nem seguem isso. Quando é conveniente. É, porque a CBF é uma porcaria, gente. A CBF é uma vergonha. Fala aí, Ramiro, vou te interromper. Não, e é isso, e é o detalhe, e esse detalhe importante, porque assim, o problema não somos nós jornalistas, não são os treinadores, jogadores que ficam vendidos. Eles ficam vendidos também, mas principalmente o torcedor.
que não sabe direito quanto vai poder assistir ao filme e assistir ao jogo, ter essa possibilidade, e a gente vê essa indefinição de calendário, eles acham que todo mundo tem que viver acerca da CBF, que a CBF, por ser a principal entidade, a principal confederação do esporte brasileiro, a gente tem que viver à mercê deles. Mas ela não é a mercê, é que os clubes não se organizam. Exato. Os clubes não criam a bendita da liga, eles não tomam conta do que é deles, então alguém tem que decidir. Decidindo bem ou mal, alguém tem que decidir. E aí, assim, dá pra você fazer a final da Libertadores numa data depois. Por quê? E aí, o detalhe, a CBF não conversa com a Conmebol, né? O que fica claro, porque as duas não têm se entendido pelo que parece essa questão de calendário. Então, a CBF, que poderia deixar uma coisa mais pro final do ano, que seria muito mais interessante. Você pega um final de ano, muita gente já de férias, pode viajar mais, existe até essa possibilidade. O que já é até uma vergonha em muitos momentos, a Conmebol fazer uma competição como a própria Libertadores, numa final com o torcedor do Fortaleza, tem que viajar 6 dias de ônibus para assistir o seu time jogar, achando que a estrutura é da Europa. Foi porque quis, mas a gente tem que isso. Nem tudo que a gente importa serve para nós. Não, esse é um grande problema. Isso é porque se você pega a estrutura da Europa, Fernandinho, você já foi lá muitas vezes. Você vê a facilidade para você viajar dentro do continente. Você vai para Paris, para Londres em 2 horas. 2 horas você tá lá. De avião, 3 horas, 4 horas de trem. Então assim, é uma facilidade e é muito mais barato, é muito mais em conta. Então não adianta você querer importar. O estádio lota, aqui não lota. Tiraram de Montevidéu, que era um estádio maior, o Centenário, levaram para um estádio menor, porque para não passar vergonha de arquibancada vazia, porque é um espetáculo de televisão, tem arquibancada cheia também, porque é isso que eles apostam. Aliás, no ano passado eu cobri o São Paulo contra o Del Valle, em Córdoba, na Argentina, né, no Mário Kempis, um estádio muito bonito, cidade, né, Paulo? Uma cidade maravilhosa, mas o clima da final, de uma final continental, parecia interclasses. Olha só. É isso. Você pega o jogo da final feminina agora, em Cali, na Colômbia. Corinthians e Palmeiras. Não tinha ninguém de torcedor. E podia ser um jogo grande aqui na Neoquímica Arena, no Allianz Parque. Você podia fazer uma baita partida histórica. Só que só com a presença de um torcedor, de uma torcida, né? De uma torcida, porque aí também mostra... É um absurdo. Mas sabe também, né? O que eles estão levando em consideração? Botar um jogo, por exemplo, numa final no sábado, de Libertadores ou de Sul-Americana, às 5 da tarde... que é 10 da noite na Europa. E aí eles contam com a venda dos direitos internacionais. Mas eu não sei qual conta é feita aí, que se os valores dos direitos internacionais cobrem a depreciação desportiva, o que cada clube deixa de ganhar com a sua arrecadação. Então eu não entendo essa conta. É tudo muito cômodo. Não mexe no meu balaio que eu não mexo no seu, cara. É um negócio muito louco. Você queria complementar, Pedro, e o Capelani, se quer se manifestar sobre isso. A CBF e a Conmebol, né, Capela, fazem, aliás, duas coisas para tentar imitar o europeu que não fazem sentido aqui pro Brasil. Primeiro essa da final em jogo único. E outra que é limitar o acesso à imprensa, a treino, até em estádios. Porque na Europa, a gente sabe que o acesso lá é muito mais limitado, a coisa é mais rígida. Quem tem direitos, eu acredito que tem que ter privilégio, mas não permitir nada também é uma desinformação para o produto. Isso é um desserviço para o produto. Isso eu concordo. Quem tem direito, quem paga mais, que tem a possibilidade, acho que tem que ter seus privilégios. Agora, é do jogo. Eu acho que, por exemplo, treinamento, desde que a gente voltou da pandemia, raramente, o Capela, quando era setorista do Corinthians, ia praticamente todo dia pro CT Joaquim Grava. Hoje não existe mais isso. O Palmeiras nunca abre o treino. Muito também comandado pelo próprio Abel Ferreira, que tem essa cultura da Europa e não quer abrir e tal. Enfim, acho que essas duas coisas. Não adianta o Brasil querer imitar a Europa se a estrutura não é a mesma. Mas veja só, qual clube brasileiro ganha dinheiro com marketing a não ser venda de camisa? Não vende, não tem imagem, as marcas são... Quando você não fecha o treino, você deixa de expor a marca. Exato. Só que o marketing no Brasil, o esportivo, é piada, é para inglês ver. E você deixa de mostrar a marca, deixa de valorizar um jogador, deixa de associar um bom desempenho a uma marca.
É tudo lamentável, cara. A situação é terrível, cara. E parece que ninguém enxerga. Ninguém tem a mãe de chegar para um treinador e falar: meu irmão, você é obrigado a abrir o treino, você tem que mostrar, porque eu preciso faturar. Você quer ganhar 60 milhões por mês? Eu tenho que vender para você. Para vender, eu preciso mostrar a plaquinha lá no treino, eu preciso mostrar na bendita na entrevista coletiva o jogador falando. Ninguém peita os caras. Pô, cadê a direção, a mão firme que controla, que rege a história? É tudo pipoca, é tudo conveniência, cara. CBF, Fernandinho, é o seguinte, eu sou um cara, me arrisco a dizer, que não sei se tem na imprensa paulista, certamente, o cara que fale todo dia da CBF e que fale tão mal, e quando eu falo fala mal, é porque eles merecem ouvir. A gente perdeu a paixão pela seleção brasileira, eles transformaram a seleção brasileira num produto comercial, eles estão fazendo de tudo para que o torcedor ele tenha cada vez mais dificuldades para assistir o time dele de coração. Então, quando vocês estão falando sobre questão de final única, que eu concordo, que o nosso país é continental, então para você ir para sul, para o norte, para leste, para oeste, é uma dificuldade tremenda, preços abusivos. Poxa, outro dia a gente estava vendo aqui na PDV, quando você foi fazer a cobertura do São Paulo na Sul-Americana, tinha passagem para a Argentina custando mais de 20 mil reais o pacote. Sim. Quer dizer, uma coisa que você faz muito mais barato. Até entendo uma questão de evento, eles querem inflacionar para ganhar mais, só que eles chegam a abusar do torcedor. E o torcedor que, infelizmente, não tem um único benefício. Hoje você torcer aqui no país, você quer sócio torcedor. Olha só a dificuldade que o torcedor do São Paulo teve para adquirir ingresso. É claro que todo mundo que é sócio torcedor numa final de Copa do Brasil, por exemplo, não vai ter acesso. Mas nem mesmo os caras que pagam 300, 350 reais mensais no clube, eles não têm nada. Eles não têm prioridade. O site não funciona, o aplicativo é uma porcaria, ninguém dá um suporte, uma cobertura para poder te ajudar. Você muitas vezes tem um ingresso. A gente entrevistou um torcedor aqui, Fernandinho, o seguinte, o torcedor teve que comprar um ingresso de quase 2 mil reais, colocar o ingresso literalmente dentro da cueca e sair correndo do estádio porque não tinha... É verdade. Ele entrou no ar aqui, o ouvinte chamado Paulo Ricardo. Ele comprou um ingresso no camarote a 2 mil reais e tinha gente roubando o ingresso na porta principal do estádio do Morumbi, que lá tem uma base comunitária gigantesca há muito tempo. Tomando conta. E assim, o torcedor, ele infelizmente, ele é achancalhado pelos flanelinhas na chegada ao estádio. Então eu tô fazendo todo esse conglomerado, que isso aí depende muito também da Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Perfeito. Só que a CBF também não contribui. Sabe por que a CBF não contribui com essa questão de calendário? Porque não é rentável, porque não dá dinheiro pra eles. Há quanto tempo que a gente não tem um presidente decente na cadeira presidencial? Quando eu falo decente, é fazer o básico da educação, dos direitos éticos, morais. Um tá preso, o outro não pode sair do país, o outro assediador, o outro não sei o que lá, o outro rouba a medalha. Pô, gente, a gente vai parar onde? Agora o Edinaldo, que é um presidente que não tem palavra, ele não cumpre com as coisas que ele coloca à mesa, não tem palavra de honra de homem. Então assim, infelizmente, enquanto a CBF for comandada por esse tipo de gente, o futebol brasileiro ele está em xeque na relação do desenvolvimento da modalidade. E quando a gente fala de liga, o Pretzel brinca muito aqui que é a Liga São Tomé. A gente não acredita na liga, porque cada um tem o seu benefício ou o seu próprio interesse. Morreu. Exatamente, então não vai sair do papel. Eu até entendo, não, a Libra, mais de 2 milhões de reais serão investidos, a liga não sei... Não anda porque infelizmente, além do jeitinho brasileiro que isso nos persegue há tantos e tantos séculos, a gente não consegue viver minimamente em sociedade. Por quê? Porque os dirigentes do clube, infelizmente, estão cada um olhando para o seu próprio umbigo. Então o futebol não vai para frente. Bom, minha gente, tá aí, daqui a pouquinho tem bola rolando aqui na Bandeirantes, a decisão da Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU e Fortaleza direto lá do Uruguai, a narração vai ser do João Paulo Capelanes. Vamos faturar, a gente volta já. Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento novo Megane E-Tech. Conheça o novo Renault Megane E-Tech 100% elétrico. Heineken 00, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. Ipmax da Ipiranga. Philco, tem coisas que só a Philco faz para você. Gerdau, o futuro se molda. Stone, tudo conectado para vender, gerir e botar para girar. E Claro, acelere com a Claro, operadora oficial do GP de São Paulo 2023.
Hoje tem velocidade máxima da Fórmula 1, carros a mais de 350 km por hora nas retas do circuito Hermanos Rodrigues. É o treino que vai definir o grid de largada do Grande Prêmio do México, a sessão começando às 6 horas da tarde do horário de Brasília. Ontem tivemos 2 sessões de treinos livres e o domínio foi dele. Max Verstappen foi o mais veloz nas 2 sessões, mas a concorrência ameaça. Lando Norris da McLaren em segundo e Charles Leclerc da Ferrari, que ficou em terceiro ontem, sexta-feira, são os nomes que mais aparecem como principais candidatos a ameaçar Verstappen no treino de classificação, que é hoje, a partir das 6 da tarde, do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Ter água e esgoto tratados é o básico para vidas e cidades melhores. Mais de 2.700 cidades ainda não possuem essa cobertura. Isso é quase a metade do Brasil. A AEGEA trabalha para mudar esse cenário e vai além, preservando o meio ambiente, cuidando das pessoas, promovendo dignidade e desenvolvimento. Trabalhamos para que a vida e a cidadania andem sempre juntas. A AEGEA, saneamento básico, vidas melhores, cidades excelentes. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Copa Libertadores na Bandeirantes. Oferecimento Tigre. Tudo certo, tudo Tigre.
Hoje vamos conhecer mais um classificado para a edição de 2024 da Copa Libertadores da América. Fortaleza e LDU decidem a final da Copa Sul-Americana em Punta del Este, no Uruguai. O vencedor fatura o troféu e uma vaga na fase de grupos da principal competição do continente do próximo ano. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Concentração. Simbora, minha gente, tá chegando a hora, bola rolando, daqui a pouquinho é decisão de Sul-Americana pra você. Fortaleza e LDU, direto do Uruguai que vai receber aí a final da Sul-Americana na cidade de Mar del Plata, cidade linda, beira-mar, bons restaurantes e com certeza a gente vai ter um bom jogo de futebol. Tá chegando a hora do jogo, Ramiro, você já tem informações? Fortaleza vai jogar com o seu uniforme principal, como é que vai jogar a LDU? O que você pode trazer? O bicho tá pegando, tá frio no Uruguai, hein? Tá frio no Uruguai, aliás, expectativa de 7 mil torcedores por lá, então, é claro, estádio para capacidade de 20 mil pessoas, e até aqui em cima do que a gente comentava, não vai estar lotado, mas até a equipe do Fortaleza, que já chegou há pouco, chegou faz 10 minutinhos no estádio Domingo Burguenho, inclusive já se preparando e quase indo para aquecimento, time que inclusive busca sua primeira taça e tem muita gente, muitos torcedores ali de Punta del Este com a camisa do Fortaleza e bandeira do Brasil. A gente acompanha o pessoal que tá por lá acompanhando. O pessoal do Fortaleza levou camisa para distribuir para os uruguaios, sacada de marketing bacana. Sim, e inclusive numa ação de marketing do próprio Marcelo Paz. Foi uma ideia do Marcelo Paz de fazer isso para levar as bandeiras. E até tava vendo o pessoal aqui no preço das bandeiras, tava dando uma puxadinha aqui, $100 uma bandeirinha por lá. Uma bandeira, estão vendendo umas bandeiras por $100 lá. Você sabe, o Uruguai, na conversão do peso, tá completamente diferente da Argentina. Sim. Eles, muitas coisas, igualam o preço que a gente tem aqui e em outras númeras é superior o custo de vida para o Uruguai. O Uruguai tem uma moeda mais estável que o real nesse momento, por isso para nós pode parecer um absurdo $100 uma bandeira, mas para dentro da realidade uruguaia, um pouquinho acima, mas está dentro da realidade que o pessoal tem nesse momento monetário por lá. É uma situação até muito diferente, como você comentou, até da própria Argentina. Hoje a Argentina você tem um peso quase 70 reais, aliás, R$1 quase 70 pesos. Então, uma situação vivida na própria Argentina completamente diferente. Então a equipe do Fortaleza, de 105 anos de história, pentacampeã cearense, é o maior detentor de títulos do estado, 46 taças estaduais, que tem até essa possibilidade de conquistar o título e mostrar pela primeira vez com o técnico Juan Pablo Voivoda, que tem contrato até o fim de 2024, chegou a 100 partidas sob o comando da equipe do Leão e tem como artilheiro o Guilherme, jogador que vai a campo hoje como titular, 4 gols na Copa Sul-Americana. Depois o Zé Wellison, Pochettino, Romero e Pikachu aparecem também nessa artilharia. E o Pikachu, aliás, além de ser um dos maiores marcadores, um dos maiores goleadores artilheiros nessa temporada, é o maior garçom. Portanto, com 3 assistências, ele aparece se destacando. Para falar um pouco mais da equipe até da LDU, que tem o Paulo Guerreiro, jogador que hoje está com 39 anos, 1,85 m, peruano, não começa como titular. E aí até o nosso Alexandre Pretzel vai não gostar muito dessa informação. Capelanes ficaria mais feliz com essa informação. O Paulo Guerreiro não começa como titular numa final desde 2019. Na final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense. Naquela ocasião, o clube de Curitiba, o Atlético Paranaense, conquista o título. Em 12 jogos, 3 gols marcados. No duelo da ida da semifinal contra o Defensa e Justiça, o Guerreiro marcou
2 gols do triunfo. Tem, aliás, um detalhe importante. Ele é 3 anos mais novo que o Zubeldia, técnico da LDU. Então a gente vê até essa disparidade não tão longe. O Zubeldia argentino tem 42 anos, o Guerreiro tem 39. E até para falar um pouco mais desse Zubeldia, e teve uma carreira abreviada como jogador, começou com 23, parou com 23 anos por causa de uma lesão grave na perna. Ele depois se dedicou ao jornalismo esportivo e depois à direção técnico, portanto, do time da LDU. Melhor jogar bola. É melhor jogar bola. Aliás, ele pode conquistar o primeiro título mais expressivo da carreira. Ele chegou a comandar o Lanús. Ele foi o técnico mais jovem da elite do futebol argentino. Comandou o Lanús com 27 anos. Mais novo que o Paulo do Valle. Paulo do Valle que tá com 28. 33. 33? Então, ai, que saudade. Foi mais novo que o Paulo do Valle, técnico do Lanús. Ele que, além disso, passou pelo México, Paraguai e também a Espanha, portanto, LDU, em busca do segundo título de Copa Sul-Americana, o primeiro conquistado diante do Fluminense. O torcedor do Leão quer que isso não aconteça, isso não se repita, agora vestindo a camisa de um time do Nordeste. Pois é, a gente tá vendo aí o Fortaleza reforçado, forte, com confiança. Acho que a situação mais interessante do Fortaleza, Paulo, é que chega num momento maduro. Eu digo maduro do trabalho do Vojvoda, são 3 anos, algumas decisões, alguns momentos de dificuldade, e acho que isso tudo contribui e constrói um time vencedor. E acho que esse é o grande momento que se coloca realmente para a gente validar essa situação, ou essa percepção que o Fortaleza passa para os torcedores. Exatamente, Fernandinho, eu também tenho essa impressão. A gente pegar, o Fortaleza ele aposta em jogadores que, tirando o Marinho, que acabou chegando até por último aí nesse time por conta da venda do Moisés, são jogadores que, assim, né, operários da bola até então, né? Esse Caio Alexandre, por exemplo, quase ninguém conhecia. Jogador importante, né? Joga muito. A gente vê o Tinga na lateral direita, né? Um jogador que tá há bons anos já na equipe do Fortaleza. O próprio Pochettino também, pouca gente conhecia. Foram buscar o Lucero, por exemplo, atacante. O Guilherme, né, que jogou por alguns anos no Sport e tal. Depois da venda do Moisés, que era um cara importante. O Titi, né, que também ressurgiu praticamente no Fortaleza. Revelado no Inter, né? Revelado no Inter. Então, assim, é um time que... É uma nova oportunidade que muitos desses caras estão ganhando na vida. Acho que acho que isso representa bem a fome que essa equipe tem, né? Exatamente, né? Esses caras, assim, com outro treinador, com uma outra estrutura de equipe, talvez não chegassem onde conseguiram chegar e hoje podem fazer história, né? Então é muito interessante aquilo que a gente estava falando, né? Dirigente às vezes tem que parar de chorar um pouco, de as dívidas deixaram na nossa... Ninguém é obrigado a assumir o clube, né? Você não coloca a arma na cabeça do Fortaleza, Paulo, tem um negócio legal. Todo mundo é remunerado. Sim, exato. O presidente lógico. tem que cumprir horário, ou pelo menos cumprir sua obrigação. Dirigente, presidente, diretor de futebol, vice, tal. É todo mundo remunerado. Não tem aquela abnegado, tô abrindo mão da minha vida para me dedicar ao meu amor. Não, o cara vai lá e ganha. Se não der resultado, um abraço. E acho que isso é fundamental. E acho que isso é um dos pilares, vamos dizer assim, do sucesso do Fortaleza. Ali todo mundo tem sua responsabilidade. E o Vojvoda me chama a atenção não só pelo conhecimento técnico dele, como também do Pedro Caixinha. São declarações sempre serenas do futebol, mesmo quando os caras tão bravos que de repente meteram a mão no time dele, houve erro, qualquer coisa. Os caras são sempre serenos. O Abel é o mais explosivo deles, parece mais um temperamento brasileiro, né? Mas esses caras... Antônio Oliveira também é um pouco explosivo, né, do Cuiabá. Mais menos até que o Abel. Mas o Abel é a personalidade dele, a gente entende, eu respeito e acho que ele é um super treinador e eu gosto dos valores que ele representa. Ele dá umas pisadas na bola de vez em quando, andou pisando muito, mas eu acho que me chama muito a atenção a serenidade do Vojvoda e do Caixinha, como é uma leitura diferente do futebol, né? Não, totalmente. São treinadores que fazem bem, né, pro futebol brasileiro. O Abel também faz bem pro futebol brasileiro, dentro dessa personalidade dele. Óbvio que a gente tem que criticar alguns pontos, sempre.
Mas fazem bem, né? Até às vezes eu acho que os técnicos brasileiros, aqueles inteligentes, tem que pegar de exemplo. Ao invés de ficarem reclamando de nossa, mas aí não vai ter espaço mais para os nossos técnicos. Tem espaço para todo mundo, desde que se tenha competência. Exatamente. E é uma coisa assim, por exemplo, a gente importa tanta coisa ruim, né? Por exemplo, essa final única, porque também não assimilar, olha, esse comportamento pode ser bom para todo mundo. É lógico que a personalidade nos governa. Exato. Mas quem disse que a gente não pode evoluir ou involuir? É uma questão de escolha, é o livre-arbítrio. Vamos faturar, Paulo do Vale, tá chegando a hora da grande final da Sul-Americana que você vai acompanhar aqui na Bandeirantes, já 5 da tarde, com a narração do João Paulo Capelanes. Fica por aí, a gente volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Ter água e esgoto tratados é o básico para vidas e cidades melhores. Mais de 2.700 cidades ainda não possuem essa cobertura. Isso é quase a metade do Brasil. A Aegea trabalha para mudar esse cenário e vai além, preservando o meio ambiente, cuidando das pessoas, promovendo dignidade e desenvolvimento. Trabalhamos para que a vida e a cidadania andem sempre juntas. A Aegea, saneamento básico, vidas melhores, cidades excelentes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Domingo Esportivo Bandeirantes, com Milton Neves. Futebol, informação, os boleiros de todos os tempos e a expectativa dos jogos do domingo. A partir das 9 da manhã, aqui na Bandeirantes. Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Ligue para 011 3019 2810. Concentração. É
isso aí, minha gente, tá chegando a hora da bola rolar, é decisão aqui na Bandeirantes, daqui a pouquinho tem Fortaleza e LDU, quem é que vai ficar com o título da Sul-Americana? E o Concentração vai ficando por aqui. Agora é hora da jornada esportiva Bandeirantes. A narração vai ser do João Paulo Capelanes. Ele tá chegando aqui no microfone esperto da Bandeirantes. Com você, vale título agora. Pode chegar, Capelanes. Bom jogo, estamos nessa. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Aniversário de milhões do Tenda Atacado. A sorte nunca esteve tão perto. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 99. Quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você que se liga a partir de agora, microfone de esportes da Bandeirantes entrando em campo e é sabadão, e sabadão de história, sabadão de título, vem aí e hoje descobriremos quem será o grande campeão da Copa Conmebol Sul-Americana. De um lado o Brasil, de um lado o Lion, de um lado Fortaleza, do outro a Liga Deportiva Universitária, a LDU. De um lado o Brasil, do outro o Equador. Fortaleza e LDU entram em campo daqui a pouquinho. Em 25 minutos, 5 horas da tarde, horário oficial de Brasília. A bola rola no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, em Punta del Este. É um jogo único, decisão
única, não tem nada de ida e volta. O Fortaleza vai em busca de fazer ainda mais história. Pela primeira vez, um time nordestino chega a uma fase tão distante em um torneio continental. Seja na Libertadores, seja na Copa Sul-Americana, não importa. O Fortaleza já fez história. A história está escrita, mas a história pode ser ainda mais confirmada caso o Lion conquiste a Copa Sul-Americana. E o microfone de esportes da Bandeirantes entra em campo para você, ouvinte e torcedor do Brasil. Fortaleza e LDU é na Rádio Bandeirantes, nas ondas do dial, nas ondas do rádio, em AM 840, em FM 90.9, faixa estendida da Bandeirantes também pegando todo o Brasil, todo o planeta, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem com a gente no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e todas afiliadas, nossas rádios co-irmãs, acompanhando, transmitindo a emoção para você. Timaço da Bandeirantes que começa a trazer todos os destaques deste fim de semana esportivo. A Bandeirantes começa com o primeiro destaque do Brasil, do Fortaleza, do Lion. E o Fortaleza vem como? O time de Juan Pablo Vojvoda. Que treinador, que time, que administração. E aí, Pedro Ramiro, um abraço, boa tarde, Ramiro. Tudo bem, Capela? Um abraço pra você, um abraço, amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Fortaleza, que é o primeiro time do Nordeste a se classificar a uma final de Copa Sul-Americana e conquista essa possibilidade em busca do seu primeiro título, obviamente, na competição. E parafraseando até Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. No mata-mata, o Fortaleza deixou para trás Libertad, América Mineiro e Corinthians. O novo passo é essa disputa contra a LDU. Você comentou sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda, que chegou a 3 anos desse time, 48 anos desde 2021. 3 estaduais, uma Copa do Nordeste e levou o Fortaleza a ser o primeiro time do Nordeste a se classificar 2 vezes para 2 Copas Libertadores seguidas. Ele, auxiliado por Nahuel Martínez e Gaston Liendo, já escalou o time para a partida de hoje, Capela. Daqui a pouquinho o Lion entrando em campo, a Bandeirantes com o Fortaleza e a Bandeirantes com o Brasil. E o destaque da LDU, um time que muita gente não dava muita coisa, pouca porcaria, de repente chega a uma decisão eliminando o São Paulo Futebol Clube, que depois de algumas semanas se tornaria o campeão da Copa do Brasil. O time de Paulo Guerreiro e a LDU, a Liga Deportiva Universitária, Ramiro. Time que costuma ser chato com brasileiros. Vide a torcida da equipe do Fluminense em 2008, quando perde a Copa Libertadores para a LDU, também em outra situação numa final de Copa Sul-Americana. Time de Quito, no Equador, que busca o seu segundo campeonato de Copa Sul-Americana. Entrou em campo nesse fim de semana contra o Emelec, saiu com a vitória. O detalhe, a LDU tem a defesa mais sólida na competição nacional, não é vazada há 5 jogos e vai com força máxima, contando inclusive com Paulo Guerreiro, velho conhecido do torcedor brasileiro e que inclusive nas últimas partidas tem marcado gol. Em 12 jogos, 3 gols marcados, não só ele, mas outro velho conhecido do cenário brasileiro, Johan Júlio, equatoriano, 25 anos, e que nessa temporada, em 31 jogos, tem 7 gols marcados e 2 assistências. O torcedor do Santos conhece bem. Em 2022 foi emprestado ao Peixe, fez 21 partidas por lá. 1 gol marcado, 2 assistências. Portanto, essa é a equipe comandada pelo técnico Luiz Ubeldia, que também já aquece no gramado do Domingos Burguenho e também já está escalada para a partida de hoje, Capela. Em instantes, com o repórter Pedro Ramiro, a escalação oficial do Fortaleza. É o Fortaleza em campo, 5 horas da tarde, horário de Brasília, a bola vai rolar em Punta del Este, Fortaleza e LDU. Vale o título da Copa Comebol Sul-Americana. Um abraço para você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um abraço para mestre Cláudio Zaidan. Alô, Manuel, alô, Uberaba. É isso aí, a família Zaidan em peso acompanhando a jornada esportiva Bandeirantes, que terá os comentários dele. Fernandinho Fernandes cruza, cabeceia e faz o gol. Boa tarde, Fernandinho. Fala, Capelanes, abraço pra você mais uma vez, para amigo ligado na Bandeirantes, Pedro, Michel, Paulo do Vale, enfim, todo mundo. A parada é a seguinte, papo reto, sem conversa, sem papo furado. A LDU pra mim é mais time que o Fortaleza. Joga mais, é mais forte fisicamente, tem totais condições de vencer se a gente levar por esses aspectos. Mas a LDU vai encarar um Fortaleza com força, com vontade, com determinação, pronto
para fazer história. A LDU muito mais acostumada a esse tipo de decisões. Pro Fortaleza é tudo novo. E essa possibilidade de escrever um capítulo novo, entrar para a história de um clube tão importante no futebol brasileiro, que nos últimos anos recuperou sua força, o caminho que estava perdido, quando desceu para a Série C, se recuperou, veio para B, veio para A, conquistou vaga em Libertadores, agora chega um título, a possibilidade de um título de uma competição sul-americana. Tudo está sendo feito de maneira correta no Fortaleza, dentro e fora de campo. Administração, recuperação de marca, a marcar presença dentro do cenário esportivo. A torcida é muito presente, tem muita gente que acompanha o time, é muito forte, tem um estádio, então tudo isso traz uma força para o Fortaleza que pode superar a capacidade da LDU, que eu volto a dizer, com bola rolando, é um time mais forte na minha competição. Fez uma campanha extremamente segura, já está acostumado a levantar títulos contra equipes brasileiras, mas isso não torna o Fortaleza mais fraco, mais vulnerável, ou que seja mais com dificuldade para conquistar o primeiro caneco. Por isso eu acho que LDU é mais time, mas o Fortaleza é mais jogo. Fernando Fernandes, na opinião da Bandeirantes, e é o seguinte, viu, gente? A gente tem aqui uma imagem maravilhosa, uma imagem aérea do estádio, e a gente consegue ver que não é um estádio gigantesco como o Centenário, uma capacidade incrível, mas tá interessante a presença do público aí, hein, Fernandinho? Bonito como a cidade de Punta del Este. Já esteve lá quantas vezes? Já estive lá 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Uma de férias e uma trabalhando. É bonito demais, ótimos restaurantes. Você vai pra frente carne? Um pouquinho. Boa, mas lá se come muito frutos do mar. Ah, é? É, tá na beira do mar ali, Curte um camarão, Fernandinho? Sim, camarão, lagosta ali. Muitos, no Uruguai tem uma opção de pescados enorme, mas você sai um pouco de Punta del Este, vai pra José Inácio, pega o carro, anda mais uns 40 quilômetros, é maravilhoso. E agora eu gostaria de saber, ao estilo Silvio Luiz. Lá tem a Lamano, né? Lá nos dedos. Ah, tem os dedos ali na praia de Montevidéu, ponto turístico, onde todo mundo tira foto ali. Maravilhoso. Colocaram uma escultura. Como chama o estádio? O estádio é Domingo Burgueño. Quem foi Burgueño? Ah, foi algum político aí, vai. Quem foi Burgueño? Essa é a pergunta. Nosso repórter tá demais, ele tem todas as informações e destaques. Inclusive o Domingos Burgueño é um cara especial na vida de muita gente lá no Uruguai. Ah, é? Né? Por quê? Por tudo que ele fez. O que ele fez, hein? Tô curioso. As pessoas que ele fez ali na região. É um estádio espetacular, inaugurado em 1944. Vamos, internet, acelera. Inclusive, tem uma força espetacular, moleque. Assim, acelera, internet. Parabéns ao Domingo Burgueño, uma pessoa espetacular por lá, que até a gente... Cara, eu adorava, desculpa a pergunta, sabe quem fazia isso muito com a gente? O mestre Silvio Luiz, grande, olho no lance. Era sensacional, ele fazia essas perguntas e eu adorava responder, não tenho a menor ideia, que acho que o Pedro deveria ter feito, em vez de dar uma de rolando nele. E é o seguinte, ó, eu fiz uma pergunta pro Pedro Ramiro aqui, porque a gente mostrou... Abração pro Silvio Luiz, que é mestre de todos nós. Mestre, o charuto, como é que ele falava, né? Bagunçar na cozinha, enfiou o charuto, não sei o que, é maravilhoso, né? É o seguinte. Você viu, só você viu. Só você viu aí atrás do gol. A gente tá mostrando aqui a camisa oficial do Fortaleza. Quem tá com a gente com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Uma camisa maravilhosa, com o pet fantástico também, justamente em relação a essa disputa da Copa Sul-Americana. E aí eu perguntei pro Ramiro, eu falei, cara, essa estrela aqui no escudo do Fortaleza é referente à Série B, né? Aí ele falou, não é o Mundial de 51 do Fortaleza? Eu falei, mentira. Velho, não faz isso, entendeu? Aí ele passou pra gente que é a Série B. Posso dar uma informação agora séria? Eram 2 estrelas antes. Perfeito. Com relação ao título da cidade, de 1950. A partir de 2019, com a conquista da Série B, se torna uma estrela no símbolo do Fortaleza. Aliás, do Domingo Burgueño. Foi um político... Eu acertei, falei que era um político. Foi um político uruguaio que pertencia ao Partido Nacional. Olha aí, ó, tá vendo? Que é o partido que monopoliza, são 2 partidos que normalmente, se eu não me engano, é o Colorado, eu não sei se é no Paraguai ou no Uruguai. Eu não tenho certeza, agora vou ficar devendo essa informação. Mas é impressionante, a estrela se apagou? Não, a estrela é uma tá estrela aqui. Cadente? Eles colocaram a estrela da Série B e eu tô curioso para saber se o Fortaleza conquistar a Sul-Americana vai ser uma estrela vermelha. Pois é, a estrela vermelha, justamente. Verdade. Muito legal. Então assim, gente,
você continua participando conosco, a gente está na expectativa, sem dúvida alguma, para que o Fortaleza possa fazer Você vai sortear essa ainda camisa? mais história. Não, essa aqui não, né, Fernandinho? Essa aqui você quer me derrubar, né, Fernandinho? Bom, é o seguinte, eu continuo tirando a equipe Bandeirantes no plantão esportivo da Bandeirantes, repórter Paulo do Vale com os outros destaques. Fim de semana de decisão de Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro não para, hein, do Vale? Boa tarde. Boa tarde, Capela. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, hein? Daqui a pouco tem o Verdão em campo com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, 7 da noite. Pedro Martelli narra Palmeiras e Bahia direto do Allianz Parque. Teremos também América Mineiro e Grêmio e 9 da noite Atlético Mineiro e Fluminense. Pela Série B do Campeonato Brasileiro tem bola rolando. O Criciúma está vencendo o Sampaio Correia por 3-0 e por enquanto o empate sem gols para Ituano e Mirassol. 7 da noite tem Vila Nova e Atlético Goianiense. Dando uma passada também pelo futebol europeu, porque hoje tivemos Clássico em La Liga e o Real Madrid virou para cima do Barcelona. O Barça que estava com o símbolo do Rolling Stones na camisa, mas foi tarde de Hey Jude, porque o Bellingham marcou 2 vezes para cima do Barcelona e virou o jogo lá na Catalunha. E também pelo futebol inglês, o Chelsea perdeu para o Brentford 2-0, o Arsenal goleou o Sheffield United por 5-0 e o empate 2-2 entre Wolverhampton e Newcastle. Os destaques do futebol neste sabadão aqui na Rádio Bandeirantes. João Paulo Capelanes. Sabadão, dia 28 de outubro de 2023, sem chuva em São Paulo. Tomara, chuva é vida, é bem verdade, mas se puder evitar cair no final de semana, ajuda a gente, ó. Um abraço especial para todo o nosso timaço técnico interno e externo, com o Rafael Palmeira. Rafinha, você vive grande fase. Rafael Palmeira, ali na Central Técnica Bandeirantes, com o Michel Lopes na mesa de som, com Daniel Mesquita nas imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pombeira também tá aí, né, Pombeiras? Grande Alexandre Pombo com a gente. Um abraço que Gabriel vai Corinthians. Ele mandou pra gente aqui. Bia também, The Light Sears. Pode falar, Fernandinho. Você tá falando do Pombo. Pombeira. Pombeira, sabe que o pai dele é um histórico aqui da Bandeirantes, o Pombo, na época ele trabalhava com micro-ondas. O pai dele, a gente transmitia jogos por causa do trabalho do pai dele, de toda a equipe técnica da Bandeirantes. Os caras subiam naquela época uma parabólica, só que era gigantesca, tinha que colocar em cima dos edifícios para fazer um jogo no Pacaembu. Tinha que subir na Paulista, parábola, para rebater para cá, para rebater para lá. Não tinha a tecnologia de hoje, não, né? Então o trabalho do Pombo, que é uma pessoa histórica aqui da Bandeirantes, dando continuidade agora com o seu filho. Uma pena que o filho não seguiu o legado bom do pai, né? O Pombo é sensacional, o que tem pra hoje também. E o que a gente vê, Mauro Betti, Joami Betti, Mauro Betti, agora o filho Gabriel Betti. A gente vê muita gente que trabalhou aqui, os pais dão sequência aqui na Bandeirantes, que realmente é uma casa muito bacana para trabalhar. Familiar. O Paulo do Vale, com o grande Luciano do Vale. É isso aí. A gente não pode deixar de valorizar essas pessoas. E daqui a pouco e essa continuidade tá aqui, né? é legal. Daqui a pouco seu filhão tá aqui também, né? Ele disse que vai estudar outra coisa. Vamos ver. Vamos que vamos. Então tá bom, vamos aguardar. Não, jornalismo é uma profissão maravilhosa. Maravilhoso, eu gosto. Exige demais da gente. Exige. Mas é uma profissão que o Ramiro não quer trabalhar, entendeu? O Ramiro tá aqui, trabalhar. Tô tá desde com manhã preguiça. trabalhando. Tá bom, tá reclamando, Ramiro? Repórter de esporte que reclama no fim de semana muda de área. É isso mesmo, viu, Ramiro? Toma, Ramiro! 4h48, sobe som do estádio. Punta del Este, som ambiente, microfone de esportes da Bandeirantes, já em campo pra você. É a solenidade, as bandeiras já tremulando no campo de jogo. Os dois times já numa passarela azul que está esticada no centro do campo de jogo. A glória eterna, em busca dela. Fortaleza e LDU vão em busca daqui a pouquinho. E a Bandeirantes conta tudo isso para vocês. Muito obrigado a todos que estão participando conosco. Juntamente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos, é Brasil e Equador. É Fortaleza e LDU em campo em 10 minutos. Sai a escalação oficial. Nossos parceiros comerciais em destaque na volta. Tem muita emoção no Rádio do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99.
Stock Car 2023. Mais uma vez, o GP Velocitar. Outro pega no circuito de Mogi Guaçu. Aqui na Rádio Bandeirantes, você acompanha tudo nos boletins informativos na programação. E a corrida é na tela da Band neste domingo. Oferecimento Petrobras Podium, a gasolina oficial de todos os carros da Stock Car. 4h55, estamos de volta. Microfone de esportes da Bandeirantes, da decisão da Copa Sul-Americana. Os times já perfilados, já posicionados. Uma festa incrível no Uruguai. Em Punta del Este, vamos definir as duas equipes, começando com o Brasil. Começando com Fortaleza. O time de Juan Pablo Vojvoda. Na voz dele, Pedro Ramiro. Escalando Lion Ramiro. Glória e tradição. Que busca o seu primeiro título continental e quer fazer festa para uma torcida que marca em peso presença no Uruguai e vai a campo escalado com João Ricardo no gol, que veste a 1 no setor de defesa. 2 Tinga, Brites tem a 19, Tite veste a 4 e Bruno Pacheco meia dúzia. Zé Wellison 17, Caio Alexandre 8 e Pochettino veste a 7. O trio de ataque: 12 Marinho, o artilheiro Guilherme tem a 29 e o argentino Lucero veste a 9. Para fazer história, o Fortaleza escalando de novo o repeteco do Leão, do Lion, vai Ramiro. Do técnico Juan Pablo Vojvoda, que vai a campo com João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco. Zé Wellison, Caio Alexandre e Pochettino. Marinho, Guilherme e o argentino Lucero. Banco do Leão. Banco de reservas com Fernando Miguel, Tobias Figueiredo, português, Benevenuto, Lucas Crispim, Silvio Romero, Pedro Augusto, Iago Pikachu, que saiu da Pokébola, Pedro Rocha, Machuca e Escobar, Lucas Sacha e Thiago Galhardo. É o Leão definido por Juan Pablo Vojvoda. Vamos pro outro lado. Um time, para muita gente, temido. O time equatoriano que eliminou na fase de mata-mata o São Paulo em pleno estádio do Morumbi, de Paulo Guerreiro, escalando os equatorianos, a Liga Deportiva Universitária, Ramiro. E que busca o segundo título de Copa Sul-Americana. LDU escalada com Domingues, que veste a 22. No setor de defesa, 14 Quinteiro. Ruando AD, que veste a 4. Meia dúzia Facundo Rodrigues. Aliás, Ricardo Adé, Facundo Rodrigues, 33 Quinhones. No meio de campo, 18 Piove, Martínez 16 e Barra 32. Johan Júlio tem a 26, Gonzalez veste a 21 e Paolo Guerreiro, velho conhecido do torcedor brasileiro, tem a 24. E o banco dos homens, hein? Banco de reservas com Minas, Zambrano, Alzugaray, Alvarado e Tchalá. Romero, Angulo, Gabarini e Valverde. Hurtado, Ramires e também o Luna. Esse é o time escalado pelo técnico Luiz Ubeldia. E quem apita a decisão, Pedro Ramiro? Árbitro venezuelano Jesus Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Túlio Moreno, ambos da Venezuela. O quarto árbitro é Ángel Arteaga, também da Venezuela, e o VAR é de responsabilidade do argentino Jorge Balinho. Fernandinho Fernandes, em 2 minutos, na teoria, a bola vai rolar. Acho que teremos um certo atraso, porque o pessoal está tirando as bandeiras, a arbitragem pousando para foto, os jogadores a mesma coisa. A gente volta a dizer, né? Sempre há aquela preocupação, jogo único em outro país, né? É difícil, é caro, mas o estádio tá cheio, hein, Fernandinho? Dessa vez acertaram na escolha, é o tamanho da capacidade do estádio adequado à previsão de público que estaria presente, né? Eu acho que essa foi uma escolha legal. E olha, o Fortaleza é o momento de consolidar um ciclo que começou com o Vojvoda, com a revolução da administração do Fortaleza com o Marcelo Paz. Então é o momento de consolidar e reforçar e mostrar que a ideia, o que foi colocado em prática, tem o seu resultado, e acho que esse é o ápice. Apesar de tudo que o Fortaleza já fez, esse é o momento do ápice. Conquistar um título importante, um título internacional e fazer história. Isso vai reforçar e vai fazer um bem para o futebol brasileiro, que vai poder mostrar que você pode
ter a gestão de um clube profissional, porque lá todos os dirigentes são profissionais, com consciência, dentro do seu orçamento, sem fazer atos de populismo e entregar dentro de campo o resultado, fora dele, consertar o que estava errado. A LDU é mais forte, mas a gente vai ter um bom jogo. Fernandinho, aquela pergunta clichê. Tem favorito? Você já falou sobre o Fortaleza, um bom time, um coletivo, só que você olha para a LDU, alguns talentos individuais também, alguns conhecidos, Johan Julio, passou pelo Santos, Guerreiro, história no futebol brasileiro. Quem é favorito, se é que há um favorito, quando o Quintes dá marca 5 da tarde, Fernandinho? Pois é, eu acho que o momento da LDU é melhor. Mais forte, a Fortaleza deu uma oscilada no Campeonato Brasileiro, por isso eu acho que a LDU leva um pouco de vantagem. O que me chamou a atenção nas imagens aí, não gostei do gramado, hein? Espero estar enganado, não tá aquele gramado que deveria ser para uma decisão de título continental. Infelizmente, América do Sul, são raros os bons gramados. É verdade, vamos pro jogo, 5 horas da tarde, Jesus Valenzuela, o árbitro venezuelano, já posiciona, vai ter a saída do time da LDU, vai atacar do lado direito pro lado esquerdo, o Fortaleza se defendendo obviamente do lado esquerdo pro direito, vamos juntos, apita o árbitro Jesus Valenzuela, bola rolando no Uruguai. Microfone de Esportes da Bandeirantes na decisão da Copa Conmebol Sul-Americana, vale o título, vale a história da competição, já tenta descer rapidamente o time da LDU pela ponta esquerda com Quinones, a bola fica viva, Pereira na intermediária, campo de ataque pro time do equatoriano com Guerreiro, Guerreiro perde a posse de bola, volta do campo de retaguarda com Rodrigues, ele faz o break em cima da marcação, marcado por 2 jogadores, é obrigado a começar mais atrás, está jogando com Adé, zagueirão da equipe da LDU, marcação, pressão, chega até o goleiro Domingues, ele solta essa bola curtinha, mais uma vez o campo de retaguarda com Adé, solta no círculo central para fazer o levantamento à frente, Zé Wellison desvia em cima da marcação, volta do campo de retaguarda com Tite, dá um tapa na bola, forte, firme, faz a boa defesa o goleiro Domingues no comecinho de jogo, primeira boa descida do time do Fortaleza aí, Ramiro. Mais uma vez agora tentando chegar pelo campo de ataque, mas a bola se perde fácil pro goleiro Domingues, que domina com tranquilidade. Juan Pablo Vojvoda começa observando demais a partida. E a saída mais uma vez com a marcação pressão do time do Fortaleza, agora deu certo. Johan Julio pela ponta direita já se manda, vai embora pra Ibarra, ele faz o break em cima da marcação no círculo central do gramado, pertinho do círculo central, novamente para dominar com Martínez, faz inversão inteligente da direita pra esquerda, faz domínio, vai partir pra cima da marcação, mais uma vez camisa número 26, Johan Julio, ex-jogador do time do Peixe, hein? Voltando segunda passagem pelo time da LDU, aí o levantamento em profundidade ótima, bola com Ibarra, tem pelo lado esquerdo do campo, ameaça fazer o levantamento na boca do gol, vem o desvio, fica nas mãos do goleiro João Ricardo, tabelinha por dentro, quase Johan Julio consegue fazer a jogada, mais uma vez, Johan Julio quando joga na LDU é um leão, mas no Santos quando jogou foi um gatinho banguela, hein, Ramiro? E foi o levantamento do Gonzalez, atleta de 20 anos, inclusive da seleção sub-20 do Equador, pelo lado esquerdo de campo, e o Johan Julio não chega na bola. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo, vai de 99. Aí a bola recuperada mais uma vez por time da LDU, levantamento à frente, falhou o goleirão, a bola fica na grande área, tentou escapar da marcação, foi bem demais o Quinones, bateu a carteira do Pochettino, a bola volta pro time do Lion, aí o Fortaleza, outro passe completamente equivocado pela ponta direita do Tinga, a bola vai se perdendo, sai em campo de defesa, lateral que favorece o time da LDU. Fala, Fernandinho, pode falar. A gente vê uma preocupação tão grande em organizar um espetáculo, organizar uma festa para ter público, para o estádio. O que eu não consigo entender é essa geração de imagem. Nós estamos no rádio, mas a geração de imagem faz parte do produto Conmebol, do produto sul-americana, para você valorizar, para você poder pagar melhores prêmios. Mas que concepção de captação de imagem, muito ruim, muito longe. Para que nós estamos acompanhando o jogo aqui, é muito ruim, é muito mal feito. Eu não entendo. Se preocupam com tantos detalhes e erram numa situação tão básica. Tem toda a razão. Agora tem atendimento rápido ao jogador Johan Julio, que ele tomou uma bolada lá onde você gosta de falar, né, Ramiro? Onde é? Na brinquedoteca. Acaba machucando de tanto o jogador Johan Julio, atleta equatoriano, mas já tá melhor. O ex-jogador de Santos. Aí lateral a favor do time do Fortaleza pela ponta direita com Tinga. Domina, erga a cabeça, tenta levar pro fundo, vai pro levantamento o Pochettino, enfiou boa bola pra Marinho, tem a finalização em cima da marcação. Tem desvio em cima do Rodrigues, a bola vai se perdendo e novamente lateral que favorece o time do Fortaleza. Tive impressão de desvio no atleta do Fortaleza, mas não. O árbitro aponta, lateral que favorece o time do Lion. Aí lateral pertinho da bandeira de escanteio pela ponta direita, vem Tinga, vem levantamento, joga pra
pra grande área. Zé Wellison na dividida, ganha na primeira, perde na segunda. Volta pro campo de retaguarda, mais uma vez a favor do time do Fortaleza pela ponta esquerda com Brites. Aí Brites já enfiou. Ótima bola com o Pochettino, tenta fazer o break em cima da marcação. Toca nas pernas do atleta da LDU e se perde. Novo lateral que favorece o Fortaleza no campo de ataque. Mas diz aí, no clássico da semana quem leva, hein? O time da casa ou o visitante? Viu só como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou! Lateral pro Fortaleza, já cobrado pela ponta esquerda do campo com Bruno Pacheco. Tenta levar a bola pro fundo, outra vez tentou erguer a cabeça para fazer o levantamento. Bateu na carteira aí do Caio Alexandre. Vai voltando pro campo de defesa. Lateral que favorece a equipe da LDU. É o comecinho de jogo, você vem com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No WhatsApp também, 11999048756. Torcedor do Brasil, acompanhando a gente pelo aplicativo Bandplay, nas ondas, na nossa faixa estendida e também em radiobandeirantes.com.br. Lateral já cobrado para o time da LDU no seu campo de retaguarda, sai jogando com Piovi. Piovi erga a cabeça, solta essa bola no campo de retaguarda ainda com Quinones. Já passou, pediu, recebeu e barra. Deu um tapa para escapar da marcação do Tinga, vai levar para o fundo, desarmado por baixo. Gigante Caio Alexandre, dá um tapa na bola, se perde em cima do Gonzalez. Lateral que favorece o time da LDU para fazer a cobrança. De novo no campo de ataque, é o comecinho de jogo, a LDU vai tentando chegar, vai tentando se aproximar o gol do Fortaleza. O Lion é firme na marcação e outra vez, tapa na bola do jogador da LDU, lateral que favorece a equipe do Fortaleza e era o Marinho praticamente jogando como lateral direito aí, hein, Ramiro? E foi para embate contra o Martínez, quase também, um jogador experiente por lá e quase acaba acertando o próprio jogador Marinho, lateral pro Fortaleza, lado direito. Já cobrado pelo Tinga, toma longa distância para fazer o levantamento, sobe bem de cabeça mais uma vez com o Gonzalez. Aí para Quinones, perde a posse de bola, volta com o Zé Wellison, tenta fazer o levantamento à frente, completamente equivocado. Para ninguém, a bola se perde novamente em lateral que favorece a equipe da LDU para fazer a cobrança. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta já, cmcapital.com.br/Bandeirantes, que gira para você, tempo o placar do futebol. Decisão, Copa Sul-Americana, Uruguai. 5 minutos é o primeiro tempo, continua. Fortaleza Lion 0, LDU também 0, lembrando do Vale. Qualquer empate, vamos para as penalidades por aqui do Vale. E 7 da noite tem Campeonato Brasileiro na Rádio Bandeirantes, tem Palmeiras e Bahia, narração de Pedro Martelli. No mesmo horário, América Mineiro e Grêmio se enfrentam no Horto. O time se estudando bastante nesse comecinho de peleja por enquanto, Fernandinho. O Vojvoda lá, tranquilo, sereno até aqui. Pois é, a Fortaleza tá pagando o preço da estreia numa decisão, né? A gente percebe a equipe um pouco nervosa, mais cautelosa. Me chamou a atenção um detalhe legal. As gandulas são mulheres. Uma prática que nós tivemos já aqui no futebol brasileiro. E evita aquele tipo de problema. As meninas são mais disciplinadas, mais contidas, porque o gandula joga junto, né, cara? Esse é um problema. Se bem que aí é um campo neutro, but vai saber. Vai saber, exatamente. Vai alguém fazer um biquinho, né? Vai lá no Uruguai, levantar uma grana, tá precisando de um gandula. O cara vai lá, você sabe, né? E a FIFA teve até que fazer uma regra que o gandula tem que pegar a bola, jogar no chão. Pôr no chão, não pode jogar na mão para evitar a reposição rápida. Já aconteceu muito bem. Gol, já saiu. Já saiu gol do Botafogo, lembra? Aqui no Brasil tem muita confusão com isso. É verdade. 7 minutos no primeiro tempo. Falta a favor do time do Fortaleza para fazer a cobrança do seu campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre mecânicos do Brasil. Vai tentar descer o time do Fortaleza pela ponta direita. Marinho escapou da marcação. Pegaram o Marinho. É falta em cima dele. Falta cometida pelo Johan Julio. Pegou o Marinho na primeira. Jogaram boa juntos, descida né? do Marinho. Jogaram no juntos. Santos, né? No Santos, é isso aí, ó. Os dois se conhecem. Marinho foi escapar da marcação do Johan Julio. Atacante não sabe defender. Acabou atropelando o Marinho, hein, Ramiro? O jogador que nessa temporada tem 16 partidas e 3 gols marcados, o Marinho. Ele pode até ir pro minimíssel aleatório. O próprio pode cobrar. Não, aparece por lá o Pochettino pra cobrança. Pochettino que também é o cara da bola parada. Toda a preocupação agora do goleiro Domingues. O Fortaleza ainda não conseguiu chegar, assim como a LDU. É comecinho de jogo, 8 minutos da primeira etapa, por enquanto 0-0. É o microfone da Esportes da Bandeirantes, transmitindo pra você a decisão. É Copa Sul-Americana, vale o título. E a história sendo escrita pelo Lion, pelo Fortaleza. Lado direito, câmbio de ataque, vem Pochettino pra fazer o levantamento, já tá autorizado. Vem cobrança ali ensaiada, hein? Marinho saiu da bola, Tinga também. Pochettino vai pro levantamento, vem desvio no bate-rebate, a bola sai pelo lado esquerdo.
E os jogadores da LDU reclamaram que o Pochettino ele saiu dominando a bola sem um único toque, mas teve o desvio sim do Marinho e a escapada do Tinga pela ponta direita, hein, Ramiro? E o detalhe é que ela quase sobra pro artilheiro do time nessa temporada. Ela vai no bate e rebate e sobra pra Lucero. 21 gols nessa temporada, quase marca pro Leão. Acabou dando azar por ali o Luthier, a bola toca na canela dele, sai pela trave esquerda. E a arbitragem paralisa e pega só tiro de meta para fazer a cobrança do time da LDU. E não tem chutão não, hein? O Adé sai jogando no campo de retaguarda. 1, 2, 3 jogadores do Fortaleza se aproximam. É obrigado a começar mais atrás do time da LDU, que se livra da posse de bola e toca ali nas pernas do jogador da LDU. Estava no lance o Gonçalves e também o Ibarra. O árbitro paralisa e pega somente lateral, que favorece o Fortaleza para fazer a cobrança. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Brasil. Vai descer Fortaleza mais uma vez. No círculo central do gramado. Perde a posse de bola Zé Wellington. Ela volta no campo de retaguarda com a LDU. Piove tenta fazer o levantamento à frente. Dá de graça para Tite. Tite sai jogando rapidamente para o campo de ataque para o Fortaleza. Sai jogando com Zé Wellington. Opa! Pegaram o Zé Wellington, hein? E a arbitragem mandou o lance seguir. Não marcou falta, não. Recupera a posse de bola o time equatoriano mais uma vez com Martínez. Martínez no campo de retaguarda. Vem demais, Zé Wellington. Guerreiro em campo, Zé Wellington. Ele sofreu a falta que o árbitro não marcou. Recuperou a posse de bola no campo de retaguarda para o time do Fortaleza. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Fortaleza pelo lado esquerdo do campo. Vem Bruno Pacheco para fazer o levantamento à frente. Para na primeira trave. Vem o escanteio pro Leão. Cruzamento pela ponta esquerda. 2 vezes o Bruno Pacheco. Toca na perna do Quinteiro. Se perde. Primeiro escanteio pro Fortaleza fazer a cobrança aí, hein, Ramiro? E mais uma oportunidade agora pelo lado esquerdo de campo. O delay, aliás, a chegada pelo lado esquerdo de campo. Delay que teve o time do Fortaleza para avançar. Acaba perdendo a bola. Ganha escanteio. Vem pelo lado esquerdo de campo a equipe do Leão. Pochettino para fazer o levantamento, hein? Tá o Pochettino também o Guilherme. Os dois por ali. É o Guilherme que pediu passagem para fazer o levantamento. O primeiro escanteio para o time do Fortaleza, lado esquerdo. É agora Leão. Quem sabe 10 minutos primeiro tempo. Tite na grande área. Tinga a mesma coisa. O árbitro gosta de uma resenha. Vai lá Jesus Valenzuela, dá uma bronca em todo mundo, que os caras estão se agarrando, estão se puxando por lá. É escanteio para fazer o levantamento o time do Fortaleza. 11 minutos, primeiro tempo, comecinho de jogo 0-0. Vale o caneco, vale o título histórico. Guilherme tá concentrado pelo lado esquerdo, já tá autorizado. A bola viaja a primeira trave, sobe bem de cabeça por ali a Dé. Ela fica viva na grande área, bate-rebate, tocou ali no braço do jogador do Fortaleza. A arbitragem paralisa e marca a falta do campo de retaguarda aí, Ramiro. Porque o Pochettino tentava dominar, mas antes ela acaba resvalando no próprio braço do jogador, num bate-rebate na grande área. Bola pro time da LDU, que busca seu segundo título de Copa Sul-Americana. E a Bandeirante gira para você, ouvinte torcedor do Brasil. Tempo o placar no futebol. 11, primeiro tempo. Tá lá no placar do Uruguai em Punta del Este. Decisão Copa Sul-Americana continua. Fortaleza e LDU empatam por 0-0 do Vale. Capela em Montreal, no Canadá. O técnico Arthur Elias estreia pela seleção brasileira feminina. Por enquanto, tudo igual entre Brasil e Canadá, 0-0. Fernando Fernandes, 12 minutos, primeiro tempo, por enquanto 0-0. Fortaleza aos pouquinhos vai dando uma saidinha a mais, hein? Passou aquele sufoco da estreia, aquele susto, a adrenalina baixou, começaram a colocar a bola no chão e agora tá pressionando, tá prendendo a LDU no seu campo. Melhora o Fortaleza, uma melhora tranquila, pequena, mas mostra evolução nesse momento. E vai tentar partir pro contra-ataque rápido a equipe da LDU pela ponta esquerda do campo. Vai se mandando por ali o camisa número 24, que é Guerreiro. Paulo Guerreiro invade a grande área, puxa pra perna esquerda, vem o cruzamento, desvia na primeira trave Tinga. Ele faz o corte, Marinho é quem domina, já perde a posse de bola, tá valendo tudo isso aí. Bico da entrada da grande área pela ponta esquerda de novo com Guerreiro. Vai partir pra cima da marcação do Tinga. Bola pelo meio do bate-rebate, fica nas mãos do João Ricardo. O jogador da LDU na crocodilagem pediu pênalti, nada a marcar, hein, Ramiro? Nada marcado, aliás, o Titi tava por lá para afastar essa bola, experiente, 31 anos, corta essa bola, sobe o Fortaleza. Vai tentar descer o time do Fortaleza, aí marcado por 2 jogadores, é obrigado a começar mais atrás por ali, Bruno Pacheco. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta, sabe com o quê? Com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com.
Campo de retaguarda para o time do Fortaleza dominar e sair jogando. 13 minutos, primeiro tempo. E a Bandeirantes transmitindo para você a emoção da Copa Comebol Sul-Americana. Vale o caneco, vale o título por enquanto 0-0. Fala, Fê, Desculpa, Paulo, imagina. a gente percebe uma mudança aí depois desse ataque do Fortaleza. Vamos ver, esse ataque deu em nada, né? Caio Alexandre tentou levar pro fundo, acabou dando tapa na bola por ali o jogador da LDU. Pode falar, Fê. Você pode perceber que a LDU tá dando campo agora para a equipe do Fortaleza, tá apostando na velocidade de Johan Julio e na experiência do Guerreiro para finalizar. O Fortaleza tá indo, tá empurrando o adversário para a intermediária defensiva e tá começando a ficar melhor, tá gostando do jogo Fortaleza. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque Nakata. Fernandinho Fernandes nos comentários com as reportagens do Pedro Ramiro. Plantão esportivo da Bandeirantes. Tem ele, Paulo do Vale. E já, no comando do intervalo inteligente Bandeirantes da jornada esportiva, tem Alexandre Pretzel. A bola volta do campo de retaguarda mais uma vez com Tinga. Marcado por 2 jogadores. Obrigado a começar mais atrás com o goleirão João Ricardo. Sem muita pressa, trabalha e está jogando o time do Lion no campo de retaguarda. Bola aberta pela ponta esquerda com Tite. Se manda, vai embora. Agora sim o time da LDU dá aquela recuada, dá uma respiradinha porque marcar em cima o tempo inteiro vai ser duro. Aí o Tite vai pro levantamento inteligente, tenta buscar a velocidade do Marinho. Sobe, vem de cabeça, faz o corte Quinones. No círculo central do gramado, outra vez Piovi. Tenta fazer o levantamento em profundidade, saiu esquisito por ali. João Ricardo dá um tapa e conserta a Tinga. Essa bola volta viva mais uma vez com o Zé Wellington. Zé Wellington recupera para o time do Fortaleza, tenta trabalhar no corredor central. Toca na bola por ali, Martínez, a bola se perde na frente do banco de reservas, o técnico Luiz Ubeldia, comandante da LDU. Lateral que favorece o time do Fortaleza para fazer a cobrança. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, por que Nakata? Lateral do Tinga, já cobrado em cima do Marinho. Outra vez, passe em profundidade. Marinho tentou fazer por ali um chapeuzinho. Acabou se confundindo com a bola. Lateral no campo de retaguarda para o time equatoriano cobrar. Bandeirantes, pede, Bandeirantes gira. Tempo o placar do futebol. 15, primeiro tempo. No placar da Bandeirantes em Punta del Este, no Uruguai, continua a decisão. Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU, 0-0 do Vale. E hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro, 7 da noite, América Mineiro e Grêmio, Palmeiras e Bahia com transmissão da Rádio Bandeirantes e 9 da noite, Atlético Mineiro e Fluminense. Um abraço especial para Felipe Vieira, grande Felipão, torcedor do Grêmio demais, hein? Tá feliz com o momento do Grêmio. Acho que ele bateu o carro agora também, né? Nosso apresentador aqui do Band News TV, grande Felipe Vieira. Um abraço para você também que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com imagens da transmissão. Vamos juntos! É o Lion da decisão da Copa Sul-Americana. É engraçado, né? Tem muita gente que fala Lion, que chato falar Lion, mas a torcida adotou, a torcida gostou do apelido, né, Fernandinho? Tomara que dê sorte. Tomara, exatamente. E tá dando por enquanto. Quer inventar demais. Aí também. Calma. Pois é, vai na moral, vai na manhã do gato, né, Calabreso? Vamos ver, lado direito, o Piovi tenta escapar da marcação, toca na bola por ali, bem demais o Bruno Pacheco. Ela se perde em lateral no campo de retaguarda para ele deu fazer a cobrança sem muita pressa. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Vai de 99. Lateral mais uma vez que favorece o time da LDU. Lá pelo lado direito tem o Quinteiro. Quinteiro tá sendo vaiado. Você ouve o som ambiente da Bandeirantes do estádio. Quinteiro demora uma eternidade para fazer a cobrança. Agora sim, solta a bola curtinha com Adé. Adé marcado por 2 jogadores. Trabalha mais uma vez pela ponta esquerda do campo com Rodrigues. Aí Rodrigues mais atrás com Quinones. Quinones inverte o jogo. Sai jogando lá pela ponta direita do campo de retaguarda com Quinteiro. Vai pro levantamento à frente, sobe na carequinha de Tite. Ainda fica viva no círculo central do gramado de novo com Piovi. Escapou bonito da marcação do primeiro, do segundo. Fortaleza recuperou a posse de bola e é com o Marinho. Se invadir a grande área, pode fazer o gol. Puxa para a perna esquerda para fazer. Marinho vai fazer o golaço em cima do lance. Conseguiu cortar. No bate-rebate vai fazer. A Fortaleza bateu em cima da marcação de novo. Olha, o Marinho fica louco da vida. O Marinho pede pênalti no lance, mas ele demorou demais. Ele fez 3 cortes até finalizar e sobe o primeiro cartão amarelo do jogo em cima do Caio Alexandre. Aí, Pedro Ramiro. Na melhor oportunidade do Fortaleza na partida, Marinho se livrou de 1, 2, 3 marcadores na cara do gol, demorou demais para chutar e na sequência o Caio Alexandre acaba levando o cartão amarelo. Quase marca o Fortaleza, por enquanto 0-0. Fernando Fernandes, o Marinho demorou demais, foi uma ótima jogada, mas ele quis enfeitar. Marinho sendo Marinho e o Caio Alexandre toma cartão amarelo primeiro do jogo, Fernandinho. Pois é, o que aconteceu é que o jogo tá tão tenso que os jogadores não estão arriscando. Isso se refletiu agora na situação do Marinho. Uma bola roubada no meio campo,
a marcação é extrema dos dois lados e por isso surge um lance no momento de erro e de roubada de bola. O Marinho vacilou, poderia ter batido. Quando ele deu o primeiro corte, era caixa. Exagerou na dose. Muito xarope ou muita água mata a planta, hein? É verdade. E o Vojvoda, ele ficou louco da vida na área técnica. Geralmente é um treinador mais sereno, mais tranquilo. E o Caio Alexandre recebe o cartão amarelo porque ele acabou acertando sem querer com o antebraço o rosto do jogador adversário. Tá recebendo atendimento aí o atleta, me parece ser o Quinteiro, hein? Tá por lá o Quinteiro e que inclusive acaba levando até um choque um pouco mais forte. E o Martínez também tá por lá. O Martínez que tá sentindo nesse momento, o atleta da equipe da LDU. Acaba levando um choque ali do cotovelo. Fato é que recebe o atendimento médico. Fortaleza quase marca. Inclusive o detalhe, até a gente esqueceu de falar um pouco antes, no início da partida. A taça que foi levada por um ídolo da LDU e por outro do Fortaleza, Marcelo Boeck. Campeão com um clube em que inclusive fez parte da reascensão, da ascensão, aliás, do clube da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. Goleiro Marcelo Boeck foi um dos responsáveis por levar a taça da Copa Sul-Americana. Tá recebendo atendimento o atleta da LDU, mais uma vez o Martínez, camisa 16, e foi um lance curioso, né, Fernandinho? Aproveitar pra gente prosseguir que o jogo tá parado. Ele dá o passe, ele vai escapar no vazio, e aí ele abaixa a cabeça, e aí o Caio Alexandre vai se proteger, e o antebraço do Caio pega no rosto do Martínez. Aí ele tá caído aí, recebendo atendimento. Eu acho que ele desequilibrou na hora do arranque, e acabou favorecendo o choque, e o juiz... Nossa, como ele vai respirar, eu não sei, né? Boca, né? Porque não pode jogar sangrando, né? E o jogador, o Caio Alexandre, foi para matar a jogada. E a circunstância acabou, o juiz acho que fez certo, ele acabou evitando um contra-ataque, foi lá para matar, não tem jeito. Olha o risco que corria, perdeu o gol lá, poderia ter tomado um susto do outro lado, acabou tomando apenas o amarelo, que com 20 minutos de jogo é muito cedo para alguém estar amarelado. Sem dúvida alguma. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila, viu? Só como você vive apostando, Estrela Bet jogou, brilhou! Bandeirantes vai girar pra você, tempo e o placar do futebol. 20, primeiro tempo! Copa Sul-Americana, decisão, vale o título. Continua tudo igual em Punta del Este, no Uruguai. 0 Fortaleza, 0 LDU do Vale. Reta final na Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma está vencendo o Sampaio Correia por 3-0. E também o Ituano e o Mirassol vão empatando sem gols. E agora mais uma falta a favor da LDU. Johan Ruller esperou o contato veio, contato faltoso e o Marinho fica na reclamação. E o Marinho até fala, não encostei direito dele, não encostei, mas o fato é que ele acaba deixando uma rapa em cima do jogador do time da LDU, Johan Júlio. Tem uma oportunidade boa, o time de Quito para cobrança pelo lado esquerdo. O Fernandinho falou tudo, né? O Fortaleza, obviamente, primeira decisão continental da sua história, do futebol nordestino, diga-se. E tá sentindo, obviamente, atenção no goleiro João Ricardo, goleirão da equipe do Fortaleza. Ele tá sol jogando no rosto contra o dele. sol, exatamente. Sol no rosto dele. Ele tá jogando contra o sol, poderia meter um bonezinho aí para dar uma segurada. Mas o problema é que nós estamos vivendo um momento do pôr do sol, a hora que a incidência vem justamente na direção dos olhos. Olha lá, João. Olha lá, o levantamento, veio desvio de cabeça, a bola fica viva na grande área. Marinho cortou, mas cortou errado, veio desvio de cabeça, a bola vai pra fora. Pra sorte do Lion, tocou de cabeça por ali, meio esquisito. O camisa número 14, o Quinteiro, a bola se perde em tiro de meta pra fazer a cobrança e de fato, o sol tá incomodando uma barbaridade o goleiro João Ricardo, hein, Ramiro? E é até o goleiro que inclusive chegou há pouco na equipe do Fortaleza, teve uma passagem até pelo Ceará, o João Ricardo. O fato é que ele acaba conseguindo afastar essa bola pro time do Fortaleza que sai agora pelo lado esquerdo, aliás, o LDU. LDU para fazer a cobrança pela ponta esquerda mais uma vez com Quinones. Ele joga a bola com o Johan Rulli, agarrado no primeiro, no segundo, consegue ganhar da marcação árbitra. Juizão, ele paralisou e marcou a falta, hein? Marcou a falta do Tinga no agarrão em cima do Johan Rulli. E o Tinga tá falando assim, não segurei, não agarrei. Tá reclamando uma barbaridade com a arbitragem do jogo aí, Ramiro. Experiente Tinga é um dos jogadores que mais vestiram a camisa da equipe do Fortaleza. Aliás, o Felipe Vieira até me lembrou aqui do Marcelo Boeck, campeão do mundo pelo Inter, campeão da Copa Libertadores também, ídolo do Fortaleza. Metade da primeira etapa, lado esquerdo, rente à linha lateral. É um
praticamente escanteio com muito mais ângulo. Tá autorizado para fazer o levantamento. Vem o desvio de cabeça, conseguiu fazer o corte por ali pela ponta o Tite. Vem de novo, cruzamento para Adé, bate, rebate, tenta buscar por ali Guerreiro. A bola volta com o Tite mais uma vez. No campo de retaguarda, Tinga se livra da posse de bola. E ela volta lá no campo de retaguarda, vai tentar subir a marcação, pressão agora o time do Fortaleza, hein? Apenas um único jogador do Leão lá no ataque. E é o momento que a LDU começa a colocar as garrinhas de fora, hein, Fernandinho Fernandes? 0-0, 23, primeira etapa. A LDU tá aproveitando que a equipe do Fortaleza não consegue se articular. Não tem 2, 3 passes que não aconteça um erro. As jogadas não estão fluindo. A dinâmica do jogo do Fortaleza não está acontecendo. E a LDU está se aproveitando. Pode perceber que ela avançou a marcação mais uma vez. E o Fortaleza não consegue oferecer perigo para o adversário. Não dá 3 passes em sequência. Essa é uma situação delicada, precisa ser corrigida. E eu acho que leva em consideração também, João, para esses jogadores do Fortaleza, é um renascimento do futebol. Tem muitos deles que são experientes, como o próprio Tinga, é a segunda vez, como disse o Ramiro, a terceira vez que ele passa pelo Fortaleza, alguns jovens que estão despontando. Então esse também é um momento de reencontro, de recomeço de carreira, apesar de muita gente experiente. Mas a verdade é que o Fortaleza, nos últimos 5 minutos, não consegue articular 3 ou 4 passes em sequência, olha aí. E vários jogadores tratados como refugos, né? Jogadores que muitas vezes não deram certo em outros clubes. Contrata, vamos ver o que dá. E olha só o que deu. Me lembra o Bragantino de 90. Opa! Que foi campeão paulista do Lucha. Eles trocaram, tinha um zagueiro do Bragantino, me fugiu o nome dele, que foi trocado por uma Kombi que veio cheia de jogadores do Guarani, Mauro Silva, vários deles vieram de Kombi, o Mauro contou essa história. E eles foram trocados por um zagueiro, me fugiu o nome, era um zagueiro famoso, foi pro Guarani, acho que chegou não sei se era o André Cruz, cara, chegou a jogar depois na seleção brasileira. Não era o Ronaldo, não, acho que era o André Cruz, que foi trocado, mas eles vieram de Kombi, vieram 6, 7 jogadores do Guarani naquela leva. Márcio Santos, não? Não era o Márcio Santos, não, acho que é o André Cruz mesmo. E talvez esteja enganado, mas a verdade é que vieram uma Kombi e os caras foram campeões paulistas. Você vê o Mauro Silva brilhando na Europa, outros jogadores arrebentando. Cada um não era o nem história, não. Né? A gente vai lembrar do longe da jornada, ó. 25 do primeiro tempo, continua 0-0 para Fortaleza e LDU. É a decisão da Copa Sul-Americana que passa pelo microfone de esportes da Bandeirantes. Bola volta mais uma vez para o campo de retaguarda, conseguiu escapar legal para ali o Quinteiro. E aí na dividida, no pé de ferro, o Bruno Pacheco acabou ganhando, desvia no jogador da equipe adversária. E olha, uma cena nojenta agora. Uma nojenta. Que o algodão do camisa 16, o Martínez, que recebeu aquela pancada do Caio Alexandre, tá pendurado e pingando sangue. Quer dizer, a arbitragem tá deixando o porco rolar, hein, Ramiro? E é bem na narina direita, tá saindo de vez ali o algodão. Ele que acabou levando uma pancada na jogada anterior, no próprio cotovelo, no rosto, aliás, cotovelo do jogador do Fortaleza. Sente bastante o Martínez. E a gente também. Nossa, sem dúvida. Aí o Zé Wellington consegue recuperar a posse de bola mais uma vez para a equipe do Fortaleza. A bola volta com o Marinho. Foi agarrado, hein? Foi empurrado, o árbitro paralisa e marca a falta em cima do atacante do Fortaleza. Foi o zagueiro Vitor Hugo que foi trocado pelos jogadores do Guarani em 1990 e começou a ser montado o time campeão. Foi o Vitor Hugo, não foi o André Cruz, me perdoe. Foi um grande zagueiro, mas acabou depois não tendo muita vantagem, mas ele foi trocado por inúmeros jogadores do Guarani. Sorte do Guarani, né? Por um lado. E do Bragantino, e do Bragantino, dos dois, né? Exatamente. Com aquele timaço. Vários jogadores, e principalmente do Bragantino, que acabou chegando naquela decisão em 90 com o Luxemburgo, enfrentando o time do Nelsinho Batista, a decisão do Novo Horizontino, exatamente. Foram os dois treinadores realmente despontaram, né? Exatamente. Aí o Fortaleza vai tentar descer pelo lado esquerdo, tentou receber a posse de bola do Bruno Pacheco lá na faixa do campo, no campo de defesa, e aí deu um tapa na bola, outra vez a cobertura Quinones, joga a bola para fora, lateral que favorece a equipe do Fortaleza. Lateral já cobrado, vem o desvio, o árbitro paralisa e marca só tiro de meta. A última tocada da bola foi o Caio Alexandre, que nem fica na reclamação, hein, Ramiro? E ele tenta oportunidade pelo lado esquerdo de campo, mas estava fechada a porta da equipe da LDU. Ganha tiro de meta, por enquanto 0-0, 27, primeira etapa. Tinha certeza que o Kombi estava lotado. Trocaram o Vitor Hugo por 7 do Guarani. Misericórdia. Rapaz. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima.
27 do primeiro tempo, continua 0-0, jogo bastante truncado, decisão ninguém pode errar, jogo único, qualquer empate, vamos para as penalidades. Aí levantamento à frente, tentou fazer o domínio por ali, Guilherme, já perde a posse de bola, outra vez Quinteiro, chega para fazer o contorno, fica com a posse de bola, vai tentar cruzar a fronteira rapidamente a equipe da LDU, Zé Wellington gigante, recupera a posse de bola, pelo menos terceiro desarme nesse meio campo, Zé Wellington jogando muito nesse primeiro tempo, bola volta no campo de retaguarda com o time do Fortaleza para dominar e sair para o jogo com o João Ricardo entrega a bola com o Brites, aí Brites enfia essa bola para Caio Alexandre outra vez mais atrás com o Brites, marcação individual, pressão do Paulo Guerreiro, é obrigado a lançar a posse de bola para frente, mais uma vez Bruno Pacheco recupera para o time do Fortaleza, fica um bate, rebate, um perde e ganha danado, é decisão, a Copa Sul-Americana, hoje descobriremos quem é o vencedor, quem é o campeão, e quem sabe o Lion, quem sabe o Fortaleza, o time brasileiro, aí Tinga, tenta fazer o levantamento à frente, não consegue fazer o domínio por ali do Tcheiro, ela fica viva no bate-rebate, na intermediária, campo de retaguarda para o time da LDU dominar e sair para o jogo com o Piove, aí Piove vai para o levantamento para o Johan Rulli, hein? Aí é perigo, Johan Rulli domina, invade a grande área, bico da entrada da grande área, em cima da marcação do Tinga, puxou para a perna direita, vem o chute, ele engatilhou um canhão e soltou uma biribinha, hein, Ramiro? Foi uma biribinha, até ser uma responsabilidade, tava guardando um pancadão por lá, só que vai um pancadinho, bate pra fora, 0-0. Um abraço pra Marcos Chiocchini, o dono de Araraquara, a Morada do Sol. Tiro de meta pra fazer a cobrança, no momento que a Bandeirante gira pra você, sabe o que, do Vale? Tempo e placar do futebol. 29, primeiro tempo. Tá lá no placar em Punta del Este. Vale o título da Copa Sul-Americana, por enquanto tudo igual. Fortaleza e LDU 0-0 do Vale. E hoje pela Premier League o Chelsea perdeu para o Brentford por 2-0 e o Arsenal goleou 5-0 para cima do Sheffield United. Levantamento buscando a velocidade do Marinho, a bola quica no gramado, vai embora, tiro de meta para fazer a cobrança, mais uma vez a LDU. Quinto sinal, Bandeirantes marcando para você, 5h30 da tarde, aproveitar que o jogo tá parado, um abraço aqui pro Luiz Pazini, tá bravo aqui o Luiz Pazini, um abraço para você, Luizão. O Valdir Ribeiro, Francisco Silva, um abraço especial pro Martins, Yusuki, Vivaldo, Zenilda, Matos Filho, Fátima, José Carlos Ferreira. Ei, José, gente boa demais, está sempre com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tiro de meta já cobrado, tem desvio na cabeça do Tinga. Bola se perde em novo lateral que favorece a equipe da LDU para fazer a cobrança. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque Nakata é tudo azul pela frente, é Nakata. Fernando Fernandes, 30 minutos, primeiro tempo, 0 Fortaleza, 0 LDU. Tivemos assim um grande lance até aqui no primeiro tempo, hein, Fernandinho? O do Marinho, a grande preocupação dos dois times nesse momento é não perder. Depois, se der, eles vão tentar ganhar. Vão empurrar o jogo, vão levar pra frente. Aí, ó, o jogo não sai das duas intermediárias. Alguns momentos a LDU um pouco mais agressiva, porque tem jogadores muito velozes no contra-ataque. E o contra-ataque com o Marinho também, que é muito veloz, não tá funcionando, não tá dando certo. O Lucero, a bola não chega lá pros caras na frente. Esse que é o grande problema. Chegou mais pros atacantes da LDU do que para o pessoal do Fortaleza. E o Guilherme erra outro passo. Torcedor do Fortaleza, você ouve ao fundo da Bandeirantes, já começa a pegar, não no pé, tá apoiando uma barbaridade, mas fica chateado porque de fato o Fortaleza tá errando muitos passes do campo de ataque. Não é fácil, é esse momento que você vê se o jogador é um cara de decisão. Opa. Não é fácil, não é fácil essa responsabilidade, essa possibilidade de entrar para a história. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque Nakata, é claro, é tudo azul, é Nakata. Fortaleza, lado direito, vem o Tinga, ó, falei, outro levantamento à frente, você ouve aí. De fundo, alguns aplausos, torcedor do Fortaleza aplaudindo. Só que outra vez o passe foi muito equivocado. Estão se livrando da bola, não estão fazendo passes. Tá queimando a bola no pé, né? E o Tinga, que até na entrevista coletiva antes da partida, disse que era o momento de desfrutar. Só que acabou não desfrutando do lance e perde a bola 0-0. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo, vai de 99. Tiro de meta já cobrado pelo time da LDU. Recupera a posse de bola pela ponta esquerda do campo rapidamente a equipe do Fortaleza. Bola aberta com o Guilherme. É obrigado a começar mais atrás com o Bruno Pacheco. Aí mais atrás com o zagueiro Tite. Tite domina, sai jogando. Campo de retaguarda, sem muita pressa. Abre bola com o Brites. Aí o Brites na marcação individual. É obrigado a começar mais atrás, mas ele tenta o levantamento à frente e deu certo com o Marinho. Aí o Marinho tomou uma bordoada em arbitragem, mandou o jogo seguir. Pochettino faz o break em cima da marcação. Mais atrás com o Zé Wellington. Zé Wellington tá aí o carequinha, fazendo a inversão da direita para a esquerda. Muito inteligente o Zé Wellington. Trabalhando mais atrás com o
Brits. E aí mais atrás com o goleirão João Ricardo, hein? E vai subir a marcação, pressão, time da LDU com o Paulo Guerreiro. Levantamento à frente do João Ricardo, buscando pela ponta direita para subir de cabeça por ali o Quinones. A bola se perde em novo lateral que favorece o Fortaleza para fazer a cobrança. Mas diz aí no clássico da semana quem leva, em o time da casa ou o visitante. Viu só como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Lateral que será cobrado pelo time do Fortaleza, pertinho da bandeirinha de escanteio. Lateral que vai virar um escanteio, latereio. Vem o Tinga para fazer o levantamento, capitão do time. Joga na grande área, vem desvio na... Tentou fazer o domínio para ali, o Luthiero foi meio esquisito, poderia ter batido, mas ele tentou o domínio. Outra vez, vem pro levantamento à frente, sobe bem de cabeça, cai Alexandre. Cabeceia a bola e a arbitragem em cima do lance, paralisa e marca falta a favor do Fortaleza. E os jogadores do Leão do Piscina, à frente da área técnica do Juan Pablo Voivoda, pedem o cartão amarelo, hein, Ramiro? Pedem o cartão amarelo, inclusive estava por lá o camisa 8, Caio Alexandre. Ele tentou escapar da marcação, atleta de 24 anos, que inclusive pertence ao Vancouver Whitecaps. Ele acaba sofrendo a falta, o árbitro não dá cartão amarelo. Mais uma oportunidade, próxima área dos técnicos, lado direito, vem o Fortaleza. Vem o Fortaleza, o jogo tá amarrado, uma barbaridade. Daqui a pouquinho no intervalo inteligente você confere. Alexandre Pretzel, Fernando Fernandes, Pedro Ramiro e também Paulo do Vale. Todo o primeiro tempo, a Bandeirantes transmitido para você. Toda a segunda etapa você vai ouvir conosco também. Persistindo qualquer empate, 0-0, 1-1, 10-10, 1000-1000, não importa. Vamos para as penalidades, mas tem muito jogo pela frente. 33 jogados desta primeira etapa. Tá faltando o jogo, hein? Oi? Tá faltando o jogo. É. Tá feio o negócio. Tá feio. Geralmente, jogo único, decisão. Os caras ficam com mais... É como você falou, Fernandinho, eles primeiro não querem perder. E aí depois, se der pra dar uma assuntada, uma beliscadinha ali, 1-0, aí tá bom, né? Mais ou menos é assim o padrão de uma final única. Garantimos a pizza. Exatamente. Aí o levantamento pro Luthiero, tentou fazer o domínio Marinho. Afasta, tira o perdão, coloca ali a bola pra fora, lateral que favorece novamente o time do Fortaleza para fazer a cobrança. E toda vez que tem um lateral, o Zé Wellison pegou a bola e falou, Tinga, joga lá. O lateral vai virar um escanteio. Vai jogar a bola na grande área. Zé Wellison dentro dela. Marinho também. Exatamente, o Cucabol. Bem lembrado, Fernandinho. O Tinga beija a bola. É o momento de fazer história. Lateral curtinho no bico da entrada da grande área. Vem o levantamento, o Luthiero dentro da grande área. No bate-rebate vem para Marinho. Sobra para Zé Wellison. A bola fica viva no bico da grande área. Levantamento para cá, Alexandre. Vem o Guilherme. Subiu de cabeça. E agora um lance muito preocupante. Porque dois jogadores se chocaram de cabeça. Me parece ali o Marinho e o Quinteiro. O Marinho, ele meteu o Joselito, porque ele saiu para antecipar a marcação. E aí ele dá uma chegada, realmente me pareceu até o cotovelo do Marinho pegar na cabeça do Quinteiro, que está estatelado, caído no campo de jogo aí. Preocupante a situação, Ramiro. Preocupante a situação do jogador da equipe da LDU. Até o Marinho se deu melhor, pelo menos nessa situação. O árbitro, inclusive, tá por lá, recebeu atendimento médico, já tá melhor o Quinteiro. 0-0 no Uruguai. 35 jogados. Primeiro tempo em Punta del Este. A Bandeirante gira para você. Tempe o placar do futebol. Primeiro tempo, continua, tudo igual, Fortaleza e LDU 0-0 na Bandeirantes, decisão da Copa Sul-Americana. Qualquer empate, vamos para as penalidades. E aí, PDV, quero saber da Ponte Preta, que fase na Série B do Vale. Vamos falar de coisa boa, Capela, porque o técnico Arthur Elias estreou com o pé direito na seleção feminina. No finalzinho do jogo, Debinha marcou e o Brasil venceu o Canadá por 1-0. Arthur Elias estreia com vitória no comando da seleção feminina, Capela. E agora um lance muito duro envolvendo o Brites. Subiu o cartão amarelo para atletas da LDU, me pareceu o Paulo Guerreiro. E é o seguinte, jogadores do Fortaleza partem para cima de Jesus Valenzuela, o árbitro do jogo, pedindo para que ele vá até o VAR. Porque o entendimento é que o Guerreiro solta uma cotovelada na cara do Brits. Vermelho. E pode ser um lance para vermelho, Fernandinho. Não tem conversa, cartão vermelho, não tem o que pegar. Ô, Guerreiro experiente, veterano. Dá um mole desse, poderia proteger, só abre a asa, só protege, deixa o zagueiro bater. Não tem o que reclamar, Guerreiro. Você deu. Se o cara olhar no VAR, é expulsão. Se olhar no VAR, é expulsão. E agora me lembra alguém acertou o gol até agora? Não teve nada até aqui. Nada. É uma finalização em direção ao gol, pelo menos por enquanto. Hein, velho? Então, o Guerreiro, ele tá maluco, batendo boca com o Marinho, tentando explicar. Eu subi com o braço aberto, mas não fiz o movimento. Então, Fernandinho acha que fez. O Pedro Ramiro tem talvez outra variação, mas fato é que o Brits
tá fora do campo de jogo recebendo um atendimento que a pancada foi brutal, hein, Ramiro? E não sei até se é impressão, porque a imagem que a gente viu de frente dá a impressão de fato que ele acaba encostando o cotovelo, só que eu não sei, até de lado muda um pouco a perspectiva, que ele acaba encostando o braço, mas ainda assim uma falta para cartão. E leva cartão amarelo o Guerreiro, bastante revoltado à beira do gramado, falta pro Fortaleza. Não chamaram o VAR? Não chamaram. O VAR não chamou, né? Que é o VAR que tem que chamar sim. nessa situação. Chama pra uma revisão, né? Não Olha, chamou. Eu tenho certeza que ele soltou o braço. Você jogou bola. Quem jogou bola sabe que ali não teve carinho. Uma coisa é subir com o braço para se proteger e para poder equilibrar. Outra coisa exatamente. Outra coisa é o movimento para trás que explodiu na cara, literalmente na fuça do Brits. E tem um jogador recebendo atendimento no campo de jogo da LDU e ele já fez o sinal que deu para captar aqui que ele não vai continuar. Tá pedindo substituição, vai mexer Luiz Ubeldia daqui a pouquinho nessa reta final de primeira etapa, hein, Ramiro? Vai mexer, inclusive ele tem atletas experientes no banco de reservas, entre eles o próprio Romero, o Alzugaray, jogadores que têm uma bagagem um pouco maior. Tá sentindo bastante por lá o atleta da equipe da LDU e pelo que tudo indica, não vai dar por atleta da LDU, tá sentindo bastante. Inclusive os jogadores do Fortaleza vão até pedir um pouco mais de pressa no atendimento médico, que acontece neste momento, ali bem no centro do gramado, atendimento médico para o jogador da equipe de Quito, do Equador. Já estamos com uns 3, 4 minutos de paralisação. Tranquilo. Muita paralisação nesse primeiro tempo, atendimento, lesão, sangramento no nariz do Martínez nesse primeiro tempo. E o Guerreiro está até agora falando que não fez nada, conversando com o Jesus Valenzuela, talvez para evitar essa chamada do VAR que ainda não aconteceu. E o Jesus Valenzuela nem vai, tá lá. viu? Não, nem vai. É que como o jogo não foi retomado, de novo, os caras vão ver o lance. Ele larga, né? Lógico que ele largou. Ele larga o cotovelo no rosto do Brits. O cotovelo dele passou do corpo dele. Tudo bem que ele estava subindo de cabeça, ele soltou o braço. E o Brits foi lá tirar satisfação com o Guerreiro, testa a testa, hein? Os dois deram testa a testa, se chocaram. O Jesus Valenzuela foi lá contemporizar e o Brits não pode cair na pilha do Guerreiro. O Guerreiro tá pendurado com cartão amarelo e talvez seja o momento de tentar pilhar o centroavante, que é bastante experiente, fez muita história no futebol brasileiro. Vamos para a mexida, primeira do jogo, o time da LDU mexe, quem entra, quem sai? Sai o 32 Ibarra, experiente Ibarra, que veste, aliás, a camisa 32 e tem 32 anos, e entra o 9 Alzugaray. Alzugaray entra com a 9 Ibarra, jogador que é muito importante para a equipe da LDU nessa temporada, 33 jogos, 3 gols marcados, 5 assistências, sente a posterior da coxa e tá fora. Bom, 3 minutos e meio de paralisação pelo meu cronômetro aqui, o árbitro obviamente vai colocar isso nos acréscimos, mas a mexida, Fernandinho, vai embora o Ibarra lesionado, entra Alzugaray, número 9. Pois não tem o que fazer, machucou, troca e vamos embora. Tomara que ele traga um pouco mais de coragem e criatividade pro jogo. E mais um? Mais um cartão amarelo, hein? Para jogadores do Fortaleza. O Guilherme, no levantamento, ele acabou usando o cotovelo também, segundo a arbitragem, e acertou o camisa 14 Quinteiro. Quer dizer, eu acho que o árbitro vai dar no mínimo aí uns 6, 7 de acréscimos, porque o que já teve de paralisação no primeiro tempo, e a arbitragem está sendo homenageada pelo torcedor. Sobe som aí, bicha! Torcedor do Fortaleza tá bravo, uma barbaridade aí, porque o Guilherme de fato ele vai disputar a bola e ele acaba, querendo ou não, né? Talvez não com o cotovelo, mas com o antebraço acertando o rosto do jogador Quinteiro. Você teve essa percepção, Ramiro? Tive também essa percepção, que ele acaba até utilizando o braço, não acerta o rosto, mas o Guilherme, artilheiro do time na Copa Sul-Americana, acaba levando o cartão amarelo. O Guilherme com 4 gols nessa competição. Tomou cartão amarelo do Guilherme aí, mais uma vez um lance paralisado, e assim vamos contabilizando, possivelmente que o árbitro vai dar de acréscimo já, hein, Fernandinho? Pois e o problema é que os jogadores estão pegando uma pilha que não é necessário. Nesse momento do jogo, cara, estão precisando jogar bola. Parar com o bate-boca, parar com essas entradas mais duras. Eu acho que a dificuldade que eles estão encontrando em campo, percebendo que estão errando demais, tem elevado a temperatura e os caras começam a perder aí a tranquilidade e é um caminho perigoso para o jogo. Até agora essa final está devendo. Nós não vimos nada até esse momento de criação, de articulação. Os treinadores vão ter que encontrar uma maneira dos seus jogadores jogarem, porque até esse momento eu vejo só omissão das duas equipes.
Zenilda, L'Oréal, João Prestes, Márcia Roberta Matos Filho, a MTV, Zenilda Matos Filho, Vitória Viana, a galera que participa no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra já sua conta da CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Retomada a posse de bola, mais uma vez no favor do time do LDU. Foi inteligente por ali o Adé. Adé é um jogador trançadão, cabelão ali. Interessante. Rastafari, é isso aí. Se eu tivesse matéria-prima, faria um bom rasta, viu? Agora você tem. Mais ou menos, né? Doutor Baltazar deixou grande, bonito, doutor Baltazar. Vida em grande fase, doutor Sanabra, hein? Doutor Baltazar Sanabra. Tá na fila, hein, Fernandinho? Deixou o homem novinho, rapaz. Eita, mas, olha, vou dizer uma coisa, é reflorestamento puro. Aliás, até o Adé, jogador haitiano, 1,90 m, 33 anos e que inclusive defendeu clubes até do exterior. Bom jogador, fez uma partida muito boa contra o São Paulo no estádio do Morumbi, culminando na eliminação do Tricolor naquela oportunidade. Ele lembra o Roque Júnior, né? Verdade, parece mesmo. Tem razão. Aí o Brites recupera a posse de bola mais uma vez, o time do Fortaleza vai se mandar para o campo de ataque, foi agarrado o Marinho. O árbitro paralisa e marca falta, não marca cartão amarelo, falta cometida em cima do Marinho pelo Quinones, aí Ramiro. E foi pelo lado direito de campo, bem próximo à quina da grande área. Mais uma oportunidade para o Fortaleza, tem o Pochettino, mestre nas bolas paradas, e também o próprio Marinho. Cobrança pelo lado direito, vem o Leão. Olha, João, começa a me preocupar a passividade do Arthur. Ele tá querendo levar na conversa, a temperatura tá subindo. Tomara que fique por aí. Tomara. Falta para o time do Fortaleza para fazer a cobrança. 43 do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem Alexandre Pretzel. No intervalo, inteligente Bandeirantes. É falta praticamente do bico da entrada da grande área. Um pouquinho mais para trás. A barreira fica também praticamente no bico da entrada da grande área pelo lado direito. E é uma falta que 2 jogadores estão por perto, hein? Guilherme com a perna direita. Marinho com a esquerda. Tite na grande área. Tá autorizado para fazer o levantamento. Vai Marinho. Vem pro levantamento. Marinho vem desvio de cabeça. A bola vai para fora. Ela quica, se perde, vai embora no desvio do Zé Wellison. O árbitro tá paralisando e pegando só um tiro de meta. É isso, Ramiro? E essa foi a impressão que eu também tive. O levantamento na primeira trave. Primeiro ela toca no campo de ataque no jogador da LDU. E depois me parece me encostando no Zé Wellison. Levantamento, tiro de meta para a LDU cobrar. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. É Tenda Atacado. Outra vez para recuperar a posse de bola do time do Fortaleza pelo lado esquerdo do campo com o Guilherme. Tem 2 escapando da marcação, deu um carrinho por baixo Quinteiro. Toca na bola, se perde em lateral, que favorece novamente a equipe do Leão do PC para fazer o levantamento. Adé, zagueirão haitiano, tá na grande área. Lateral já cobrado pro Fortaleza. Bola fica viva no bico da entrada da grande área pelo lado esquerdo com o Guilherme. Guilherme na tabelinha com Bruno Pacheco, obrigado a começar mais atrás. 1, 2, 3 jogadores em cima da marcação com Zé Wellison. Zé Wellison no círculo central do gramado, se manda, vai embora com o Brits. Tá aí o zagueirão do Fortaleza armando a jogada. 5 minutos já. Pouco, hein? 5 de acréscimo só. Só no lance o jogo ficou parado uns 4. Daqui a pouquinho o Fernandinho vai falar. Antes se manda a equipe da LDU. Vem pro levantamento à frente buscando Johan Julio. Vem pra cobertura Tinga, dá um tapa na bola, a bola se perde, lateral pra LDU fazer a cobrança. Só naquele lance do atendimento ao Martínez foram 4 minutos de paralisação que eu contei aqui. Aí ele dá 5. É mais um problema que se cria desnecessário no futebol. É interpretativo, o árbitro dá quanto quer e essa margem gera discussões. Porque os caras não criam algo específico e resolve. Sempre dão essa margem de interpretação. É verdade. E aí vai tentar novamente sair jogando o time da LDU. Tem que se fechar o Fortaleza. Bola levantada à frente, Bruno Pacheco. Bem demais para fazer o corte. Ele enfia ótima jogada com o Guilherme, mas foi só falar que ele deu de graça novamente para Rodrigues. Rodrigues, o círculo central do gramado, no campo de retaguarda com Quinones. Pela ponta esquerda do campo, novamente com Piove. Marcado por 1, 2 jogadores. Trabalha a bola um pouquinho mais atrás, novamente com Martínez. Aí bola no círculo central do gramado. Levantamento à frente, em profundidade. A bola quica, se manda, vai embora. Tiro de meta. Pegou muito mal da bola por ali o Piove. Johan Julio fica lamentando, estava livre de marcação na segunda trave, mas a bola foi forte demais e perde. Tiro de meta para o Leão do PC, Ramiro. Muita profundidade no passe, acaba não conseguindo chegar. Por enquanto 0-0, título que vai se encaminhando para uma decisão nas penalidades. Com quase 47 jogados deste primeiro tempo, o árbitro prometeu o jogo até os 50. Vamos juntos, e a Bandeirantes transmitindo para você a emoção. Tempo de descontos. Sempre me cobraram quando se falava desconto. São acréscimos, não são descontos. Exatamente. Que aparece ali no GC. Que coisa. Que coisa. Estamos andando para trás, né, Fernandinho?
Pois é, como o jogo. Exatamente. O jogo tá duro. Nenhuma grande oportunidade na primeira etapa. Vamos torcer para que o segundo tempo o Leão principalmente possa pelo menos finalizar gol. Coisa que ainda não fez nesta primeira etapa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 47, primeiro tempo, 0-0 por enquanto, Fortaleza e LDU. Levantamento à frente, Tinga sobe bem de cabeça, faz o corte de forma providencial. A bola volta viva na intermediária, campo de ataque para o time da LDU com o Guerreiro. Guerreiro já passou, pediu, recebeu para Piove, puxou para a perna esquerda, enfiou a bola para o Johan Julio, foi bem demais a cobertura Tinga. A bola volta pela ponta esquerda no campo de ataque com Quinones. Quinones, ótima bola com o Johan Julio, faz o break em cima da marcação, bem demais a primeira, bem demais a segunda, o Zé Wellison, marcando que nem um verdadeiro animal o Zé Wellison, em todos os lados do campo, joga a bola para fora, lateral que favorece a equipe da LDU para fazer o levantamento. Daqui a pouquinho tem ele, Alexandre Pretzel, no intervalo inteligente. Bandeirantes, mais tarde tem Palmeiras em campo e a Bandeirantes transmite tudo para vocês. E aí o Fortaleza tentava recuperar a posse de bola e o Tinga fez a cobertura. Última a tocar na bola foi o atleta equatoriano, tiro de meta, e a LDU reclama uma enormidade, hein, Ramiro? Reclama bastante, aliás, muitos lances de reclamação por parte da equipe de Quito, e a impressão que eu tive é que de fato o último toque foi do Gonzalez, jovem atleta, 20 anos, tiro de meta para o Fortaleza. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse agora braspress.com. 1 minuto e meio para terminar a primeira etapa, hein? 48,5, vamos até 50. Tiro de meta já cobrado pelo João Ricardo. A bola volta viva no campo de ataque para o time do Fortaleza com o Marinho. Marinho tenta fazer o domínio, perde a posse de bola, recupera da segunda, vai tentar descer o Marinho, tentou o passe em profundidade, a bola fica nas mãos do goleiro Domingues, sem muita pressa para fazer a firme e boa defesa. Fernando Fernandes, primeiro tempo. Gostaria de saber a sua nota para a primeira etapa, Fernandinho. Para resumir, nenhum chute a gol. Que nota você acha que eu dou para isso? Rapaz, uns 4 pelo esforço? 5? Pelo menos, vai. Vamos lá, estão transpirando, estão suando a camisa. Pelo mérito de chegarem até aqui, vai, vamos nessa. Exatamente. 4 passas de ano, né, Fernandinho? Acho que hoje precisa de um 6. O cara vai passar de ano. Pode ser o último lance do primeiro tempo, hein? Vamos juntos. Fortaleza vai tentar descer. Zé Wellison recupera na primeira, perde na segunda. Tenta subir de cabeça novamente. Paulo Guerreiro, ele perde a bola na altura para Tinga. Tinga recupera para o time do Fortaleza. O árbitro paralisa e marca a falta. É falta para o Fortaleza no campo de ataque. Caio Alexandre pendurado, já tem cartão amarelo, fica ali na reclamação. O Zé Wellison sofre essa falta e o Fortaleza provavelmente joga essa bola na grande área, porque é o último lance do primeiro tempo, Ramiro. E você pontuou bem, o Caio Alexandre já tem cartão amarelo, tem que tomar cuidado da equipe do Fortaleza. Vai chuveirar na grande área, o último lance dessa primeira etapa. O Ariel falou, tô esperando um jogo mais aberto, pelo menos eu estava, o jogo tá muito truncado, é decisão, é Copa Sul-Americana, vale o título. Vem levantamento, Guilherme já autorizado, vem o desvio de cabeça, a segunda trave faz o corte por Ali Martínez. A bola volta mais uma vez pro time do Fortaleza para fazer o domínio com o Marinho, já perde a posse de bola, tentou o levantamento à frente, Zé Wellison, não há tempo para mais nada. Apita o centro do gramado, aponta o centro do campo do jogo, Jesus Valenzuela. O árbitro venezuelano coloca um ponto final na primeira etapa. Jogo truncado, praticamente nenhuma grande oportunidade, mas é isso, é decisão, é Copa Sul-Americana, vale o título histórico, ou para a LDU, ou para a Fortaleza. Por enquanto, estamos indo para as penalidades. Intervalo inteligente, Bandeirantes é com ele. Alô, estava sumido, mestre. Mestre Alexandre Pretzel, boa tarde, Xandão. Vim trazer conteúdo aqui, principalmente no intervalo. Obrigado. Nessa grande transmissão de vocês. Vem aumentar o conteúdo exuberante. Mudou o discurso? Não, veio para ajudar o Fernando Fernandes. Que não tá muito obrigado. Precisa de ajuda? Que não está acostumado com as nossas brincadeiras aqui, diárias e semanais. Eu acho que eu não ouço o Esporte Debate, cara. Eu venho pra cá, pra televisão à noite, ouvindo vocês. Agora eu torcendo pro Fortaleza, uma expectativa gigantesca e um jogo bem comum, né? Meia boca. Bem picotado para uma decisão de Copa Sul-Americana. Algum destaque, meu caro Pedro Ramiro? Diga lá. Detalhe para esse time do Fortaleza, que até o Capelanes pontuou aqui no fim da partida, tem o Guilherme pendurado. Ele é ao lado do Caio Alexandre, os dois únicos que tem cartões amarelos. E o técnico Juan Pablo Vojvoda, que pode conquistar o seu primeiro título de mais expressividade, tem no banco de reservas Fernando Miguel, Tobias Figueiredo, que é português, Benevenuto, Lucas Crispim, Silvio Romero, que costuma entrar ao longo das partidas, Pedro Augusto e
Iago Pikachu e Pedro Rocha, Machuca, Escobar, Lucas Sacha e também Thiago Galhardo. Pretzel. Muito bom, Pedro Ramiro, a narração do João Paulo Capelani, 0-0, se houver empate, prorrogação, né? Prorrogação, e se houver empate na prorrogação, decisão por pênaltis. Meu caro Fernando Fernandes, primeiro tempo bem abaixo do que a gente esperava, ou, por se tratar de decisão, nunca é um jogo interessante, sempre é um jogo duro, picotado e travado. Boa tarde, Pretzel. Eu não vejo assim. Acho que decisão, quando chega, tem que chegou, tem que jogar para ganhar, jogar para vencer. E olha, a impressão que passou, e pelo que a gente pôde observar, é que ninguém, primeiro, eles estão preocupados em não perder o jogo. Se der, em algum momento nós vamos ganhar. E eu justifico essa observação pelo seguinte: não teve um chute a gol. Não teve um chute a gol. Os goleiros não trabalharam, não foram exigidos. Então isso mostra o reflexo do que realmente é a equipe. E o que foi o jogo. E a gente percebe, a posse de bola, conforme a gente observou, é 60% no pé da equipe do Fortaleza, mas não sabia o que fazer com ela. Isso também acho que é fruto desse nervosismo, dessa possibilidade de reescrever a história de muitos jogadores, não querer, de repente, cheguei até aqui, porque eu vou entregar, porque eu vou me arriscar agora. A LDU, eu já dizia no início da transmissão, é mais time, é mais experiente, é mais forte, tá jogando melhor. O Fortaleza tá acanhado hoje. Não é o Fortaleza que a gente está acostumado. Um time corajoso, veloz, que vai à frente. Está tentando se preservar, fez isso, mostrou isso e está tendo uma dificuldade muito grande. Só teve 1 ou 2 momentos de preocupação numa bola, numa falta cobrada pelo Marinho, que a bola desviou e o Zé Alisson mandou ela para fora, mas assustou porque o desvio poderia encaminhar para a cabeça do defensor do Fortaleza. Aquela jogada do Marinho que ele demorou, quando deu o primeiro corte, poderia ter feito o gol. A LDU é muito mais perigosa. Toda vez que eles pegam a bola na frente, a galera do Fortaleza no estádio levanta. Porque você sabe que o Orhan Julio e o Guerreiro são jogadores que vivem um bom momento, apesar da idade do Guerreiro, mas a gente percebe que é um time que tem mais tranquilidade, mais segurança para o jogo. Ele entregou para o Fortaleza, vem cá, vem jogar. E a gente vai agredir, a gente vai te morder quando você der mole. E o Fortaleza não está conseguindo sair dessa armadilha. Não consegue dar 3 passes seguidos, Pretzel. Isso não é jogo de final. Tem toda a razão, tem toda a razão. Fortaleza sentindo o peso da história, né? De entrar para a história com todo o time, conquistar um título inédito para o Nordeste brasileiro, para o nosso futebol também. E não quer fazer história não conquistando esse título. Exato. Não quer escrever a sua história não conquistando o título. É um dilema que eles vão ter que resolver. Tem 46, eu acho muito mais fácil tentar resolver com a bola rolando, porque tem time, tem capacidade, do que arriscar nas penalidades. Eu acho que é mais temeroso. E o Marinho quer entrar para... O Marinho chuta no gol, né? Quer entrar para a história, para se consagrar. Sobrou, chuta no gol. Perdeu um gol incrível. Incrível na maneira que ele tinha de liberdade para entrar na área e fazer o gol. É um cara experiente, acostumado a fazer gol. Sabe que esse tipo de jogo, você tem uma ou 2 oportunidades para resolver. É o momento de você se consagra ou você vai ser cobrado. E acho que o Marinho, de repente, perdeu a chance, mais uma vez, de escrever seu nome na história de um time tão grande como é o Fortaleza. Fernando Fernandes comentando, Fortaleza e LDU 0-0. Se empatar, vai para a prorrogação. 30 minutos aí, se empatar na prorrogação também, aí teremos as decisões por pênalti. O Capelani me suou aqui do meu lado, aqui, ó. Tomara que vá para os pênaltis. Quero narrar pênaltis, né? Então vamos ver, porque ele quer entrar para a história também, quem sabe, com o título do Fortaleza, hein? Nota do narrador, Michel Lopes. Ele costuma perguntar para nós. Hoje eu pergunto para ti. 3. Nossa senhora. Comentarista. Não, 10, pô. Opa, 10, tá certo, 10. Né? Repórter. 8,5. 8,5. Eu daria um 8 pro Capelani. 8, tá aí. Notas e um 10 para você, Xandão. Muito obrigado, Fernando Fernandes. Segundo o Capelani, nota 3 não vai para recuperação no supletivo dele, né? Aonde? Não vai. Se não tirar 6, vai para recuperação. Se bobear, repete de ano, velho. 5h56 é o nosso intervalo Bandeirantes. Muita gente diz intervalo inteligente. E eu acho que é mesmo. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra cima
atacado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. 6-2 é o intervalo Bandeirantes. Daqui a pouco o segundo tempo de Fortaleza e LDU 0-0. Narração do João Paulo Capelanes. Comentários do Fernando Fernandes, Pedro Ramiro nas reportagens. Meu caro Paulo do Vale, hoje no plantão, destaques da Série B, o do Vale, porque o Criciúma ganhou, hein, cara? O Criciúma tá bem, hein?
E a Ponte Preta, hein, meu garoto? Tá feia a coisa. Pois é, né? O Guarani também, né? Sempre bom lembrar que ontem o Guarani perdeu pro Botafogo em casa 1-0, mas a situação da Ponte realmente é muito complicada. Perdeu por 2-0 para a equipe do Grêmio Novo Horizontino. E pode se complicar, pode entrar na zona do rebaixamento, dependendo do resultado da Chapecoense, que enfrenta o Tombense. Tivemos então essa vitória do Criciúma por 3-0 para cima do Sampaio Correia. O empate por 0-0 entre Ituano e Mirassol, e 7 da noite pela Série B tem Vila Nova e Atlético Goianiense. Jogo importante, né? Um clássico que também interessa muito na parte de cima da Série B do Campeonato Brasileiro, exatamente com a equipe do Vitória liderando com 64 pontos, o Sport na segunda posição com 59, mesma posição do Atlético Goianiense, que joga então, tem um jogo a menos, 59, o Criciúma então fica no G4 com 57. O Novo Horizontino encostou novamente com a vitória ontem contra a Ponte, 56. O Juventude neste momento está fora com 56, mas ainda joga nesta rodada. E o Guarani, que acabou perdendo, sétima posição, 55. E o Mirassol, oitava posição, 54. Série A do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco com a Rádio Bandeirantes, transmitindo direto do Allianz Parque, Pedro Martelli para Palmeiras e Bahia. Mesmo horário, América Mineiro e Grêmio, e 9 da noite tem Atlético Mineiro e Fluminense. Pretzel. Só para me ajudar, Vitória e Juventude se enfrentam amanhã em Salvador. O Sport pega quem? E o Juventude também? O Sport já jogou. O Sport ontem entrou em campo perdeu pro contra Ceará, vocês têm razão. O Ceará, né? Desculpa, perdeu pro Ceará 2-1. E o Juventude pega o Vitória 2-1. O Juventude pega o Vitória e o Atlético Goianiense pega o Vila Nova. É isso, né? Isso, exatamente. E amanhã tem Londrina e CRB 6h30, 7 da noite, Vitória e Juventude. Na segunda, Chapecoense e Tombense. Série B espetacular na reta final, com a transmissão da Band. Maravilhosa a Série B. E olha que discrepância. Na Série B a gente está vendo briga intensa pelos primeiros lugares. Sim. Os últimos lugares estão praticamente encaminhados, ou um ou outro que escorregar. Ao contrário do que a gente vê na Série A, que a briga maior é justamente na parte de baixo da tabela. E com o título encaminhado para o Botafogo. Pois é o que está acontecendo. Pois é, cara, mas eu acho que o campeonato da Série A tem mais equilíbrio, né? A Série B ela já tem o ABC rebaixado, o Londrina quase rebaixado, e aí tem Chapecoense, Tombense, Ponte Preta, o Sampaio com a derrota ficou numa situação ruim também. O Ituano com esse pontinho contra o Mirassol deu uma desgarrada aí. Acho que o Ituano não vai cair. Estão faltando, se eu não me engano, 5 rodadas. 4 rodadas agora. 4 rodadas para completa aquela 4 hoje é a 34ª. Cara, o Vitória já voltou. Já. Agora tá aquela briga, Sport, Novo Horizontino, Juventude, quem der menos mole ali. Se o Atlético ganhar do Vila Nova 7 agora, o Atlético praticamente caminha com 62 também pontos. Também o Atlético tá na briga, então com o Jair interessantíssimo. O Jair grande fez uma grande campanha. Que tem um rótulo de treinador de time médio e pequeno, e infelizmente parece que é verdade. Né? Parece que é, mas ele faz bons trabalhos, né? Faz bons trabalhos. Eu acho que aquele problema é a dificuldade da identificação. Você pega o Fortaleza, por exemplo, a identificação foi plena com o Vojvoda. Claro. É interessante isso. Segundo tempo, Fortaleza e LDU. Narração do João Paulo Capelanes. Às 7 horas tem Palmeiras e Bahia com Pedro Martelli, Rafael Oliveira e Gustavo Soler. Diga lá, Capelanes. Vamos lá, Pretzel, apito o árbitro Jesus Valenzuela. Vamos juntos no segundo tempo. Microfone de esportes da Bandeirantes com a finalíssima da Copa Sul-Americana. É a Bandeirantes transmitindo para você agora os 45 minutos finais de muita emoção e de decisão. Times voltaram com algumas mudanças, com absolutamente nada. Como é que tá a situação, hein, Ramiro? Por enquanto, sem mudanças. Sem mudanças. Fernando Fernandes, vamos lá no pique. Fernandinho definiu o Vojvoda a voltar sem mexidas. Você concorda com essa decisão aí, ô Fernandinho? Eu acho que a principal alteração que o Vojvoda deveria fazer, espero que ele tenha tentado com a sua equipe, é trazer paz e tranquilidade, porque os jogadores não estão conseguindo jogar. A bola tá pegando fogo, no pé dos jogadores. Acho que essa é a necessidade. Gente, calma, vocês sabem jogar, o nosso time é bem treinado, estamos há muito tempo juntos, chegamos até aqui. Como diriam, como você disse, desfrutem. Exatamente, aí os jogadores do Fortaleza estão reclamando de um possível pênalti no lance envolvendo o Lutero, cometido pelo Adé, mas a arbitragem fez vista grossa, não marcou absolutamente nada, né, Ramiro?
Verdade, acaba não marcando. Até a equipe da LDU gritou bastante antes da chegada do camisa 14 da equipe da LDU, mas nada. Bola para a equipe do Fortaleza, setor de defesa. Nada no Lucheiro, nada no Marinho, nada a marcar. E vem de novo o time da LDU na cara do gol. Tentou sair jogando pela ponta direita. Gonçalves invade a grande área. Vem o chute em cima do João Ricardo. Ainda volta viva no rebate. Tenta fazer o domínio para ali. Domingues perde a posse de bola. Recupera para o time do Fortaleza. O árbitro paralisa e marca a falta. É falta para o time do Leão do Pici. Falta do campo de retaguarda. E quase que a LDU, num bate-rebate tremendo na grande área, fez o primeiro gol. Saiu nos pés dele o João Ricardo, hein, Ramiro? É verdade. Aliás, o João Ricardo é um jogador que caiu nas graças da torcida, mas quase marca mais uma vez. Johan Júnior no meio do caminho, salvou o arqueiro da equipe da Fortaleza. E ele pegou mal na bola, meio que de tornozelo, tava ligadaço por ali o João Ricardo. Não pode dar esses vacilos do time do Leão do Pici, hein? Você ouvindo o sonsaço do time do Fortaleza com a sua torcida. É o som da Bandeirantes trazendo pra você todo o clima de dentro do campo de jogo. E o Fortaleza vai tentar descer de novo mais uma vez pelo lado direito com o Guilherme. Vem pro levantamento, vem desvio do gol! O levantamento à frente, o Guilherme ergueu a cabeça, levou para o fundo, fez o cruzamento. O Lucheiro é embaçado demais. O Lucheiro é embaçado demais. Ele antecipa a marcação, bate firme com a chapa, com a parte inteira do pé. Joga no contrapé do goleiro Domingues. No comecinho do segundo tempo, aos 3 minutos da segunda etapa. Guilherme tapa na frente, escapa da marcação, cruzamento, antecipa a marcação do Adé. O Lucheiro dá uma chapada linda, uma chapada nervosa para fazer história e para colocar o Fortaleza em toda a expectativa de conquistar o primeiro título internacional do futebol nordestino. O Fortaleza, o Lion, abre o placar do Uruguai. Lucheiro vai pra rede. Fortaleza, o Lion 1, LDU 0. A história está sendo escrita nos pés do Lucheiro, Ramiro. Naquele que pode ser o gol mais importante da história do Fortaleza, que em muitos momentos só será percebido no futuro, nas próximas gerações. Lucheiro recebe no campo de ataque, bate de perna direita, faz o 22º gol dele na temporada. Atleta que foi visto pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, e também quem trouxe foi Marcelo Paes, estava no Colo-Colo, abre o placar. O Fortaleza tem 1-0 no Uruguai. 1-0, Fortaleza tem que se fechar agora. Desce o time da LDU pela ponta esquerda, tenta descer com o Piove. Erga a cabeça, leva por fundo, tenta fazer o levantamento à frente. Tem Guerreiro na grande área pedindo a posse de bola. Bola que Johan Julio, vem o chute, a bola vai pra fora. Tiro de meta para fazer a cobrança, Fernando Fernandes. 4 minutos, segundo tempo, festa do torcedor nordestino, festa do Brasil, Fernandinho. Fortaleza 1, LDU 0. É aquela crueldade que torna o futebol tão fascinante, cara. Instantes atrás, no ataque anterior, a LDU teve a chance de marcar, boa defesa do João Ricardo, veio a primeira jogada construída pelo Fortaleza, uma jogada de linha de fundo, e ó, foi sensacional. O Guilherme levantou a cabeça quando ele colocou a bola à frente, percebeu a chegada do companheiro, e quem sabe agora o Fortaleza jogue futebol. Não pode cometer o erro de querer ficar para trás, se defendendo e dar espaço para a LDU, que é um time experiente, um time forte, que agora vai ter que partir para o jogo. A grande virtude do Fortaleza nesse momento é não se acomodar com o resultado, não deixar o adversário tomar conta e gostar da partida. 1-0 para o time do Fortaleza, vencendo o Lion, vencendo o Leão do Pici. Gol marcado pelo Lucheiro, tinha que ser dele, né? Sempre o Lucheiro, ele é embaçado demais, é muito fazedor de gols. E o Fortaleza vai tentar descer mais uma vez, já perde a posse de bola no seu campo de retaguarda. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo, vai de 99. Bola no campo de retaguarda outra vez para fazer o levantamento por ali o Tite. A bola fica no campo de retaguarda com o Martínez, quase perde a posse de bola. Tá agora com a moral danada o Fortaleza, hein? Subindo a marcação, pressão, partindo para cima, indo para ataque e abafando a LDU, porque um segundo gol aí, meu irmão. O Fortaleza vai abraçando o primeiro título internacional da história do futebol nordestino, hein? E o Vojvoda não muda de comportamento, ganhando ou perdendo,
Ele tá ali, cara, que serenidade, difícil, hein? Cara, é um gelo, né? Impressionante, homem de gelo. E aí o Fortaleza de novo, lado esquerdo com o Guilherme, puxa pra canhota, tentou escapar da marcação do primeiro, do segundo, solta a ótima bola pra Pochettino, cabe a finalização do Marinho, tapinha por cima da boca do gol, ficou nas mãos de forma esquisita por ali o Domingues, hein? Acabou tendo mais sorte do que juízo. A bola volta do campo de retaguarda com o time da LDU. Aí Johan Julio, hein? Tem que parar e só para na bala, é falta em cima dele. A arbitragem paralisa, marca falta, campo de ataque a favor do time da LDU. Aí, Ramiro. Aos 6 minutos desta primeira etapa. Aliás, vocês falavam há pouco do próprio Juan Pablo Vojvoda, o técnico que é de fato um homem de gelo, mas que se emocionou e chorou com a recepção da torcida do Fortaleza no Uruguai. Cartão amarelo para o Marinho depois da falta. Outro cartão amarelo, tem que ficar ligeiro aí o time do Fortaleza, porque já temos alguns pendurados aí. Marinho agora entra pra lista. Falta já cobrada no campo de retaguarda para a equipe da LDU. São 3 confirmando, né? Marinho, Caio Alexandre e Guilherme. Os 3 pendurados. A sorte são jogadores mais ofensivos do que defensivos, né? E aí teve um desvio na perna da marcação do jogador do time do Fortaleza. O jogo tá parado, escanteio para fazer a cobrança. Pois é, eu falei do Boné na primeira etapa. O João Ricardo tava defendendo contra o sol. E agora é a vez do Domingues. Baixa mais o sol, fica mais na direção do olhar. Complica. E o problema de jogador de ataque quando faz falta é que eles não sabem fazer falta. Exatamente, tem essa também. Dá aquele mole e vai pro cartão. Escanteio para fazer a cobrança, o time da LDU tá perdendo a equipe equatoriana. Escanteio para fazer a cobrança ao Zugaray. O Zugaray já está autorizado, faz levantamento um pouco mais atrás para tentar fazer o trabalho de jogada com o Adé. Levantamento à frente, vem desvio de cabeça, a bola se perde em tiro de meta para fazer a cobrança. E a bola era justamente pro Quinteiro e o Adé na grande área, hein, Ramiro? E foi na segunda trave, o levantamento era quase que perfeito, mas o Adé com 1,90 m acaba não conseguindo chegar. 1-0, o Fortaleza vai sendo campeão. Vai sendo campeão o time do Fortaleza, vai vencendo o Leão do PC a Copa Conmebol Sul-Americana. Mas diz aí, no clássico da semana, quem leva, hein? O time da casa ou o visitante? Viu só como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou! Alô, bem-vindinho, Maurício Zago Flock. Ei, que cuquinha! Tá todo mundo ouvindo o microfone de esportes da Bandeirantes. É isso aí. É a galera curtindo também no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos, vale o título da Copa Sul-Americana. Você vem conosco também em AM, FM, na faixa estendida, no aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br. O Fortaleza sobe som da nação nordestina, a festa do torcedor do Leão. O batuque tá retado, é isso aí, a galera feliz da vida com essa vantagem parcial importante, fundamental pro Fortaleza. Jogador do Leão caiu na grande área, a arbitragem manda o jogo seguir. Ela fica viva na circunferência, perto do circunferência central do campo de jogo para a equipe da LDU, que já recupera a posse de bola a favor do time equatoriano. Pelo lado direito do campo, Quinteiro, ele solta essa bola curtida novamente com Paulo Guerreiro, que perde a posse de bola. Volta a favor do Fortaleza, e a LDU agora se manda para ataque, vai tentar subir a marcação, pressão. A bola volta do campo de retaguarda com o goleiro João Ricardo, despacha lá para frente, tenta subir de cabeça por ali Marinho, toma uma pancada, mas o árbitro paralisa e marca o impedimento. O Marinho estava lá na banheira, tá voltando de posição regular e o árbitro paralisou muito bem, hein, Ramiro? Isso, ele foi tentar até dominar a bola no campo de ataque, mas já não valia mais nada, impedimento marcado, o Fortaleza vence 1-0, Capela. Eu vou falar o seguinte, viu, o Luthier, ele ficou na reclamação pedindo um pênalti. Na hora que o Rodrigues vai tentar fazer a fatiada, ele antecipa a marcação. A arbitragem mandou seguir, não marcou nada, o VAR a mesma coisa, mas os jogadores do Fortaleza reclamaram uma enormidade. A Bandeirantes vai girar para você, vale o título da Sul-Americana, tempo e placar do futebol. 10, segundo tempo. Em Punta del Este, no Uruguai, estádio Domingo Burguenho, vale o título da Sul-Americana. Continua Fortaleza, um gol marcado por Luthier no comecinho do segundo tempo. LDU 0 que vai partir para o ataque rápido. Ao Zugaray, puxou para a perna esquerda, cabe a finalização. Golaço! Gol da LDU! Ao Zugaray! E vou falar, foi um
golaço de perna esquerda e um gol de videogame. O argentino recebeu o levantamento lá na ponta direita, pertinho da bandeirinha de escanteio. Aí ele foi caminhando, a zaga do Fortaleza foi dropando. Ele puxa para a perna esquerda e escapa do primeiro. Puxa da perna esquerda e escapa do segundo. E aí ele aperta o finesse shot, R2 quadrado. Bate bonitinho, ela entra lambendo a trave direita. O João Ricardo se esticou, mas não teve jeito. Levantamento perfeito e a posição era legal. Alzugaray, aos 11 minutos do segundo tempo, faz o gol de empate e um golaço em Punta del Este. Empata o jogo, Alzugaray vai para a rede. LDU 1, Fortaleza também 1, Pedro Ramiro. E que tem a frieza dos jogadores argentinos. Aliás, nos 2 gols da partida, 2 argentinos marcaram. Agora o Alzugaray, que entrou na partida e tem aquela coisa do predestinado, até com o dedo da arbitragem do técnico Zubeldia. Bate de perna canhota, a bola bate na bochecha da rede. 1-1 no Uruguai, Capela. Aí um detalhe, literalmente, gente, o Alzugaray não foi um chute potente, absurdo, foi muito bem colocado e firme. Mas olha a qualidade da rede, furou a rede. Literalmente furou a rede do goleiro Domingues. Agora a arbitragem vai lá ver se tem algum buraco, alguma coisa que possa atrapalhar a sequência do jogo. Mas fato é, Fernando Fernandes, empata o jogo num belo gol do Alzugaray. Não tem o que falar, golaço, não tem papo, golaço. Futebol é isso. Mas me lembrou agora, lembra quando a gente comprava aquele saquinho de limão na feira com aquela redinha verde, cara, aquele furava e caía. Toda hora, caía do carrinho, né? Pareceu uma rede agora. Que tristeza, mano. Rapaz, que belo gol do Alzugaray. Cara, sabe quem lembrou? O Robin, né? Que vinha sempre puxa para esquerda, o holandês, puxava para a esquerda. Isso. Também o irlandês, não é irlandês, do país de Gales, que jogava no Gary Bale. Bale também fazia isso, É verdade. Muitos atletas com complexo de Robin, né? Mas dessa vez aí deu certo. O Fortaleza vai ter que se recuperar. Fernando Fernandes. E aí, Fernandinho, expectativa agora. O torcedor do Lion não esperava esse gol de empate, hein, Fernandinho? Com os 2 gols marcados, eu acho que a tendência é os jogadores darem uma relaxada no sentido de poderem usufruir mais do jogo, jogarem o que sabem, não temerem tanto a dificuldade e a responsabilidade de estar numa decisão. Eu acho que o jogo vai fluir melhor. Voltamos ao 0-0, não. 1-1 é bem diferente. Continua empatado, mas a circunstância do jogo, na minha visão, passa a ser bem diferente. Vai estar mais solto, mais leve. Sem dúvida, lateral que já cobra rapidamente o time da LDU, com o Johan Julio, 3 jogadores em cima dele. Dá um tapa na bola, joga para lateral, que favorece novamente Bruno Pacheco. Tapa na bola lateral, que é pro time da LDU fazer a cobrança. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral que Quinteiro toma distância para fazer o levantamento. Thiago Galhardo no banco de reserva está lá dando uma catimbada, falando alguma coisa ali pro Quinteiro. E o Quinteiro vai pro levantamento. Joga o lateral lá na grande área, vira um escanteio. Volta viva mais uma vez a finalização do bate-rebate. Tem que tirar essa bola daí, Tinga. Gigante Tinga. Dá um tapa na bola, mas o último a tocar nela é justamente o atleta do Fortaleza. E essa bola saiu, hein? A arbitragem demorou um pouquinho, a bola já havia saído. Lateral que favorece o Fortaleza, campo de defesa, Ramiro. E foi uma disputa entre o Quinhones e o Tinga. Acaba se dando melhor o jogador da equipe do Fortaleza. Bola pelo lado direito. Por enquanto, vamos às penalidades. O Galhardo pode ser uma alternativa para tentar girar. Mais essa bola do Fortaleza e dar um pouco mais, morder um pouco mais. O Galhardo corre um risco, abre, de repente dá espaço para ele deu, mas o Galhardo é um cara de decisão. Ele resolve. E o Luthier agora ele foi agarrado, a arbitragem mandou o jogo seguir. Na intermediária, câmbio de ataque, vai tentar descer o Fortaleza. Já escapa da marcação do primeiro pela ponta esquerda, Bruno Pacheco. Enfiou, pediu, recebeu na intermediária, câmbio de ataque, faz o break em cima da marcação. Ótima jogada por ali do Pochettino. Pochettino, ótima abertura de bola. Pela ponta direita com o Tinga. É pra caprichar, Tinga vem no levantamento. Passa por todo mundo, sobe de cabeça Quinteiro. Dá um tapa na bola, joga pra escanteio pra fazer a cobrança. O Lion em busca do segundo gol, Ramiro. E mais uma pressão, agora escanteio lado direito. Importante lembrar que, por enquanto, o empate vai levando o jogo à prorrogação e possivelmente penalidade depois. Marinho vem pra cobrança. Vem o Marinho pra fazer o levantamento pela ponta direita, câmbio de ataque. Vamos juntos, 15 minutos do segundo tempo de muita emoção. O torcedor do Leão do PC, do Lion, vem junto. É na bola parada que o Fortaleza vai chegar. Quem sabe agora capricha Marinho. Vem levantamento, a bola viaja, passa por todo mundo. Vai tentar evitar a saída Brites. Conseguiu na primeira, chega por ali de carrinho, toca na bola. O atleta Martínez joga para a lateral que favorece
favorece novamente a equipe do Fortaleza para fazer a cobrança. Pela ponta esquerda, tem caprichado aí Bruno Pacheco. Marinho bateu muito mal o escanteio. E aí, por falar em escanteio, o Tinga, toda vez que vai cobrar o lateral, ele beija a bola, porque vai virar um latereio. A bola vai para a grande área, vai casar. Aí o levantamento, bola na primeira trave, tem desvio, corta muito bem por ali o Adé. Ainda fica viva no campo de ataque o Fortaleza, Pochettino para fazer o cruzamento nas mãos do goleiro Domingues. E aí o árbitro parou e marcou uma falta. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Esse Domingues aí, ele é esquisito, velho. Ele pegou, largou, o árbitro já havia paralisado e o Pochettino, e assim como o Luthier, ficaram chutando a bola, tentando fazer o gol, mas já estava impugnado, já estava parado o lance aí, Ramiro. Aliás, o Domingues que pediu pra colocar a bombeta lá, o boné, porque o sol de fato tá pegando bastante por lá. Goleiro experiente, 36 anos, 1,95 m, sofre a falta. E até a impressão que eu tive é que a falta não foi... foi direto nele. Na verdade, o Luciano acaba acertando, mas é bem verdade que o goleiro escorrega com a bola na mão. 1-1 por enquanto. E se a intenção era marcar esse jogo para um sábado, num horário que atendesse o mercado europeu, para trazer atratividade, para trazer mais dinheiro, para comprarem essas decisões sul-americanas, o jogo está devendo, né? O jogo não está entregando, não está interessante. E o Marinho, depois que teve aquela oportunidade de gol e recebeu o cartão amarelo, ele sumiu no jogo. Tá devendo o Marinho. Devendo, atuação muito discreta e muito se espera do Marinho, né? E é um cara que pode resolver pela experiência, o minimício aleatório. Ele tem currículo para resolver essa parada, mas tá sumido no jogo. É verdade, e a gente tá revendo aqui, obviamente quem tá no dial com a gente não tem acesso a essa imagem, mas o levantamento à frente no gol do Azugaray. Muitos estão achando aí que foi falta do Azugaray em cima do Bruno Pacheco, que toma o primeiro drible e depois tem a finalização do Azugaray no cantinho do João Ricardo. Foi um belo gol, vacilo da zaga de fato, mas o torcedor do Fortaleza está reclamando muito de uma falta na origem do lance. Eu acho que foi mais mérito do Azugaray, não é falha da defesa. O cara deu 2 cortes maravilhosos e bateu uma bola com uma curva que não tinha como pegar. Pode ser. Você achou falta, Fernandinho? Achei que não, cara, achei que não. Não? E aí, vamos para a mexida no time de Quito. E aí, Ramiro? Entra o camisa 10 Alvarado, mas sai antes, é bem verdade, o 21 Gonzalez. Gonzalez sai com a 21 e entra o 10 Alvarado. A segunda mudança da equipe do técnico Zubeldia. O Juan Pablo Voivoda ainda não mexeu no Lion. Já o Luiz Zubeldia acabou fazendo 2 alterações, uma por necessidade, porque o Ibarra sentiu uma lesão ainda na primeira etapa. Lateral que favorece novamente o Fortaleza para fazer a cobrança. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com a alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra já sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. Foi só falar, Ramiro. Fortaleza vai mexer em dose dupla, é isso? Na verdade só... Não, desculpa, falei bobagem. Isso, 29... que o Bruno Pacheco estava lá para cobrar o lateral perto do Pikachu, exato. Mas o 29 Guilherme deixa o gramado, aliás, estava com o cartão amarelo, o artilheiro da equipe na competição. O Guilherme sai com a 29 e entra Iago Pikachu com a 22. Jogador que inclusive foi fundamental para a equipe do Fortaleza avançar à final. Entra, portanto, o Pikachu com a 22 e sai o 29, Guilherme. E aí, Fernandinho? Cara, é buscar um caminho, é tentar alguma coisa. O Guilherme estava pendurado, isso gera uma certa tensão para o jogador, porque o jogo começa a ganhar um contorno muito mais dramático, até pelo tempo passando, a necessidade, e o Fortaleza não consegue, de repente, se soltar na partida. O gol não fez bem, até porque o empate veio muito em cima. O gol do Fortaleza foi marcado aos 3, o empate aconteceu aos 11. Talvez com o Pikachu venha um pouco mais solto, mais leve, ajude ao Fortaleza a jogar o que ele pode, o que ele sabe, só que não está fazendo. É verdade, mas quem sabe agora, o Fortaleza para dominar essa posse de bola e tentar partir para o ataque rápido. Lado direito, novamente o time do Fortaleza, a bola no círculo central do gramado com Brites. Ele abre bola com Tite, Tite procura Tinga. Tinga domina essa bola, enfia, ótima jogada para tentar descer. Iago Pikachu na primeira dele, lado direito. Tenta fazer o levantamento à frente e foi desarmado por baixo. Limpo, lindo, lá na bola, Quinones. E vai subir a marcação, pressão. Quem sabe agora, Pikachu, chute para fazer a defesa Domingues. No rebote, Quinteiro recupera para a equipe da LDU. Se livra, despacha a posse de bola, vai buscar a velocidade do Guerreiro, sobe bem de cabeça por ali o Tite, dá um tapa com a perna esquerda, ainda fica viva no círculo central do campo de jogo para a equipe da LDU para sair jogando. O árbitro paralisa e marca falta. É falta para a equipe de Quito no campo de defesa, acho que não vai subir o cartão amarelo, enquanto a Bandeirantes confirma para você tempo e placar do futebol. 20, segundo tempo.
Vale título da Copa Sul-Americana, continua tudo igual no Uruguai, em Punta del Este. LDU, 1 gol do Alzugaray. Fortaleza, 1 gol marcado pelo Lutero. E aí do Vale? Daqui a pouco tem Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Bahia, 7 da noite no Allianz Parque, com transmissão de Pedro Martelli na Rádio Bandeirantes. Mesmo horário, América Mineiro e Grêmio. Vamos para o Allianz Parque rapidinho, Gustavo Soler, daqui a pouquinho traz o destaque, o Fortaleza já fez o levantamento à frente em profundidade, aí o Marinho domina, pós de bola, foi abalroado, o árbitro paralisa e marca falta, é falta para o Fortaleza, é falta para o Lion, pegaram o Marinho, quase que na entrada da grande área, aí Ramiro. E foi o Quinteiro, pelo lado esquerdo de campo, ele partia para cima da marcação, o Marinho acaba levando quase que uma tesoura, só que de pé. Falta para a equipe do Fortaleza, lado esquerdo, Capela. Daqui a pouquinho eu vou dar um pulo no Allianz Parque com Gustavo Soler, hein? Ouça só o torcedor do Lion! Vai, mas volta! Torcedor do Leão do PC vem junto, sobe som aí! É o sonsaço ambiente da Bandeirantes, em Punta del Este, no estádio Domingo Burguenho, no Uruguai. É a decisão da Copa Conmebol Sul-Americana, por enquanto tudo igual 1-1. Metade da segunda etapa, tem falta perigosa para fazer a cobrança, é praticamente um escanteio mais aberto, um pouquinho mais próximo da área, com mais ângulo, que o Marinho toma posição para fazer o levantamento. Zé Wellington, Tinga, Brites, Tite, os gigantes do Fortaleza, quem sabe agora, para fazerem história, precisam dessa bola parada, precisam do segundo gol. Por enquanto 1-1, Tite está sendo muito bem marcado, é falta perigosa para o Fortaleza fazer a cobrança lá da esquerda, está autorizado, vem Marinho, levantamento e desvio nas mãos do goleiro Domingues. E era o Bruno Pacheco, hein? Quase um herói improvável, um desvio despretensioso na primeira etapa, ou melhor, na primeira trave. E o Marinho cruzou essa bola, assim, parece até mesmo, Ramiro, que foi uma jogada ensaiada, que o Bruno Pacheco estava praticamente livre. Ele sinalizou, ele sinalizou, pode perceber na cobrança, o Marinho sinalizou. E aí, Ramiro? E tinham pelo menos 2 jogadores nessa primeira trave. Um deles, justamente o Bruno Pacheco, que bate de perna canhota, como você disse. Poderia se tornar o herói improvável dessa final. Bola fácil para o LDU pegar, por enquanto 1-1. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. É Tenda Atacado. Cadê o Guerreiro? Pois é, sumidinho, hein? Atuação discretíssima do Guerreiro, mas quem sabe agora, hein? Lateral do Quinteiro, na grande área, vem desvio, fica viva o Zugaray, finalização. A bola ainda ganha mais altura do que distância, tem desvio do Johan Julio, caiu na área, o árbitro manda o jogo seguir. E vai tentar partir para o contra-ataque rápido, Fortaleza com Marinho. Ah, juizão, o que ele marcou, velho? Ah, não. Ele deu falta, ou impedimento, não importa. Ao invés de dar vantagem para o Marinho, que saiu em contra-ataque. Mas ele foi muito mal, o Jesus Valenzuela, Ramiro. A impressão que eu tive é que ele acaba marcando a falta a favor do Fortaleza. Mas o Marinho ia sair livre pelo lado esquerdo de campo, não atua a revolta. Vem LDU. Aí Johan Julio tentou a bola enfiada para o Guerreiro, não teve domínio. Fica nas mãos do João Ricardo. Jesus Valenzuela agora não vacilou, importa o que ele marcou. Ele errou feio, cara. Deus do céu. É verdade. E aí tentou fazer o levantamento para Bruno Pacheco, não consegue fazer o domínio. A bola fica do campo de retaguarda mais uma vez para fazer a cobrança. Quinto sinal da Bandeirantes marcando 6:30 da tarde. Hora de girar. Tempo e o placar do futebol. 25. Segundo tempo. É a disputa da Copa Sul-Americana que você ouve na Bandeirantes com muita emoção. Vale título, hein? Com este empate vamos para a prorrogação. Se persistir um empate, é óbvio, vamos para as penalidades. E aí, do Vale? E aí que tivemos hoje na Espanha, Catalunha, o Real Madrid virando para cima do Barcelona 2-1. Mais resultados do futebol europeu. O Arsenal venceu o Sheffield United por 5-0 e na Série A italiana, a Juventus bateu o Verona 1-0. Allianz Parque, alô Gustavo Soler, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Narração de Pedro Martelli, comentários do Rafael Oliveira. E aí, Gustavo Soler, Allianz Parque, boa noite, Soler.
Fala, Capê, boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. O Palmeiras escalado com Everton, Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Meio de campo de Mike na direita, Piquerez na esquerda, Fabinho na vaga de Zé Rafael, Richard Rios e Veiga no meio de campo. No ataque, Hendrick, Breno Lopes, El Verdão em busca da terceira vitória consecutiva. 7 da noite, com Gustavo Soler, Rafael Oliveira, Pedro Martelli, Martelli, ele vem aí. É no Allianz Parque, a bola vai rolar para Palmeiras e Bahia. Sequência da emoção do Campeonato Brasileiro. Aí o Guerreiro, que o Fernandinho Fernandes falou, estava reclamando uma barbaridade com o seu time, que o LDU simplesmente parou de atacar. O time parou de atacar depois que fez o golaço do Alzugaray. Tá meio que no entendimento assim, se empatar tá bom. Voltamos naquela. É. Não vamos perder. Se der certo, alguém ganha. E aí o levantamento à frente, mais uma vez tenta fazer o domínio por ali, Guerreiro perde a posse de bola. Lateral por Fortaleza fazer a cobrança do seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E aí vem Fortaleza com o Zé Wellison entrando na grande área, vem o chute. Ele foi meio calçado, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. E o Zé Wellison parte pra cima do Jesus Valenzuela pedindo um desvio aí. Não tive a impressão de desvio não, hein, Ramiro? Eu também não achei que teve o desvio, mas o fato é que o Zé Wellison é um jogador muito bem quisto até pelo próprio Juan Pablo Voivoda. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, em Punta del Este, acompanha a partida. Deve estar com vergonha do gramado, hein? Vocês devem estar com vergonha da final única do estádio, meter o gramado. E vê se o João Paulo tem moral. A camisa que os caras estão usando tá com ele aqui, ó. É, rapaz, aqui, vai. Aqui, ó. É o Lion, papai. Esse pet especial aqui da decisão da Sul-Americana que nós estamos mostrando aqui com o João ganhando de presente. É isso aí. É isso aí. Vamos Fortaleza. A galera. Vamos Fortaleza. É o Brasil em campo. E o Brasil inteiro, sem dúvida, tirando o torcedor do Ceará, eu acredito, que não está apoiando o Fortaleza nesse momento histórico, até porque talvez o Fortaleza... não publicamente, porque o cearense é muito fiel às suas coisas. Sem dúvida. Valoriza demais o que é dele. É verdade, é verdade. É que o futebol transcende a rivalidade em alguns momentos, né? E talvez esse possa ser o caso. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse agora braspress.com. E aí vamos para mais uma mexida e me parece que é o Fortaleza que mexe no momento, hein, Ramiro? Vai mexer a equipe do Fortaleza, inclusive o Domingos reclamando bastante ali do sol que acontece na região de Punta del Este, inclusive 22, 21 graus por lá, sensação térmica também de 21 graus, mas o céu tem um sol forte. Já mexe a equipe do Fortaleza, Machuca entra com a camisa 39 e deixa o gramado o 12 Marinho. Machuca, inclusive o jogador que é muito utilizado no Fortaleza, ele acaba entrando com a camisa 39 e sai o 12 Marinho. E aí, Fernandinho Fernandes, foi embora o Marinho, né? Se esperava muito do Marinho nessa segunda etapa. Mas eu não tiraria esse cara. Eu não tiraria o Marinho, porque o Marinho é o tipo do cara que tem aquele lampejo, aquela loucura de resolver um jogo. Eu acho que ele pensou muito mais em tentar acertar coletivamente a sua equipe, mas o Marinho não é um cara para sair numa decisão. Eu não concordo com essa troca, não é nada contra o Machuca, mas espero que ele machuque a equipe da LDU. O Machuca é outro jogador argentino aí no campo de jogo, uma dupla então argentina no ataque agora com o Luchero e o nosso querido Machuca com a camisa 39. Campeões do mundo, argentino, tudo quem sabe, já pensou? Né? Em busca da glória eterna, seria muito bom. Aí o Guerreiro tenta fazer o domínio, perde a posse de bola, mas o Tite comete a falta. O Tite cometeu a falta, não. Cara, que árbitro confuso, hein, velho? Eu não sei o que ele marcou falta do Guerreiro e não para a LDU. E aí o Guerreiro fica louco porque ele tinha entendido que era falta a favor da LDU. Até os zagueiros estavam indo para a área, agora voltaram. Falta já cobrada, Tite cobra rapidamente. A bola volta na intermediária, campo de retaguarda a favor do time da LDU para fazer a cobrança pela ponta esquerda. Novamente se manda, vai embora com Johan Julio, caindo lá pela ponta esquerda com Quinones. Quinones enfia essa bola no círculo central do gramado. Mais uma vez o time do Fortaleza consegue a recomposição. Quinones é quem domina. Na intermediária, campo de ataque para o time da LDU com o Guerreiro. Perdeu a posse de bola.
e dá chance de contra-ataque rápido para a equipe do Fortaleza pela ponta direita. Aí com o Pochettino, faz o break em cima da marcação, encontra Iago Pikachu pela ponta direita, mais uma vez com o Pochettino. Pochettino vai pro levantamento, sobe bem de cabeça Dé. Tira ali da grande área de forma parcial a equipe da LDU, que vai tentar ligar contra-ataque agora rapidamente com o Johan Julio. São 4 jogadores em cima dele. Já driblou Zé Wellington. Abre pela ponta esquerda do campo, já passou, pediu, recebeu com o Piove. Piove pelo meio encontra Martínez. Aí o Martínez faz o peão em cima da marcação, muito inteligente, faz a inversão da esquerda para a direita com o Quinteiro. Vaias em cima justamente da LDU, porque a LDU fica com a posse de bola e o Fortaleza não recupera a posse. Bola mais atrás com o Martínez. Vai descolar o lançamento em profundidade, tenta fazer domínio por ali com o Johan Julio, foi desarmado por baixo, bem demais por baixo. Bruno Pacheco dá um tapa na bola, joga aquela lateral que favorece a equipe de Quito para fazer a cobrança. Parece mais inteira a equipe equatoriana fisicamente do que o Fortaleza, tá dando sinais de desgaste, isso é perigoso. Tá correndo uma barbaridade de fato a LDU, continua correndo errado o Fortaleza. É verdade. 1-1, lateral, Quinteiro no campo de ataque, vai jogar a bola na grande área, joga a bola curtinha com o Alzugaray, autor do gol de empate, puxa para a perna esquerda, bom jogador da equipe da LDU, outra vez a tabelinha, pela ponta esquerda, bico da entrada da grande área pelo lado esquerdo, perde a posse de bola e vai se mandar rapidamente pela ponta esquerda com Bruno Pacheco, vai pro levantamento à frente, forte demais, fica com a Dé. A Dé faz a recomposição, trabalhando lá atrás com o goleiro Domingues sem pressa para fazer o levantamento. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Vai de 99. Bola no campo de ataque, se manda mais uma vez o time da LDU. Johan Julio tenta fazer o domínio, perde a posse de bola, mas aí ganha com falta, hein? A arbitragem poderia ter marcado essa falta, mas manda o jogo seguir. Lateral que favorece o Fortaleza. Mais uma situação clara que o time do Fortaleza está cansado. Olha os buracos que estão abrindo. Acabou aquele bloco compacto. Fortaleza está rifando, mandando a bola para frente, ligação direta, não consegue mais se articular. O Voivoda já está conversando com o auxiliar, porque ele percebeu que tem que mexer, senão vai dar ruim. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque na carta. Levantamento à frente, ali na meia-lua da área do campo de defesa do Fortaleza, deu um chutão para longe o Tinga, hein? Tinga, capitão dessa equipe, uma das bandeiras do Fortaleza, em busca do seu primeiro título internacional. Seria o primeiro título internacional do futebol nordestino, hein? Nunca na história do futebol nordestino um time chegou tão longe numa competição internacional. Muito bacana, já histórica, literalmente falando, a campanha do Fortaleza, mas pode ser ainda mais, mas tem que se fechar, porque o Quinteiro leva pro fundo, vai tentar o cruzamento, Bruno Pacheco imenso, gigante o Bruno Pacheco, chegou no carrinho, toca por último no jogador da LDU, que volta pro campo de defesa rindo, né, Ramiro? Rindo, e também o Quinones dando muito trabalho pelo lado direito pro Bruno Pacheco, a bola fica tranquila. Vocês falavam um pouco dos argentinos, e até além do Lucero e do próprio Machuca, Pochettino, outro argentino em campo também a favor da equipe do Leão. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é Nakata, sabe por quê? Porque HG Nakata é tudo azul pela frente, é Nakata. Vai tentar descer novamente pelo lado esquerdo do campo o time da LDU. E aí pela ponta esquerda sempre com muito perigo com o Martínez. Ele pisa na bola, escapa da marcação, encontra Alvarado, que acabou de entrar nessa segunda etapa. Bola mais atrás com o Martínez, o círculo central do gramado. E Guerreiro vacilou, perdeu a posse de bola. É contra-ataque rápido pro Fortaleza. Tentou escapar da marcação. Bom esse zagueiro, hein? Impressionante como é bom esse zagueiro Adé. Outra vez o haitiano, em cima da marca. Recupera a posse de bola para a equipe da LDU. Solta essa bola lá do lado esquerdo. Ótima cobertura. Outra vez Iago Pikachu. Tentou na cobertura do Alzugaray, autor do gol de empate. Conseguiu dar um tapa na bola, joga para lateral, que favorece novamente o time equatoriano para fazer a cobrança. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu só como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou! Um abraço especial para todos vocês que nos acompanham no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito legal receber o carinho de todo mundo aí. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Flávio Gaspareto, The Light Sears, Flávio tá por aqui, a Bia. Deixa eu ver aqui, Zenilda, Valdir,
o Felipe, é a galera que participa conosco. E a LDU vai descer perigosamente pela ponta esquerda com Quinones. Tenta levar pro fundo, enfia ótima bola com Piove, cabe até a finalização da grande área com Guerreiro, fez o pivô, a bola rolada mais atrás, tem que se fechar. E o Fortaleza recupera e vai tentar ligar o contra-ataque, mas já são 2, 3 jogadores da LDU. Fernandinho foi muito bem. A LDU parece que não tá cansada. Tá correndo e tá em todos os lados do campo de jogo. E o Fortaleza agora perde a posse de bola, a arbitragem manda o jogo seguir. Tá valendo tudo isso aí, agora não. Agora ele paralisa e marca falta a favor do Fortaleza. Juizão tá deixando o pau cantar, hein, Fernandinho? E olha, é o seguinte, o futebol é imprevisível, a gente observa aqui e tira alguma conclusão. O LDU tá muito mais próximo do gol do que a equipe do Fortaleza. Fortaleza não consegue jogar, não sabe o que fazer quando tem a bola no pé, os caras pegam, olham pra frente, não tem ninguém livre, não constroem mais nada. Está faltando força para a equipe do Fortaleza. E devagarzinho a gente tá vendo a LDU espremendo, tá colocando Fortaleza numa situação extremamente delicada. É hora do técnico mostrar o que ele pode fazer. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá do Tenda. E agora vem a LDU, hein? E uma falta dura, mas a arbitragem manda o jogo seguir. É contra-ataque rápido, ele poderia ter dado vantagem. E os jogadores da LDU partem para cima porque o Brits recebe cartão amarelo. Uma chegada muito dura, me parece, em cima do Johan Julio. E eu queria a confirmação do cartão, é pro Brits, né, Ramiro? É isso mesmo, pro Brits, Emanuel Brits, jogador da equipe do Fortaleza, argentino de Santa Fé. Dá uma tesoura em cima do Johan Julio, leva cartão amarelo, é o 4º contra a equipe do Fortaleza. Nossa, mas é o senhor cartão amarelo agora, hein? É a mesma situação do Guerreiro antigamente. A mesma situação do Guerreiro no início do jogo. Poderia ter dado cartão vermelho, ele deu no meio do joelho do cara. Deu para arrebentar, foi como o Guerreiro naquele lance que ficou barato. A gente lembrando no primeiro tempo. Em cima do próprio Brits, né? 36, é verdade. 36 minutos do segundo tempo, cresce em emoção. Cresce em expectativa, decisão da Copa Conmebol Sul-Americana. Você viu a imagem do Vojvoda? Agora parece que não sabe o que fazer. Já é a segunda vez que mostram eles com diálogo e parece que eles não encontram uma solução. É verdade, tá e aqui até naquela expectativa. Ele conversa direto com o Nahuel Martínez e com o Gaston Liendo, que os dois foram auxiliares dele no antigo trabalho do próprio Vojvoda. Portanto, é um cara que ele traz de longe, traz já há muito tempo, e que são os braços direitos, para falar assim, do jogador técnico da Fortaleza. Aproveitar que o jogo tá parado, a gente tá vendo de novo o gol marcado pelo Alzugaray. Que gol fantástico, e na emoção da comemoração de gol ele se coloca as lágrimas, chora o Alzugaray, porque isso é Copa Conmebol Sul-Americana, vale um título internacional. Quem vencer a Copa Sul-Americana, além de colocar mais de 25 milhões de reais no bolso, ainda joga a fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. E aí, Fernandinho, aquela resenha morta pra muita gente, né? A Sul-Americana é prêmio de consolo, não é por aí não, né? Não é. É um equívoco, se não é um equívoco, é uma justificativa barata para insucesso. Porque a Copa Sul-Americana, ela ganha importância financeira, ela ganha importância competitiva quando ela dá essa vaga para Libertadores. Imagine, você ganha 25 milhões, fora o que já ganhou ao longo da competição, e ainda arruma um lugar na Libertadores de grupos no ano que vem. Total. É prestígio. Você, quando vai negociar o seu patrocínio no ano que vem, é diferente. É diferente você estar numa pré-Libertadores. Olha, talvez eu chegue lá. Quer gastar tanto? Se eu já tô lá, custa X. Então é diferente. É uma construção completamente diferente. É um equívoco muito grande. Qualquer equipe, como o Corinthians fez, minimizar a Sul-Americana. Quando abriu o olho, tentou recuperar, mas já era tarde. Tanto na ideia, na concepção, quanto no futebol. E aí, duas mexidas no time do técnico Juan Pablo Vojvoda, antes da falta que é perigosa a favor da LDU, Ramiro. Isso, sai machucado 7 o Pochettino e entra o 91 Thiago Galhardo. Além disso, também deixou o gramado Zé Wellison com a 17 e entra o 21 Pedro Augusto, atleta de 26 anos que pertencia ao Tondela de Portugal. Duas mexidas, daqui a pouquinho o Fernando Fernandes vem para analisar. São 4 jogadores na barreira.
falta é de longe, mas o Guerreiro tá com toda a pinta que vai arriscar. Vem Guerreiro, vem a falta, esquerda do gol. Bateu meio esquisita, a bola quicou na frente do João Ricardo.Ela se perde em tiro de meta para fazer a cobrança. Você vem conosco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Quinto sinal da Bandeirantes marcando para você 6h45 da tarde. É o quinto sinal da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A Bandeirante gira para você, tempo e o placar do futebol. 40, segundo tempo. Daqui a pouquinho eu confirmo. Antes em o Fortaleza. Vem levantamento para a grande área. Confirmando também para afastar por ali Quinones. A bola fica viva a favor do time do Fortaleza no rebote pela ponta direita com Pikachu. Vem levantamento na primeira trave. Estica o pernão. Rodrigues joga a bola para fora. Complementa de cabeça o Adé. Joga para lateral que favorece o time do Fortaleza na pressão. Confirmando contigo. PDV 1-1 com este resultado. Vamos para a prorrogação do Vale. E falando de Pan-Americano, porque o Brasil acabou perdendo a final do beisebol para a Colômbia, mas garantiu uma medalha de prata inédita nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago. Tentou fazer o levantamento por ali o Fortaleza pela ponta direita com Iago Pikachu. Quinteiro dá um chutão, rifa a bola, vai pra fora, lateral que favorece o Fortaleza mais uma vez. Lembrando, hein, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, começa o jogo no Allianz Parque para Palmeiras e Bahia. Comentários do Rafa Oliveira, narração do Martelli, reportagens do Soler direto do Allianz Parque. A gente vai atualizando tudo para vocês, mas aqui o jogo continua. É decisão de Copa Conmebol Sul-Americana. Fala, Fernando Fernandes. Além dessas alterações, as duas últimas promovidas pelo Vojvoda, que tenta corrigir deficiências ou dificuldades que o time tem, traz também com 4 mudanças um reforço na parte física, né? Porque estava desenhando aí uma prorrogação, o time estava de repente quase com a língua no pescoço, o lado de fora, então é importante para equilibrar, não só no aspecto técnico, mas também equilibrar fisicamente, que a LDU estava nitidamente levando vantagem nesse momento. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque Nakata é tudo azul pelo seu caminho, é tudo azul pela frente, é Nakata! Estamos com 41 jogados, em 41,5 deste segundo tempo. Com este resultado vamos para a prorrogação. Vai tentar se mandar mais uma vez pela ponta esquerda do campo rapidamente o time da LDU. Se manda, vai embora com Quinones. Quinones balança na frente da marcação, enfia a bola para Piove. Piove, ótima jogada pela ponta esquerda. A bola a intenção era ótima para o Johan Julio. Conseguiu bater a carteira dele rapidamente do campo de retaguarda do time do Fortaleza. A bola fica viva no bate-rebate. O árbitro paralisa e marca falta ou lateral para a LDU. O Jesus Valenzuela, ele tá muito confuso, Fernandinho, porque ele apita, ele aponta, mas não para onde, ele só aponta agora. Se é lateral, é falta, tiro de meta, é o raio que o parta, eu não sei. Adivinhem vocês, eu só aponto. E até o seguinte, ele já criou lambança na hora dos acréscimos. Foi. E o jogo teve inúmeras paralisações na segunda etapa. Vamos ver se ele vai completar com chave de ouro a brincadeira, né? É verdade. Ele paralisou e tá pegando até agora, não sei, velho. Não vou mentir pra você se é falta ou lateral. Não sei. Ramiro, você sabe lateral ou falta? A impressão que eu tive é que foi falta a favor da equipe da LDU. Não sei se ele acabou marcando isso. Mas a arbitragem realmente bastante confusa. Lateral. Ele tá lateral pra LDU. Depois você tem que Eles ficar são muito adivinhando, ruins, cara. É surreal. É duro, viu? É duro. Lateral pra equipe da LDU fazer a cobrança com Quinones. Já toma posição pra fazer o levantamento. Encontra a ótima bola que o Johan Julio. Bate a carteira dele por ali pela ponta direita. Tinga. Epa! Uru! Chapeuzinho! Vamos, Leão! Thiago Galhardo escapa da marcação com o Chapeuzinho maravilhosa. Se abre, sai o gol do Fortaleza. Iago Pikachu pela ponta direita. Vai pro levantamento da frente. Bola, segunda trave, Belutiano. Tentou! Voleio, furou! Tentou! Voleio, furou! A bola fica viva mais uma vez com o Machuca. Machuca pela ponta esquerda do campo. Encontra a ótima bola com o Bruno Pacheco. Escapa da marcação pela ponta esquerda. Que jogada, é falta! Não! Tem que dar cartão amarelo, professor. Falta, carrinho por trás, em cima do Bruno Pacheco. E ele marca e não mostra o cartão, pelo menos por enquanto, hein, Ramiro? Porque o Bruno Pacheco escapava da marcação do Azugaray. E a impressão que eu tive é que ele acaba descendo um carrinho forte. O árbitro não dá cartão amarelo. Dá uma olhada no gramado, não caiu do bolso dele, ele perdeu o cartão? Alguma coisa aconteceu, pai? Só pode. Será? Né? Brincadeira, hein? Era cartão amarelo, sem dúvida alguma, uma falta dura. O que eu falei do Galhardo? Tem estrela esse caboclo, hein? Tem estrela. Vamos lá, Lion. Quem sabe agora? É na bola parada. É decisão. É o momento de fazer história.
43,5. Segundo tempo, 1-1 Fortaleza LDU. Falta perigosa pela ponta esquerda, quase que no bico da entrada da grande área com você, Machuca. É você, Machuca. É pra fazer história. Machuca ele. Machuca pra fazer a cobrança de falta. Ou direto pra surpreender, ou na cabeça de alguém. Tite na grande área, Brites também, Tinga. É um momento histórico pro Lion. Quem sabe agora, Guerreiro na grande área para jogar como zagueiro nesse momento. E o goleiro Domingues está muito preocupado. São 2 homens na barreira. Falta perigosa pro Machuca fazer o levantamento. Respira fundo, vai garoto. Vai Machuca, veio levar. Ah, Machuca, vai pro inferno, velho. Vai pro inferno, Machuca. Vá para o inferno, Machuca. Ramiro. O Machuca de perna direita tinha uma grande oportunidade de num dos possíveis últimos lances da partida. Só que ele manda mal demais, vai pra fora. Por enquanto teremos prorrogação. Machucou o Fortaleza. Misericórdia. Não, o cara bateu um tiro de meta. Não, Ju, ele tinha tudo pra fazer. Tudo. Ele, se tivessem 3, 4 era hora de se consagrar, cara. Era hora de se consagrar. É duro. Como é que chama lá no rugby que os caras levantam? Tackle, que os caras... Não, tackle é quando interrompe. Tackle quando bate, mas quando levanta o cara lá... Ah, tá, o field goal. Na saída lá, não chute pro gol, quando eles jogam... sei lá, dá uma bica pra cima. É rugby. Olha, ele deu aí, vem a finalização de longe, defesaça do João Ricardo. Uma pedrada na intermediária, um chute meio esquisito, despretensioso. Martínez enfia o pé nela. Quase o gol da virada da LDU, hein, Ramiro? Jogador silencioso que mal aparece no jogo, mas acaba chutando. 4 minutos, vamos, portanto, a 49. 49. Pelo menos mais 3 minutos e meio, ou pro Fortaleza se segurar, ou pra conquistar mais um golzinho. Mas tem que se fechar, tem escanteio pra LDU, vem desvio de cabeça, a bola vai pra fora. Em tiro de meta para fazer a cobrança, o jogo cresce em emoção. E você vem com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sobe som da torcida do Leão. Três minutos separando a prorrogação. 2 tempos de 15 minutos, aquela coisa toda. Eu adorava o Golden Goal. 5zinho para uma água. Como é que é? 5 minutinhos para uma água. É verdade. E tem torcedor chorando na arquibancada, Fernandinho. Porque a emoção é gigantesca, é um momento histórico, a gente não cansa de dizer. E o Fortaleza vai tentar descer de novo. Que prorrogação que nada. Aqui é Lion, aqui é Brasil. Ele vai partir rapidamente. Ah, Juizão, ele parou, velho. Ele parou o lance. Ele é muito chato, Jesus Valenzuela. Ele é muito chato, Ele não quer confusão, ele não quer jogo, ele fica picotando o jogo. O Quinteiro caiu, mas era contra-ataque para o Fortaleza. E aí o Fortaleza se mandando para ataque, ele paralisa para atendimento ao jogador da LDU, Ramiro. E é mais uma chegada pelo meio de campo que a equipe tenta ganhar tempo com o Quinteiro. Ele sofre a falta, o árbitro acaba marcando o lance normal, mas na sequência ele pede o atendimento médico para o jogador da equipe da LDU. Eu tenho curiosidade de saber a justificativa que ele dá para os jogadores do Fortaleza, porque ele parou. Você vê que ele está tentando explicá-la. O que será que ele fala, cara? Impressionante. Bom, e a torcida continua fazendo a sua festa. Ele deu 4 de acréscimos e acho que ele vai dar pelo menos mais 1, mais 2. Mas olha, o que a torcida do Fortaleza faz nesse momento é uma coisa impressionante. Faz o L de Lion. É isso aí o torcedor, ouvindo a Bandeirante, se divertindo, curtindo, sofrendo, chorando, alegre. Porque, olha só, há 8 anos o Fortaleza estava na Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje uma decisão continental. E dá tempo ainda, hein? 1 minuto e meio para terminar. O Fortaleza vai tentar descer pela ponta esquerda do campo rapidamente com o Thiago Galhardo. Enfia a bola pelo lado direito do campo com o Iago Pikachu. Vem o levantamento para ele. Tem que tentar evitar sair essa bola. Saiu. E o árbitro paralisa, marca só tiro de meta para a LDU fazer a cobrança. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, é claro. É tudo azul pela frente, é Nakata. Fernando Fernandes, poucos segundos aí para colocarmos um ponto final. Nesse segundo tempo, vamos para a prorrogação. E aí é aquela questão. Fisicamente, a equipe da LDU estava mais inteira, hein? As mudanças talvez tenham dado uma equilibrada, né? Mas eu acho que faltou para o Fortaleza. Jogou com muita cautela, respeitou demais o adversário, que é um time que merece respeito à LDU pela sua história, pela tradição e pelo futebol que mostrou na competição. Tomara que o Fortaleza tenha essa parte emocional mais tranquila, mais segura para poder jogar. O Fortaleza entrou em campo e a maioria do tempo jogou para se defender. A LDU teve
uma situação mais favorável em alguns momentos do jogo, mas o Fortaleza jogou claramente para se defender. Eu acho que esse foi o pecado do Fortaleza até esse momento. Não confiou no seu potencial. Poderia fazer mais do que fez, mas está levando a decisão, está empurrando ainda a decisão do título. Tomara que consiga encontrar um melhor caminho e tenha um pouco mais de força, coragem e criatividade para tentar resolver o jogo. E já estamos com 94, em várias bexigas espalhadas, bexigas tricolores, em vermelho, branco, azul, na arquibancada. A principal aqui fica na faixa central e atrás do gol de onde defende o goleiro Domingues. Bom, já estamos com 94,5. O árbitro prometeu o jogo até os 94, mas ele vai dar mais 1, mais 2 minutos? Velho, a grande verdade é, nem o juiz mais quer jogo. O juizão coloca um ponto final. Sério? Sério, não deu mais nada. Acabou a decisão da Copa Sul-Americana no seu tempo normal. Vamos para a prorrogação. Em instantes, 2 tempos de 15 minutos, persistindo o empate. Vamos para as penalidades. Lembrando, em 5 minutos a bola rola no Allianz Parque, Palmeiras e Bahia. E você não vai perder nada, nem da decisão da Copa Sul-Americana e nem da narração do Pedro Martelli, direto do Allianz Parque. Agora, vem aí o pós-jogo antes da prorrogação. Meio redundante, mas não tem problema. Alexandre Pretzel, tudo igual por aqui. Uruguai, LDU e Fortaleza, 1-1, Pretzel. 1-1, prorrogação, 30 minutos. Se houver empate, decisão para os pênaltis. Deixa eu só ir ao Allianz Parque, porque às 7 horas tem Palmeiras e Bahia, Série A do Brasileiro. Palmeiras escalado, Soler. Boa noite, Soler. Fala, Pretzel, boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Palmeiras com praticamente a mesma escalação que goleou São Paulo na quarta-feira. De Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Meio de campo de Mike na direita, Piquerez na esquerda, Fabinho entrando na vaga do suspenso Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga no meio de campo. No ataque, Hendrick e Breno Lopes. Agora o Bahia, Soler, 6h56. Daqui a pouco a bola rola às 7 da noite com a narração do Pedro Martelli, Soler. Bahia que também vem com 3 jogadores na linha de defesa. Técnico Rogério Ceni fez 7 alterações no time titular e o Bahia vem a campo com 22, Marcos Felipe. Linha de defesa com o Cicinho, Gabriel Xavier, o capitão Canu, Raul Gustavo e Matheus Bahia. Meio de campo de Acevedo, Rezende e Luciano Juba. No ataque, Ademir e Mingote. E quem apita o jogo? Palmeiras e Bahia. É o pernambucano de 36 anos de idade, Rodrigo José Pereira de Lima. O assistente número 1 é Rodrigo Figueiredo Correia. O número 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. O quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. E no VAR, sempre ele, Wagner Reuei da Paraíba. Rafael Oliveira vai comentar o jogo. O que você espera, Rafa? Palmeiras e Bahia, bom jogo? Bom jogo agora, Pretzel. Chama atenção a decisão do Rogério, porque ele coloca um Bahia muito modificado, talvez de olho no Fluminense na terça-feira, entendendo que pode ser um jogo contra um adversário mobilizado para uma final de Libertadores. Então é uma chance para o Palmeiras tentar engrenar mais uma vitória e vamos ver a sequência pós-goleada no Clássico também. Aumenta o favoritismo do Palmeiras, mas eu imagino que o Rogério tenha alguma explicação mais lógica para isso. Muito bom, Rafael Oliveira. Pedro Martelli às 7 horas entra no giro também para a bola rolar em Palmeiras e Bahia. Pedro Ramiro, prorrogação. Sorteio vai ser realizado daqui a pouco, porque já muda o lado de novo, né? Tem novo sorteio, né? E até o detalhe, o João Ricardo é o goleiro que mais pegou pênaltis na Série A do Campeonato Brasileiro. Fez 3 defesas, inclusive nessa temporada, 9 pênaltis defendidos. Essa é a grande força do Fortaleza, que vai decidir, pelo menos por enquanto, na prorrogação e possivelmente pênaltis. Fernandinho, você acha que vão ser cautelosos, torcendo pelos pênaltis, ou eles vão jogar para tentar um golzinho na prorrogação? A impressão que eu tive é que o Fortaleza entrou com essa ideia de não perder e, se possível, dentro da circunstância, ganhar. Tá fiel a essa sua ideia, saiu na frente, ele deu em 8 minutos, acabou com essa história, reequilibrou o jogo com o empate marcado. Eu acho que a parte física pode fazer muito a diferença. Pelo que eu estou observando, a equipe da LDU está mais inteira que o Fortaleza, apesar das alterações, porque o Fortaleza resolveu não jogar. O Fortaleza resolveu administrar a partida. E a LDU se beneficiou disso porque tocou mais a bola. O Fortaleza insistiu em ligações diretas e acho que isso desgastou demais, desnecessariamente, seu elenco. A postura do Fortaleza hoje, acredito que foi um erro do Vojvoda, apesar da qualidade do adversário, mas acho que ele errou na estratégia. Muito bom, meu caro Fernando Fernandes nos comentários, Pedro Ramiro nas reportagens, e o comando volta para João Paulo Capelanes. Prorrogação.
Fortaleza pronto para entrar para a história ou será que vai para os pênaltis? Tudo com você, meu caro João Paulo Capelães. Valeu, Pretzel. Daqui a pouquinho a bola rola no Allianz Parque. E vamos pro primeiro tempo da prorrogação. 2 tempos de 15 minutos. Não tem o Golden Goal. Até brinquei com você, né, Fernandinho? Que eu gostava da época do Golden Goal, aquela loucura. Eu sei que você não gosta muito. Eu não curto muito, mas não. eu curti aquela doideira, aquela loucura. Mas enfim, 2 tempos de 15 minutos. É emocionante, pelo menos. Ah, pelo menos é. Tem um aspecto técnico, emocional, físico. O que pesa mais nesse momento? Vamos lá, Fernandinho. Eu acho que uma combinação de físico com emocional é uma situação que preocupa no Fortaleza. A LDU me parece mais tranquila, mais segura do jogo que está fazendo, não alterou a sua maneira de jogar, apesar de alguns momentos ter sofrido com uma pressão razoável em alguns instantes do Fortaleza, mas tanto é que não se desestabilizou no momento que levou o gol, em pouco tempo empatou a partida. Eu prego até uma atenção muito maior nessa parte física e emocional. Vamos ver como é essa combinação. Vamos juntos então, capita Jesus Valenzuela, a bola volta a procurar o caminho do gol, a emoção aqui no microfone de esportes da Bandeirantes. Aí, 1840, FM 90.9, vamos juntos, o aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Começou no Allianz Parque, vamos lá, Soler. Bola rolando no Allianz Parque para Palmeiras e Bahia, abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Verdão com a posse da bola. Verdão com a posse da bola. E você, torcedor ouvinte do Brasil, não perde absolutamente nada. Aqui na Bandeirantes, a decisão da Copa Sul-Americana. E tem jogaço de bola pelo Brasileirão no Allianz Parque. E o Fortaleza vai tentar descer novamente pela ponta esquerda do campo com Bruno Pacheco. Bruno Pacheco tenta escapar da marcação pela ponta esquerda, pelo meio, tem fazendo a quebra Caio Alexandre. Caio Alexandre não recebe a posse de bola, cai no campo de jogo. O árbitro paralisa e marca a falta. É falta para o Fortaleza fazer a cobrança. E o Tinga, experiente, capitão, Caio Alexandre também, eles batem no peito e pedem o apoio do torcedor aí, Ramiro. Pedem a força da torcida num dos momentos mais cruciais da história do Fortaleza. Festa gigante e falta pelo lado esquerdo de campo nesse início de prorrogação. É falta para o time do Fortaleza fazer a cobrança. É o Leão, é o Lion. É um espanto. É o que acontece aqui. Se as pessoas soubessem dos bastidores. É o Bruno Pacheco para fazer a cobrança. Vem Bruno Pacheco pela ponta esquerda, já está autorizado pelo árbitro. Vem levantamento, bola no meio da área, subiu o Adé. Sobe bem de cabeça do bate-rebate, a bola continua no bico da grande área para fazer o gol. Faz a firme, boa defesa o goleiro Domingues. Segura firme, estava ligadaço, quase ela sobra para o Lucheiro aí, Ramiro. Podia ser uma grande oportunidade para a equipe do Nordeste, porque no bate-rebate ela sobra para quase marcar o Lucheiro. Aliás, o Lucheiro que chegou a 22 gols nessa temporada. É o grande artilheiro do Leão e é um dos caras que foi contratado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, visto por lá, e também uma das oportunidades para a equipe do Leão nessa temporada. É isso aí, primeiro tempo da prorrogação. Chegamos com 2 minutos desta primeira etapa da prorrogação. 2 tempos de 15 minutos, persistindo o empate por 1-1. Vamos para as penalidades em Punta del Este. A bola fica viva na intermediária, campo de retaguarda para a equipe da LDU. O árbitro paralisou e marcou uma nova falta, hein? E ele pegou um toque no braço do jogador de Quito. E era o jogador Piovi, que é o capitão desse time, camisa número 18, hein, Ramiro? Jogador experiente, 31 anos, o argentino revelado pelo Vélez, chegou à LDU por empréstimo do Almagro, inclusive acaba ganhando a falta o Leão pelo lado direito. E a falta já foi cobrada no campo de retaguarda a favor do time do Fortaleza, vale título da Copa Comebol Sul-Americana. Vem o levantamento à frente para o jogador que é Caio Alexandre. Ele tenta fazer o domínio pela ponta esquerda do campo, toca no bate-rebate por último no jogador da LDU. Você perde em lateral, que favorece a equipe do Fortaleza para fazer a cobrança. Comecinho de primeiro tempo da prorrogação, começa bem agitado, hein, Fernandinho? Pelo menos com mais intenção de jogo. O pessoal parece que tá afim de resolver a parada, não vai apostar para ver nas penalidades. Vamos aguardar. Fortaleza tá cutucando. Vamos ver se a onça responde a vara curta. Fernandinho, no sabadão ainda, de forma despretensiosa, aquela coisa toda, e vamos juntos. Quase 4 minutos, primeiro tempo da prorrogação. Bola volta com Adé, zagueiro haitiano, encontra Rodrigues. Novamente o Rodrigues foi aqui marcado de pressão em cima do jogador do time do Fortaleza. É obrigado a começar mais atrás novamente com o Piovi. Piovi, o capitão da equipe, a liderança desse meio campo. Domina de costas para a marcação, consegue escapar do primeiro, do segundo, do terceiro. Tem que abalroar o homem aí. Quase conseguiu recuperar a posse de bola. Iago Pikachu pela ponta esquerda.
esquerda, sai jogando rapidamente com Quinones. Lado esquerdo, já cruza a fronteira, já cruza o campo inimigo. A bola volta mais atrás novamente com o time da LDU. No círculo central do gramado com Martínez. Martínez sem muita pressa, trabalhando pela ponta esquerda do campo rapidamente com Quinones. Quinones levanta a cabeça, vai tentar fazer o levantamento lá do outro lado com o Quinteiro. Consegue fazer o domínio, de pé em pé. Trabalha com mais calma o time equatoriano. A bola volta no campo de retaguarda com o Adé. Adé solta essa bola curtinha com o Rodrigues. O time do Fortaleza não marca mais pressão. Fica só assuntando no meio do campo, no campo de defesa, porque a LDU tá com mais perna que o Fortaleza. Bola no campo de retaguarda com o Domingues. Domingues trabalhando pelo meio novamente com o jogador que é Piove. Aí o líder desse meio campo, capitão do time. Bola atrás com o Domingues, vai ter que se livrar da posse de bola. Quase saiu jogando errado. E aí no momento que o Fortaleza não subia a pressão, de repente quando um foi, todo mundo foi junto. Quase entrega a paçoca o goleiro Domingues aí, Ramiro. Pressão grande na entrada da grande área. Inclusive, importante lembrar que as equipes ainda têm possibilidade de substituição. Tem um para queimar ainda o técnico Juan Pablo Vojvoda. Deixa eu dar um pulinho no Allianz Parque, que o jogador da LDU está recebendo atendimento. Alô, Pedro Martelli, comecinho de jogo, Allianz Parque, terminando a final da Copa Sul-Americana. Vem Martelli para martelar o Brasil inteiro. Boa noite, Martelli. Alô, João Paulo Capelanes, boa noite para você. Placar de 0-0, Allianz Parque, neste momento. Lateral para o Palmeiras, no campo de ataque pela meia esquerda. Palmeiras com 3 zagueiros, estou com Gustavo Soler, Rafael Oliveira, já as escalações dos times. Estamos de olho, Palmeiras... Não tem tanto público hoje no Allianz Parque. A expectativa é que não tenhamos 30 mil torcedores, nem isso. Palmeiras que vem de uma goleada, um show, um 5-0 para cima do São Paulo. Domina a bola, tá trocando passes o João Paulo Capelanes, mas até o momento não ataca tão fortemente o Bahia não. 0-0 por aqui, Capela. 0-0 por aí no Allianz Parque, 1-1 em Punta del Este no Uruguai. E a decisão vai se encaminhando para as penalidades. Em 6 minutos, primeiro tempo da prorrogação, teremos mais uma nova mexida no time de Quito, hein, Ramiro? Pois é, vai deixando o gramado 33 Quinones e entra o 29 Ramírez. Ramírez entra com a 29, o Quinones sai sentindo bastante. Aí vem o levantamento à frente na grande área. Ramírez, que acabou de entrar, tentou assuntar a primeira posse de bola pela ponta esquerda, sobra para o time do Lion. Aí o Bruno Pacheco faz o domínio, enfia a bola pela ponta esquerda novamente para tentar levar para o fundo. Escapou, ergueu a cabeça, veio o levantamento, explode na marcação e se perde. Escanteio para o Leão do PC, Ramiro. Mais uma oportunidade nesse primeiro período da prorrogação. Vem a equipe do Fortaleza, lado esquerdo com o Pacheco. E agora com o Bruno Pacheco, Lutiero na grande área, também Brites, Tite, Tinga. Quem sabe para fazer história na bola parada. Primeiro tempo da prorrogação, quase 7 minutos desta primeira etapa da prorrogação. Respira fundo, lado esquerdo do campo de ataque, vem Bruno Pacheco, vem levantamento, vem desvio de cabeça, a bola vai para fora. Subiu bem demais o Tinga. Testou firme no contrapé, ela passou lambendo o travessão, quase o gol do Tinga aí, Ramiro. E quase lambe também, de fato, o travessão depois do cabeceio do Tinga. Ela passa um pouco acima, quase marca o Fortaleza, que busca o seu primeiro título internacional. Fernando Fernandes é por aí, o Fortaleza quer o segundo gol, quer o título, e bola parada é um sufoco para a LDU, Fernandinho. Para qualquer lado, acho que é isso que o Fortaleza tem que mostrar, coragem. Ir para cima, acreditar que é possível e que pode. E tá acreditando, uma barbaridade. A LDU se livra da posse de bola, sobe bem de cabeça, complementa no círculo central do gramado Tinga. No bate-rebate, volta com Martínez, do peito pro chão, com muito inteligente o Piove. Piove está jogando pela ponta esquerda novamente com o Ramírez, que acabou de entrar. Balança em cima da marcação do Thiago Galhardo, vai pro levantamento, explode na marcação do Galhardo. Pikachu também estava no lance. É lateral que favorece a equipe da LDU para fazer o levantamento pela ponta esquerda. Reta final quase de primeiro tempo de prorrogação, hein? Já entrando na marca dos 9 minutos. Lembrando, a arbitragem está economizando nos acréscimos, hein? Foi assim durante todo o jogo. E o Fortaleza recupera a posse de bola com o gigante Tite. Faz levantamento à frente, explode ali no bumbum do Iago Pikachu. Ainda fica viva com o Piove. Lado esquerdo, pela ponta esquerda, está jogando rapidamente o time da LDU. Faz o break em cima da marcação, Martínez. Ótima jogada, tem que fechar o bate aí. Martínez, puxa para a perna direita, vai pro levantamento à frente. A bola fica pela ponta esquerda novamente com o Bruno Pacheco. Tentou fazer uma jogada meio sofisticada por ali, conseguiu escapar legal. E se manda pro ataque. Vem o Lion, vem Bruno Pacheco, perdeu a bola. Demorou uma eternidade para soltar a bola. Machuca estava livre de marcação pela ponta esquerda. E tem que se fechar, porque a LDU vai descer. Lado esquerdo com o Martínez. Já passou, pediu, recebeu o Ramírez. Ramírez faz o break em cima da marcação. 1, 2, 3 em cima dele. Tinga recupera a posse de bola. E se manda pro campo de ataque. É um perde, ganha uma trocação franca e a falta. Opa! E o pau vai cantar agora, hein?
O Pikachu parte pra cima do Piove, que recebe cartão amarelo, capitão do time. Ele depois chutou a bola na direção do Pikachu. Que estreta, hein, Ramiro? E o Piove fica nervoso até com a própria defesa da equipe da LDU, que ele teve que fazer a falta para impedir a chegada do jogador da equipe do Fortaleza. Leva cartão amarelo, o 18, Piove. Piove aproveita para dar um tapinha na cabeça do Pikachu, pedindo desculpa que de fato foi uma entrada muito dura. E eu não sei se já tá pensando nas penalidades, mas o Lucheiro foi embora, hein, Ramiro? E como sempre, entra o 18, Silvio Romero, outro atleta estrangeiro dessa equipe da LD, do Fortaleza, e sai o 9, Lucero, e entra o 18, Silvio Romero. Tirou o Lucheiro, colocou o Romero, o Juan Pablo Voivoda, correto, o Fernando Fernandes? Tem que tentar, o jogador do Lucheiro sumiu na partida, tá parecendo o Guerreiro. Os dois centroavantes não estão, também são vítimas da incompetência no meio campo. A bola não chega, se bola não chega para atacante, ele morre de fome. Vamos tentar mudar, ver o que acontece. Alzugaray tenta fazer o domínio, mais uma vez recupera a posse de bola com o Piove no círculo central do gramado. Foi tentar o passe mais esticado, Tinga, ligadaço, recupera a posse de bola pro Fortaleza. Aí tenta abrir jogada pelo lado esquerdo do campo, novamente pela ponta esquerda com o Machuca. Machuca tentou fazer o peão em cima da marcação, foi desarmado por baixo. Toca por último do jogador da LDU, lateral que favorece o Fortaleza para fazer a cobrança do seu campo de retaguarda. Thiago Galhardo, ele balança em frente à marcação, 1, 2, 3, é obrigado a começar mais atrás, novamente pela ponta esquerda do campo com Brites. Aí Brites encontra Tite, Tite novamente com Brites, vai trabalhando no campo de retaguarda a equipe do Fortaleza, vai ameaçar a fazer o levantamento à frente, agora sim, Brites ergue a cabeça, busca o levantamento para Romero, consegue o domínio na primeira, perde na segunda pro Rodrigues. Ela volta no campo de retaguarda com Martínez, Martínez procura mais atrás com Quinteiro, Quinteiro faz o peão em cima da marcação, tentou escapar e escapou bonito, hein? Tem que se fechar, aí Piove no círculo central do gramado, enfia uma ótima bola para o jogador que é o Martínez, Martínez puxa para a perna direita, vai pro levantamento para Johan Julio, sobe bem de cabeça Bruno Pacheco, gigante o Leão, Bruno Pacheco, Piove, bico da entrada da grande área, puxa para a perna esquerda, tem que fechar o Leão, sobe a bola com o Guerreiro, ele domina de costas para a marcação, 4 em cima dele, mais atrás com o Piove, na entrada da grande área, trabalha com calma, LDU, vai pro levantamento, a bola fica no bate-rebate para Bruno Pacheco, faz o desarme e se livra da bola, agora o momento é propício a LDU para atacar, e vai atacar com o Alzugaray, fez o gol de empate, bate bem, bola volta com o Guerreiro, tentou o levantamento à frente, aquela bola no ponto futuro, um pouquinho mais devagar, chegava ao Alzugaray aí, Ramiro. E numa tabela perigosa pelo lado direito de campo, passe de primeira, marcação até do Fortaleza, tentava evitar, mas ela passa em profundidade, por enquanto 1-1, seguimos na prorrogação. Seguimos a prorrogação, tudo igual, já temos quase 12 minutos deste primeiro tempo da prorrogação. Se o árbitro, Fernandinho, economizou nos acréscimos no primeiro e no segundo tempo, acho que ele não vai dar nada de acréscimo na prorrogação, né? Pra que eu vou me comprometer? Segue o baile. Tiro de meta para o Fortaleza fazer a cobrança. João Ricardo também. Ramiro trouxe uma informação importante, ele está sem pressa, porque se for para as penalidades, é o goleiro da Série A, né, Ramiro? Que mais pegou penalidades na temporada, foram 3, é isso? Isso, 3 e também só neste ano 9 defesas de pênalti, portanto se garante e muito o goleiro João Ricardo. Não é muito grande, não tem uma baita envergadura, mas é um pegador de pênaltis. E aí ele deu. Tafarel não era alto e tinha impulsão. Tem essa mesmo. Deve ser a mesma situação do Ricardo. É isso aí. E Alzugaray, ele quem domina no bico da entrada da grande área, trabalhou bonito com o Piove, tem que se fechar o Fortaleza. Lado direito, pela ponta esquerda do campo, novamente trabalha com o Johan Julio, vai pro levantamento Tinga. Tinga ganhando todas de cabeça, um Leão, o Tinga do campo de jogo, um Guerreiro, Tinga capitão do time. Lado esquerdo, se manda, vai embora, Ramírez, balança em frente à marcação do Johan Julio. Mais uma vez com o Ramírez, outra vez o Tinga. Ele dá um tapa na bola, volta no rebote, a favor do time da LDU. No bico da entrada da grande área pela ponta esquerda, obrigado a começar mais atrás. Sai jogando com o Martínez. Martínez pega a bola do ataque e joga lá atrás pro Domingues. E a LDU vai gostando do jogo, vai tendo mais o controle, mais o domínio, mais a posse de bola. E a Fortaleza abriu mão de jogar. Tá só se defendendo. E tem que se defender, porque o Alzugaray é bom jogador. Ele leva pro fundo, vem pro levantamento, a bola com o Guerreiro, dominou, tentou o giro em cima da marcação, volta do rebote nas mãos do João Ricardo. Nas mãos do goleiro do Fortaleza, que dá uma bronca. Agora deram liberdade pro Guerreiro chutar, hein, Ramiro? E ela quase sobra pro Johan Julio, para assustar de vez o técnico Juan Pablo Voivoda. Oportunidade muito boa para a equipe da LDU, que quase marca no Uruguai. E vai terminar daqui a pouquinho a primeira etapa da prorrogação. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo. São 2 tempos de 15 minutos. Continua tudo igual 1-1. Terminou a primeira etapa 0-0 e o segundo tempo do tempo normal terminou 1-1. E aí estamos no primeiro tempo da prorrogação.
tudo igual, nenhum golzinho. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa da prorrogação. E o árbitro manda o jogo seguir. É lateral que favorece o time da LDU. Lateral já cobrado pelo meio do campo, tem Piove. Aí o capitão do time chamando a responsabilidade. Balança em frente à marcação do Thiago Galhardo. É inteligente, faz a inversão da esquerda para a direita. Trabalha rapidamente no campo de retaguarda do time de Quito. Pelo meio, Rodrigues quase não. Perdeu a posse de bola. E é o momento de encaixar o contra-ataque. Machuca, puxa para a perna esquerda. Bico da entrada, grande área, leva para o fundo. Bruno Pacheco pode fazer o levantamento. Tem Galhardo pedindo. Bola mais atrás. Tentou o domínio, não teve. Não teve o domínio, Bruno Pacheco. Era uma ótima jogada envolvendo o ataque do Fortaleza. O árbitro paralisa, marca uma falta do Bruno Pacheco em cima do Quinteiro. E aí, Ramiro? E até um detalhe importante, eu lembro do Jesus Valenzuela apitando o jogo do Corinthians contra o Argentino Júnior, e uma pessoa da CBF me passou a informação lá na Neoquímica Arena, que era um árbitro que raramente paralisava a partida. Ele, pelo menos, não sei se o Fernandinho concorda, não tem demonstrado tanto isso nesse jogo. Ele não está fazendo uma arbitragem de risco. Ele percebeu o lance, irregularidade, ele para e segura para não ter nenhuma possibilidade de questionamento na frente se ele não tiver o mesmo comportamento. É uma arbitragem para não correr risco. Daqui a pouquinho vai terminar esse primeiro tempo da prorrogação. Eu vou passar para o Allianz Parque, hein? Vou passar para o Allianz Parque com Pedro Martelli, Rafael Oliveira, Gustavo Soler, para que eles possam trazer mais destaques direto do campo de jogo, direto do Allianz Parque. Por enquanto, 0-0 para Palmeiras e Bahia. Por aqui tá 1-1, hein? 1-1. Rodada do Campeonato Brasileiro rolando neste momento. E Copa Sul-Americana. Vale o título, vale a história, passando pelo microfone da Bandeirantes. O árbitro deu 1 minuto de acréscimo. Temos aí o último lance, portanto, deste primeiro tempo da prorrogação. Ele tá no padrão. Tá no padrão, sem news. Aí o Thiago Galhardo recupera rapidamente a posse de bola a favor do time do Fortaleza pela ponta esquerda do campo. E levantamento à frente pro Machuca, não vai chegar. Bola quicou no gramado, foi embora, lateral LDU. Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação. Fortaleza se fechando de forma interessante. O Romero acabou de entrar na vaga do autor do único gol, o Luchero. E vamos aguardar como é que vai ser esse ímpeto físico do Leão do PC, que de fato está desgastado, uma barbaridade. Já faz tempo. Metade do segundo tempo a gente percebia que os jogadores já não estavam tendo mais o mesmo desempenho. Estão sofrendo com isso. Deixa eu fazer o seguinte, ponto final no primeiro tempo da prorrogação. Não há tempo para mais nada. Apita Jesus Valenzuela. Apita e aponta o centro do campo de jogo. Vamos agora para o segundo tempo da prorrogação, mas antes, mais uma passadinha. Alô, Pedro Martelli, Allianz Parque, bola rolando, 0-0, Allianz Parque. Fala, Martelli! João Paulo Capelanes, quando voltar a rolar a bola pelo segundo tempo da final da prorrogação, se me chama. Seguinte, Allianz Parque, é a abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque, Palmeiras e Bahia se enfrentam. Jogo parado. Atendimento para o jogador do Verdão. Palmeiras à direita, inteiro de verde, com exceção do seu calção em branco. Bahia à esquerda com a sua camiseta em branco, shorts em branco, ou melhor, shorts em azul, meiões em branco. Aproveitando para escalar os times, começando com o Verdão. Verdão está em campo, é escalado Gustavo Soler, boa noite. Boa noite, Martelli. Vamos lá, escalando o time do Palmeiras, de Everton no gol. Linha de 3 defensores, 15 o capitão Gustavo Gomes, 13 Luan e 26 Murilo. Meio de campo de 12 Mike Wala pela direita, 22 Piquerez Wala pela esquerda. A dupla de volantes com 35 Fabinho, 27 Richard Rios. Fechando o meio de campo, 23 Rafael Veiga no ataque, 9 Hendrick, 19 Breno Lopes, que já finalizou 2 vezes para defesas do goleiro Matheus Marcos Felipe, melhor dizendo. E o Bahia, Soler, porque inclusive o jogador que estava sendo atendido, Bahia está escalado pelo Rogério Ceni, mas já vai perder o Raul Gustavo, é isso? Exatamente, infelizmente Raul Gustavo estourou a posterior da coxa esquerda, então a primeira alteração e mudança tática no Bahia. Rogério Ceni tira o sistema de 3 zagueiros e agora o Bahia está em campo com 22 no gol, Marcos Felipe, linha de defesa com 40 Cicinho, 3 Gabriel Xavier, 4 Capitão Canu e 79 Matheus Bahia, meio de campo de 26 Acevedo com o cartão amarelo, 5 Rezende e 17 Diego Rosa no ataque, 46 Luciano Juba, 7 Ademir e 21 Mingote. Placar de 0-0, relógio marca, chegamos ao primeiro tempo, 18, quase 19 minutos jogados na primeira etapa. Palmeiras desce pela meia esquerda aqui, Rios tenta o cruzamento travado. Corta a marcação, bota em escanteio pro Verdão pela meia esquerda, Soler. Escanteio a favor do time do Palmeiras na jogada pela ponta, pela esquerda de Richard Rios. Tenta o cruzamento, Cicinho manda pra fora. Rafael Veiga vem de pé canhoto no córner.
Escanteio para o Palmeiras cobrar pela meia esquerda, placar de 0-0. Começa o segundo tempo da prorrogação da Sul-Americana. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Pedro Martelli, daqui a pouquinho tá de volta em definitivo. Agora vai descer o Fortaleza, veio o levantamento, a bola passa na boca do gol e vai para tiro de meta. Quando terminar a decisão da Copa Conmebol Sul-Americana, vamos direto pro Allianz Parque, com Rafael Oliveira, com Gustavo Soleri, com ele. Martelo Brasil inteiro, Pedro Martelli. Por enquanto 0-0 Palmeiras e Bahia. O PDV, Paulo Vale, no plantão esportivo da Bandeirantes, atualizando tudo. Saiu gol em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ele traz o destaque para você. Tivemos uma mexida aí, Ramiro, no time do Fortaleza, a última, né, Ramiro? Foi a última, aliás, poderia fazer mais uma o técnico Juan Pablo Vojvoda por causa da prorrogação. Sai o 8, Caio Alexandre, e entra o 88, Lucas Sacha. Fernandinho, não tem muito o que fazer agora também, pegar, dar uma repaginada no gás e vambora, né? Vê quem tá menos cansado, deixa em campo e vamos pro jogo. Aí o Adé faz a antecipação na marcação do Thiago Galhardo, joga essa bola para fora, lateral que favorece o Fortaleza para fazer a cobrança pela ponta esquerda. E essa dificuldade física do Fortaleza é fruto das escolhas táticas do seu treinador. Procurou se preservar mais, forçou seus jogadores a correrem muito mais atrás da bola do que fazer a bola rolar. É verdade, e a LDU vai tentar recuperar a posse, mas já perde mais uma vez por time do Fortaleza. Bola aberta pela ponta direita com o Iago Pikachu, veio o cruzamento, explode na perna da marcação. E o Pikachu grita pro Sacha fechar na primeira etapa e ele não fechou, Ramiro. Ele grita, Sacha, é você, pede como o Pikachu. Sacha, tá. É você, escanteio, lado direito de campo, vem a equipe do Fortaleza. Foi assim que o Pikachu chamou? Eu acho que ele falou Sacha! O Sacha! Escanteio pro Fortaleza. Uma festa incrível que faz o torcedor do Leão do Pici. Quem sabe agora? É na bola parada. Escanteio pela ponta direita. Tinga, Tite, tá todo mundo na área. Brites também. A bola viaja, vem de cabeça nas mãos do goleiro. Tava livre de marcação o Tinga. Ele teve tempo para até dominar, escolheu o lado e ele cabeceou de primeira nas mãos do Domingues, que agradece, Ramiro. E é a segunda oportunidade que o Tinga tá livre depois de um cruzamento na entrada na grande área. Não consegue completar, poderia sair o gol do Fortaleza, que por enquanto vamos às penalidades. Vamos para os pênaltis, alerta de pênaltis, vem com a gente, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Terminando a Copa Sul-Americana, hoje descobriremos quem é o vencedor do título continental. A gente voa direto para o Allianz Parque, para Palmeiras e Bahia, zona oeste de São Paulo. O Allianz Parque fritando, fervendo com o Palmeiras em campo. Lateral que favorece o time da LDU para fazer a cobrança. Por enquanto, 1-1 no estádio Domingo Burgueño, em Punta del Este, no Uruguai. Levantamento à frente, a bola fica viva para Johan Julio, caiu na área, o árbitro mandou o jogo seguir. Não foi absolutamente nada. Vai tentar partir para o contra-ataque rápido com o Thiago Galhardo. No círculo central do gramado, na roda gigante, ele enfia ótima bola pela ponta direita, já passou, pediu, recebeu o Bruno Pacheco, tentou fazer o domínio, teve desvio, lateral que favorece o Fortaleza para fazer a cobrança. Iago Pikachu sendo muito acionado ao longo desse segundo tempo da prorrogação, hein, Fernandinho? Acho que é por aí o jogo, o cara tá descansado, entrou aí no segundo tempo, vão para cima, né? É rápido, é veloz, tá com gás, é oportunidade. Marinho foi embora, que é um velocista do outro lado também, então ficou essa solução pro Vojvoda tentar encontrar o gol da vitória. E já estamos com 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. Levantamento à frente nas mãos do goleiro Domingues. Esse goleiro Domingues não tem uma, hein, Ramiro, que ele consegue encaixar e ficar com ela. Toda vez ele encaixa, a bola quica no gramado ou escapa. Não dá muita segurança esse goleiro não, hein, Ramiro? É verdade, é um goleiro experiente. 1,95 m acaba não conseguindo chegar, e até uma disparidade com o próprio João Ricardo, com 1,84 m, e o Domingues tem 1,95 m. Sabe o que me incomoda um pouco? Como é que os jogadores não percebem isso e chutam de longe? Eles não chutam de longe para tentar um rebote, ter o cara dentro da área, e falta às vezes um pouco de visão para o jogador, confiança, segurança, sei lá. É um momento crítico, um momento histórico o Fortaleza vive, né? A perna daquela bambeada, não tem jeito. Aí o Thiago Galhardo domina pelo meio, encaixou, boa, ótima jogada com o Pikachu. Machuca, já passou, pediu, recebeu, perde a posse de bola, se livra dela por ali pela ponta esquerda do campo com Quinones. Quinones faz o domínio, abalroado, falta no campo de defesa, falta em cima dele, o jogo tá parado aí, Ramiro. O Guerreiro tentava proteger a bola no campo de defesa, Tite acaba fazendo a falta em cima do jogador peruano. Uma pancada um pouco mais atrás, sente e reclama bastante o sumidaço Guerreiro. E um abraço para Flávio Gaspareto, Rê, Bia, Edson Costa, Zenilda. Um abraço para o Flávio Gaspareto, é a galera curtindo a transmissão da equipe de esportes da Bandeirantes. A bola tá rolando no segundo tempo da prorrogação.
E eu tô preocupado agora porque o Tite, uma das lideranças defensivas do time do Fortaleza, coloca a mão no posterior da coxa direita e o Fortaleza não tem mais mexidas, né, Ramiro? Sem opções, já fez as 6. Eu explico porque são 6. São 5 no tempo normal e uma na prorrogação. Tite sentindo bastante o posterior da coxa esquerda. E aí quando pega não tem conversa. Aí que tá. Aí, quando pega não tem conversa. Daqui a pouco, se ele estiver mesmo sentindo, foi uma lesão, teve algum tipo de ruptura do músculo, vai lá pra frente. Vai ficar lá de ponta esquerda esperando a bola chegar, não tem outro jeito. É uma preocupação gigantesca, porque o Tite, ele faz aquele sinal pro banco de reservas, tipo, eu sei que vocês não podem substituir, mas eu acho que eu não tenho mais condições, porque fisgou. E se fisgou para um zagueiro correr atrás do Johan Rulli para outros atletas, ele vai ter que se virar. Para tentar explicar para quem está acompanhando, é o músculo do arranque. Quando o jogador vai dar aquele pique, vai dar aquele arranque, ele não tem... Dói. E dói muito. Andar é difícil. Imagine você tentar correr, tocar na bola. E se o jogador forçar, pode deixar ainda mais complicado o tipo de lesão, o grau, como eles gostam de falar, 1, 2, 3, né? O grau 1 é de boa, o grau 2 você já fica um pouco mais afastado e o 3 é cirurgia. É molho. É molho, exatamente. É ficar um bom período. E olha aí, a maca. O Tite, eu acho que não... Gente, que situação calamitosa que vive o Fortaleza agora. Porque o Tite, ele certamente vai tentar seguir no campo de jogo. Mas como o Fernandinho Fernandes falou, quando dá aquela beliscada, dificilmente o homem vai conseguir jogar. Eles podem fazer, colocar uma matadura, uma faixa, apertar, uma cocheira para tentar comprimir a musculatura para ver se alivia um pouco a dor que o cara sente. Olha como ele sai, tá chorando, cara. A dor é terrível. A gente tá chorando. A dor é terrível. Só quem já sofreu isso sabe o que é. Dói demais, cara. Deve estar juntando também emocional, de desfalcar para a equipe num momento tão delicado, mas a dor é muito grande, cara. É muito grande. E o auxiliar técnico do Vojvoda já foi para cima do Tite. Dá para voltar, porque nesse momento, situação crítica. 7 minutos, segundo tempo da prorrogação. Fortaleza com um jogador a menos, hein? Perdeu seu principal zagueiro, perdeu seu principal defensor. E aí talvez o Tinga joga agora mais como zagueiro, como já jogou. Vamos aguardar. Levantamento à frente. Vai subir de cabeça para ali. Tinga. Tem que cortar Benítez. Tirou de forma parcial. E rebate na grande área. Fica vivo ainda com o jogador que é Piovi. Piovi tenta fazer o domínio. Já perde a posse de bola. Mais uma vez pela ponta direita. Se manda. Tenta partir para o contra-ataque rápido da equipe do Fortaleza. Levantamento à frente para ninguém. Bola volta nos pés do goleirão Domingues. E o Tite ainda não voltou, Ramiro. E eu acho que nem vai voltar, Ramiro. E até o Pedro Augusto, que é volante da equipe do Fortaleza, está na posição do Tite, então muito provavelmente vai permanecer assim até o fim da prorrogação Fortaleza. Vai na raça, Lion, vai na raça, Fortaleza. Se fosse fácil não teria graça, se fosse fácil não seria festa. E o torcedor faz uma festa e apoia de forma incrível. Levantamento à frente, Pedro Augusto faz o corte, buscava por ali o levantamento para Paulo Guerreiro. Ele perde a posse de bola, vai tentar ligar contra-ataque rápido da equipe do Lion. Aí foi abalroado por baixo e o árbitro paralisa e marca falta. Ainda bem, dá uma respirada o Fortaleza, dá uma respirada o Iago Pikachu. Voltou. E volta na raça, mancando, não tem condição alguma de seguir no campo de jogo Tite, mas vale título da Copa Sul-Americana, Fernandinho. Mas se ficar lá atrás é um risco, hein? Não pode ficar lá. Você lembra o Rincon uma vez, final, uma decisão de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro? Ele foi dar um pique, parou no meio do caminho. Exato. Ele não pode ficar lá atrás. Ele vai oferecer risco. Lembro do Fernando Baiano no Pacaembu também, uma vez. Tem o Lucas agora, do São Paulo. Não tem jeito, irmão. Vamos torcer aí para rápida recuperação do campo de jogo do Tite, que por enquanto ainda tá quente, né? Depois que esfria vai ser uma dor barbaridade. Quase 10 minutos. Se ele tiver que dar um pique, o negócio, ele não vai conseguir. Quase 10 minutos do segundo tempo da prorrogação. Vem o Leão, vem o levantamento à frente, a bola na grande área, tentou a finalização, acabou furando. E o jogador do Fortaleza pedindo pênalti, hein? Não tive a impressão de absolutamente nada. O Bruno Pacheco pede pênalti aí. A arbitragem não marca, pede pênalti o atleta Bruno Pacheco, depois do lado pelo canto esquerdo. O árbitro até conversa com o VAR hoje de responsabilidade do Jorge Balinho, o argentino. Tá conversando, por enquanto, nada. Nada, né, Fernandinho? Há um leve... Sabe? Não tem nada, né? Não tem nada. Foi acrobático. Isso, acabou se jogando, deu um salto o Bruno Pacheco, pediu pênalti, braços abertos. Se ele vai na bola, era capaz de acertar. O cara prefere a encenação. Exatamente. E o Fortaleza, mais uma vez, tenta recuperar a posse de bola, não consegue, já perde, vai tentar ligar contra-ataque rápido pela ponta esquerda da equipe da LDU. Levantamento à frente em profundidade, não consegue o domínio Alvarado. A bola se perde. Lateral, Fortaleza, campo de defesa para fazer o levantamento. 10 minutos. Atenção, ouvinte e torcedor da Bandeirantes. Alerta
Alerta de pênaltis. Tá chegando a hora. É um momento histórico, decisivo. 5 minutos separam o Fortaleza de uma decisão épica nas penalidades, depois de uma guerra, uma batalha campal contra a LDU, mas tem que se fechar, e por que não dar uma assuntada e fazer um golzinho? Levantamento à frente, tenta subir de cabeça mais uma vez Thiago Galhardo, perdeu a posse de bola, volta para Iago Pikachu, opa! Foi falta em cima dele, o juizão mandou o jogo seguir, machuca, ele quem domina, a bola volta mais atrás, campo de retaguarda com o Lucas Sacha, ele perde a posse de bola, passe completamente equivocado, vai tentar ligar contra-ataque pela ponta esquerda do campo, vai pro levantamento Piove perde a posse de bola, Alvarado recupera em cima do Tinga, tomou a pancada, o árbitro manda o jogo seguir, vai pra cima, na vantagem, Johan Julio, tenta fazer o domínio, dribla o primeiro, dribla o segundo, tenta o passe em profundidade, perde a posse de bola, Galhardo é quem domina aí, Galhardo perdeu, bateu na carteira dele, vai partir pra cima mais uma vez o Alvarado, vai pro levantamento à frente, gigante Pedro Augusto, sobe bem de cabeça na entrada da grande área, volta no campo de retaguarda mais uma vez pro time da LDU, e o árbitro paralisa e marca falta, e uma falta boba cometida agora pelo Lucas Sacha, hein, Ramiro? Isso porque avançava pelo lado esquerdo de campo o Alvarado, ele acaba levando e sofrendo a falta pelo lado esquerdo. Ele foi se livrar da marcação não só do Sacha, mas também de quem estava por lá na marcação em cima dele, o Brites. Volta pelo lado esquerdo de campo, Capela. Faltou futebol nessa decisão, sobraram erros e, acima de tudo, nervosismo, principalmente da equipe do Fortaleza. Mas vem bola perigosa aí, Capela. Bola perigosa e falta perigosa a favor do time da LDU. Alvarado. A cobrança pela ponta esquerda, vem o Alvarado. Tem que se fechar o Leão. Vamos, Lion, tem que se fechar. Faltam 3 minutos para chegarmos à decisão das penalidades. Tem que se fechar, Alvarado. Na bola parada, só um homem na barreira. Só um jogador na barreira. Estamos com 117 minutos no momento. Tá autorizado, Alvarado. Vem desvio de cabeça, Pedro Augusto faz o corte. A bola sobra pela ponta esquerda, vai ter que se livrar da posse, hein? E teve um desvio em cima do jogador do Fortaleza. O árbitro tá paralisando e pegando só falta. É isso, Ramiro? Uma pancada um pouco mais forte do Martínez por lá. Sente bastante o Sacha. Falta pelo setor de lado esquerdo de campo. Falta já cobrado. O Fortaleza tem muita pressa. Vai empatando por 1-1. Um golzinho seria fundamental. O Tite tá de volta no campo de jogo. Manquitolando uma barbaridade, mas tá aí. Fazendo presença. Na garra. Na raça nordestina. Ele não tá na defesa, tá, João? Eu não tô vendo o Tite ali. Ele tá lá no meio campo também, né? Pra pelo menos complementar, porque o time do Fortaleza, para quem chegou agora, já fez as 6 alterações. São 5 no tempo normal e 1 na prorrogação. Mas o Tite tá aí, se fazendo presente, tá mais como um número. Levantamento à frente buscando a velocidade do Thiago Galhardo. O Machuca também tá na bola. Chega Adé, zagueirão haitiano, dá um tapa na bola, joga pra lateral que favorece a equipe do Fortaleza no campo de ataque pelo lado esquerdo. É o Fortaleza buscando um golzinho. É o Fortaleza buscando a decisão pelas penalidades para conquistar o primeiro título internacional da história do futebol nordestino. Para fazer história, e a história Bandeirantes conta pra você agora. Vem Bruno Pacheco, leva pro fundo, vem pra fazer o levantamento, explode em cima da marcação. Novo lateral que favorece o time do Fortaleza para fazer a cobrança. Imagina, João, se nós seguirmos na cobrança de pênaltis, fomos pros alternados e o Tite tiver que cobrar. Aí moiou. Aí não vai ter jeito. Aí ele faz o gol do título, né? Já Imagina. pensou? Seria o melhor script possível. Lateral já cobrado por Fortaleza. Bruno Pacheco puxa para a perna esquerda. Romero da grande área. Caiu. A arbitragem olhou e não marcou absolutamente nada. O Machuca tentou forçar a passagem aí, Ramiro. Jogador argentino chamando a responsabilidade e, de fato, a gente até revê algumas imagens do Tite sentindo bastante ainda a posterior da coxa esquerda. E deu para ver o lance que foi. Uma hora que ele dá um tapa buscando o Romero, na hora deu aquela esticada. E quando dá aquela clicada, aí esquece. Meu, dói. Dói. Impressionante, cara. 1 minuto para terminar o jogo. Atenção, ouvinte do Brasil. Atenção, ouvinte da Bandeirantes. Alerta de pênaltis. A decisão na Copa Sul-Americana será definida nos pênaltis, isso se o Fortaleza não se fechar. Johan Julio é quem domina, bico da entrada da grande área, 2 em cima dele, tenta escapar da marcação pela ponta direita. Aí, já invadiu a grande área, vem o cruzamento, vem o Guerreiro, chute em cima da marcação. Em cima da marcação, quase que a LDU chega com o Guerreiro. Que jogada fantástica do Johan Julio. O banco de reservas do Luiz Zubeldia quase invade o campo de jogo, porque todo mundo botou fé. E agora a câmera foca na cara do Guerreiro, que tá ali rindo de forma irônica. Quase o gol que o Fortaleza sofre. 10 segundos para terminar. Tem que fechar, Lion. Tem que se fechar. Quinteiro.
vai virar um lateral com escanteio, o famoso latereio. É o último lance do segundo tempo da prorrogação. Tem que se fechar aí. Se fecha, Lion. Levantamento à frente. Bola na grande área. Vem desvio na primeira trave. Ela fica viva nas mãos. O João Ricardo lá no alto. Sem pressa, goleirão. Sem pressa. Dá uma respirada, João Ricardo. Já estamos nos acréscimos, menos de 1 minuto, alerta de pênaltis, ouvinte torcedor da Bandeirantes, que apoia o Brasil, que apoia o Fortaleza, vamos juntos apoiando o Lion. João Ricardo vai para a espetada, levantamento à frente, tenta subir de cabeça por ali, machuca, domina de forma equivocada para Iago Pikachu, Pikachu encontra a ótima bola com o Thiago Galhardo, pela ponta direita já passou, pediu, recebeu pelo lado Tinga, Tinga enfia essa bola para Iago Pikachu, vai para a tabelinha, pode ser o último lance, já passou, Tinga tentou, o domínio foi desarmado por baixo, essa bola fica viva no campo de retaguarda com Martínez. Martínez se livra da bola, tem que terminar, Juizão. Pode ser o último ataque da LDU, termina, Juizão. Johan Julio domina, tenta partir para o contra-ataque rápido, chega gigante o Tite por ali para fazer a cobertura. Nos pés, a bola volta do campo de defesa com o João Ricardo e não há tempo para mais nada, terminou. É fim. Ufa, que sufoco. Do segundo tempo da prorrogação. Alerta de pênaltis. Ouvinte da Bandeirantes, vamos descobrir o campeão da Copa Conmebol Sul-Americana nas penalidades, Fernando Fernandes. Você pode perceber, os jogadores do Fortaleza, alguns despencam, né? Cansados, uma briga intensa, o desgaste físico, acho que só não é superior ao desgaste mental, cara, porque também é uma pressão, um estresse muito grande. E agora vamos ver se os dados que trouxe o Ramiro aí, do bom desempenho do goleiro da equipe do Fortaleza, o João Ricardo, se ele consegue manter essa história aí agora na cobrança de penalidades. Agora, meu irmão, não é loteria, mas é emocionante. Cara, vou falar, viu? Pode falar. Torcedor do Fortaleza, vivendo um momento histórico, sofrendo com o time. E o povo brasileiro que também criou um carinho, uma admiração muito grande por uma instituição séria, com uma administração correta, com uma administração que é exemplar, não só para os clubes nordestinos, mas para todos os clubes do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida alguma com isso que você falou, Fernandinho. O Fortaleza, não sei o que vai acontecer nos pênaltis, mas seria um prêmio para essa administração muito bem conduzida, de forma capacitada pelo Marcelo Paz. Não tenha dúvida alguma disso. E para esses jogadores que honraram absurdamente essa camisa há 8 anos, quando o time estava fundado na Série C, conquista a Série C, da B vai para A, da A joga Libertadores, da Libertadores é finalista de Copa Sul-Americana. Então o Fortaleza, eu estou torcendo e eu estou vestindo as cores do Leão nesse momento, Fernandinho. E outra coisa, mesmo se o título não vier, não desmerece todo o trabalho realizado pelo Fortaleza. Pode ser algum. Isso já é uma consagração, é uma constatação de que realmente uma boa administração, ela traz frutos não só no aspecto financeiro, como dentro de campo, com bola rolando. E o que o Fortaleza fez nos últimos 3 anos é a prova clara que é possível fazer um futebol racional, sem rasgar dinheiro, sem loucura, sem muita grana, sem dívida, dentro da sua realidade, e é possível estruturar um time de futebol profissionalmente. Lá todo mundo ganha salário, do presidente ao roupeiro, ao porteiro, todo mundo é remunerado. Não tem aquele papo, eu dedico horas do meu dia, abro mão da minha empresa, coloco o dinheiro no meu bolso. Então, acho que isso mostra que realmente o futebol tem um bom caminho. É possível, basta querer. Eu concordo contigo. Eu mandar um abraço pro Marcião, sempre ouvindo a gente. O Marcião fala que o Rincon foi na final do Brasileiro de 99 e ele fala que o Fábio Baiano... Bom, foi Atlético e Corinthians, do mesmo jeito, né? Eu me enganei o ano. E o Fábio Baiano, ô Marcião, o que eu falei foi o seguinte, não esse lance. Tô falando que o Fábio Baiano, ele teve também uma lesão muscular durante o jogo e ele faz um gol épico no Pacaembu, que ele chuta a bola, pega no travessão e entra. Um abraço pra você, Marcião, pra toda a família. Viva Ribeirão Pires! Bom, é o seguinte... Gol! Tem gol, hein? Tem gol no Allianz Parque. Alô, Gustavo Soler, gol de quem aí, Soler? Rafael Veiga, o artilheiro do Palmeiras na temporada, 17º gol dele com o manto alviverde. Jogada, lançamento para o Hendrick, ele toma a falta do Rezende. O jovem árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi muito inteligente, deixou seguir
Rafael Veiga leva vantagem, bate no contrapé do goleiro Marcos Felipe, abre o placar no Allianz Parque. Palmeiras 1, Bahia 0. Palmeiras 1, Bahia 0. É isso aí, Gustavo Soler, Pedro Martelli, Rafael Oliveira, todo mundo, a equipe de esportes da Bandeirantes mobilizada na sequência da disputa do Campeonato Brasileiro. E aqui, alerta de pênaltis. Vamos juntos! youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem com a gente. AM 840, FM 90.9, aplicativo Bandplay, radiobandeirantes.com.br e a nossa faixa estendida. É a Bandeirantes que neste momento mostra o cara e coroa. Piove, capitão de um lado, Tinga do outro. E a expectativa é ver quem vai começar defendendo e, consequentemente, quem vai começar batendo. O que é menos pior nesse momento, hein, Fernandinho? Perdeu o jogo. É o pior da história. Mas se você tivesse que começar batendo, você preferiria você prefere defender? Bater. E é melhor? É uma curiosidade, a gente fala cara ou coroa, mas não é uma moeda com cara ou coroa. Exato. É uma, normalmente tem um símbolo da Comebol de um lado, da FIFA do outro, se o árbitro é da FIFA, você escolhe se tu quer Comebol ou quer FIFA. Diga-me. LDU ganhou a disputa de cara ou coroa. Piove escolheu o lado. Escolheu o lado? Então se escolheu o lado, foi lá pro lado. Se escolheu o lado torcedor. O lado onde os torcedores da LDU são maioria. Ou no caso é a maioria a torcida de um lado. E a gente vê toda a apreensão, né? Jogadores reservas do Fortaleza, todos eles acorrentados uns nos outros, né? Abraçados nesse momento. O João Ricardo também, o Ramiro foi muito bem. Tava lá estudando com uma prancheta. Certamente o pessoal do staff do Fortaleza fez todo esse estudo, né, Ramiro? E até um detalhe, ele leva isso preso, envolto à garrafa térmica que ele bebe, a garrafa do jogo. E até o Souza disse uma vez, que o nosso companheiro aqui, comentarista, que os goleiros geralmente fazem isso, deixam bem ao lado da trave para estudar o adversário nos pênaltis. Aquela colinha que a gente levava na escola. E você percebe o semblante dos jogadores da LDU, parece, mais uma vez, mais tranquilos, mais acostumados com esse tipo de situação de decisão. A LDU passou do São Paulo em pleno Morumbi justamente nas penalidades, hein? Justamente nas penalidades. Naquela oportunidade a LDU teve mais sorte ou mais competência que seja. E agora tomara que o Fortaleza tenha mais sorte, mais competência, não importa. E parece, ô Pedro Ramiro, que a LDU começa batendo, é isso? Começa batendo, Paolo Guerreiro já está se aproximando da bola. O experiente atleta de 39 anos vem para a primeira cobrança. Vai perder. É o Guerreiro. Contra o São Paulo no Morumbi ele fez. E bateu bem, hein? Foi um dos melhores pênaltis cobrados naquela oportunidade. Guerreiro. Quando a TV mostra a imagem, o semblante de Juan Pablo Vojvoda. Mais tranquilo, mais numa boa. Pelo menos é o que ele aparenta. Já mais pilhado Luiz Zubeldia, o técnico da LDU. E o árbitro Jesus Valenzuela tá lá. Conversando, tá dando gesticulando, aula. Ele deve estar falando aquela coisa lá, ó, se você ficar provocando, agora a FIFA não deixa nem mais o goleiro, entre aspas, provocar. Não pode ficar falando, gesticulando, ficar caminhando em cima da linha, tem que ficar lá, concentrado. Embaça essa criança. Não, chato, Jesus Valenzuela é um chato, mala. Vamos lá, alerta de pênaltis. De um lado, o peruano Paulo Guerreiro. Do outro, João Ricardo. É a primeira cobrança. Estamos às penalidades. A LDU abre a série. A LDU começa batendo. E o árbitro Jesus Valenzuela está ali, com as mãos à cintura, conversando com o Guerreiro. João Ricardo concentrado no centro do gol. É o momento do Leão do Pici. É o momento do Lion. É o momento de começar a fazer história. Nas penalidades. E tem que ser sofrido mesmo. Pô, mas como ele fala, meu, agora com o Guerreiro. Pô, chato. Chato me apita, não fala, irmão. Chato demais. Vamos para os pênaltis. Ele não é uma mala, ele é uma esteira de aeroporto, velho. Vai começar, agora sim, Jesus Valenzuela. Já dá o sinal. Guerreiro toma longa distância para fazer a cobrança. Abrindo a série. É Guerreiro contra João Ricardo. João Ricardo é contigo. Nos seus pés, nas suas mãos. Vai, Guerreiro, partiu para a bola. João Ricardo! João Ricardo! Pegou, João! Você é o cara, João Ricardo! Era fundamental abrir a série defendendo. O Guerreiro bateu mal, bateu firme, mas meio que no meio do gol. Ele poderia ter defendido com as mãos, mas foi com o joelho, foi com os pés, foi com a mão, foi com tudo, Ramiro! Pra salvar e mostrar que é sim um goleiro gigante, 1,84 m, mas do tamanho da equipe do Fortaleza e sua torcida.
1-0, aliás, por enquanto 0-0. Vem a equipe do Fortaleza, Thiago Galhardo para a cobrança. Nada como instinto, hein? Thiago Galhardo para fazer a cobrança agora. É a primeira cobrança do Fortaleza. LDU, uma cobrança, um erro com o Guerreiro. Tá nos seus pés, Galhardo. Vamos, Galhardo. Vamos, Galhardo. É pra fazer. Longa distância. Partiu. Galhardo. Bateu. É gol! Gol do Fortaleza! É gol do Thiago Galhardo. O Fortaleza tá na frente. E na comemoração vai lá abraçar o João Ricardo. Meu garoto, me consagra. Pega mais um aí, Ramiro. Gol de um jogador que não sente a pressão do jogo mais importante da história do Fortaleza. 1-0 pro Leão. 1-0 pro Leão. Fernando Fernandes. E agora, Fernandinho? Já acertei um, tá bom, né? Vamos lá, estamos na torcida pro Fortaleza. Alzugaray pra cobrança. Foi o cara que fez o golaço. Alzugaray, esse cara bate bem na bola, hein? Vai pro céu. Essa vai pro céu. Faz gol no tempo normal. Vai pro céu. Geralmente. Alzugaray. Tá 1-0 pro Fortaleza. Segunda cobrança da LDU. Alzugaray contra João Ricardo. Já pegou um. Aberto. No chute do Guerreiro. Vai Alzugaray. Partiu pra bola. Bateu. Gol. Gol da LDU. Bateu bem, bateu firme no ângulo direito. O João Ricardo até acertou o lado, mas esse tipo de pênalti nem dois goleiros pegariam, hein, Ramiro? Quase na mesma região que ele acertou o gol da partida. Bate de perna canhota, 1-1 nas penalidades. E agora vamos para a segunda cobrança do Fortaleza, hein? Por enquanto 1-1, mas óbvio, o Fortaleza tem uma penalidade que ainda vai ser cobrada nessa série. A segunda cobrança me parece Pikachu. É isso aí, Pikachu. Vamos, Pikachu. É agora. É o momento. Não pode errar, Pikachu. Iago Pikachu contra Domingues. Domingues fica ali, saltitando no centro do gol, falando com o Pikachu, hein? Pikachu tá na linha da meia-lua da área. De frente, autorizado. Pikachu partiu pra bola. Gol! Gol do Fortaleza! É gol do Leão! É gol do Leão do PC! Bateu firme, forte, cruzado. Domingues foi pro outro lado, nem apareceu em lugar nenhum, hein, Ramiro? Ficou na saudade, aliás, chute de perna direita do Pikachu que tira a responsabilidade do peito. 2-1 pro Leão por enquanto. Fernando Fernandes. Fortaleza, 2 cobranças, 2 gols. LDU, 2 cobranças, 1 único gol, Fernandinho. A tranquilidade que faltou pro Fortaleza durante o jogo, me parece que ela veio agora na cobrança de pênaltis. Tomara que isso siga dessa maneira. Tomara. Torcedor do Fortaleza literalmente chora nas arquibancadas. É o Alvarado? Rodrigues. Rodrigues. É o Rodrigues. Esse é o Rodrigues. É o Rodrigues na terceira cobrança. Rodrigues para a terceira cobrança do Fortaleza. Tá ali, focado e autorizado para partir para a cobrança. Bateu gol. Bateu bem demais. Bola aberta. A meia altura. E o João Ricardo caiu por outro lado, Ramiro. Bate bem de perna direita, centrado no meio do gol. Agora 2-2 nas penalidades. Bom, pro Fortaleza, o Fortaleza depende só dele. O Fortaleza depende só dele. 3 acertos, 3 cobranças separam um título histórico para a história do futebol do Nordeste e para o futebol brasileiro. Então o Fortaleza, os 3 próximos precisam converter. E o próximo a cobrar quem que é, hein, Ramiro? Parece o Silvio Romero para a cobrança. É ele mesmo. É o Romero, hein? Entrou no lugar do Luthiero, que fez o gol. Romero, que é um centroavante, fazedor de gols, tem que fazer. O Brasil contigo, Romero. Partiu pra bola, Romero, bateu. Mal demais, Romero. Defendeu Domingues. Ele telegrafou. Ele bateu a meia altura, aberto, e o goleiro poderia ter encaixado a bola, Ramiro. Jogador que entrou ainda na prorrogação, bate de perna direita, salva o goleiro, pênalti mal batido, 2-2 por enquanto. Estamos com a igualdade no placar. A LDU bateu 3, fez 2, errou 1. Fortaleza bateu 3, fez 2 e errou 1. E a cara do Vojvoda, aquela cara de raiva. Ai, meu Deus. Johan Julio, é isso? Isso, Johan Julio. Ai, é o momento. Johan Julio na cobrança. Pra você errar. Erra, Julio. E o João Ricardo experiente. Vai lá atrás do gol, dá uma catimbada, joga a pressão pro outro lado. 2-2 em 3 cobranças para cada lado. É hora de errar, Johan Julio. É hora de pegar João Ricardo. João Ricardo fica ali, centrado, sem se mexer, braços abertos, no centro do gol. Partiu, Johan Julio, bateu! Nossa Senhora, quase ele pegou!
cara bateu quase que no meio do gol. O João Ricardo ficou no meio do gol, mas não conseguiu chegar, Ramiro. Quase acerta o ângulo, ou melhor, o canto, o goleiro João Ricardo. Johan Júnior converte 3-2 para a LDU nas penalidades. 3-2 as penalidades. Agora o Fortaleza tem a quarta cobrança para poder explicar. LDU bateu 4, fez 3 gols. Fortaleza bateu só 3. Vai fechar essa próxima série aí da quarta cobrança. Fortaleza, 3 cobranças, 2 gols, errou 1. Tinga, vamos Tinga. Tem que fazer, hein? Tem que fazer, Tinga. É o Tinga contra o Domingues. O capitão, o líder, a história passando nos pés do Tinga! Gol do Fortaleza! Tudo igual no placar e ele bate no peito e ele vibra no ângulo. Que cobrança, Ramiro! Com capricho, porque se fosse 10 centímetros abaixo o goleirão pegava. Tinga converte, por enquanto, 3-3 nas penalidades. Meus amigos, chegou a hora. A hora de separar os meninos dos leões. Isso é muito cruel no futebol, cara. É impressionante. Agora é a hora de separar... Terminou o Allianz Parque, é isso, Soler? Exatamente, final do primeiro tempo, 1-0 Palmeiras para cima do Bahia, o juizão. Ele marcou uma falta para o Palmeiras, o Veiga foi para a cobrança, ele acabou o jogo. Boa, Soler, daqui a pouquinho você volta para o Allianz Parque que vai cobrar aqui o Alvarado. Agora é hora de separar os meninos dos leões. Alvarado, se errar e o Fortaleza fizer, acabou. Alvarado, partiu pra bola, defendeu! João Ricardo! Pegou João! Pegou João! Você fez história, João Ricardo! Porque é só o Fortaleza marcar que acabou! O Fortaleza está a um passo, a um pênalti, a um gol de fazer história! João Ricardo, o herói! João Ricardo, um leão! Eu disse, era o momento de separar os meninos dos leões! E o Lion está aceso, Ramiro! Para aquela que pode ser a maior defesa da história do Fortaleza, João Ricardo acerta o canto! Vem o Leão para a cobrança. Pedro Augusto, jovem, 26 anos, se prepara para a cobrança e o Leão pode ser campeão. Pedro Augusto, nos seus pés, para fazer história. É marcar, ir para abraço. É marcar e ser campeão. Pedro Augusto, vamos Lion. Comemora Lion. Partiu Pedro Augusto, bateu, perdeu. Perdeu Pedro Augusto. Bateu cruzado. O goleiro voou, a meia altura nas mãos do Domingues, Ramiro. Perde a oportunidade o jovem atleta, 26 anos, perna canhota, salva o goleiro. Portanto, 3-3 nas penalidades. Fernando. Se ele bate sem virar o corpo, que é o canhoto. Se ele bate sem virar o corpo, que é o canhoto, seria natural no canto direito, ele girou o corpo. Bom, é duro, só quem tá lá dentro, né? Ai, meu Deus. Daqui de fora é manha, é teta. E aí o Fortaleza vem cobrar, Ramiro. Vem o time da LDU. Desculpa, da LDU. Se prepara para a cobrança. Piove, capitão do time nela. Jogadores, agora estamos nas alternadas, hein? Abrindo a série das cobranças alternadas. Piove. Vamos, João Ricardo. Faz mais uma pra gente. Já pegou 2, vai pegar mais uma. Partiu pra cobrança, bateu gol. Gol da LDU, gol do Piove. Capitão do time, chamou a responsabilidade, bateu firme pro gol. E agora o Fortaleza na responsabilidade. O Leão não pode errar esse gol. Não pode desperdiçar. Se perder, acabou. A LDU será campeão da Copa Sul-Americana, Ramiro. Goleiro de um lado, bola do outro, Piove. O capitão não sente a responsabilidade. Vem pra cobrança o Fortaleza. É o momento, né? Agora é a pressão. Só quem tá lá sabe. E o torcedor nordestino, o torcedor do Fortaleza, o torcedor brasileiro tá contigo. E é o camisa 19. É o Brits. Isso. Vem o zagueiro. Zagueirão. Vem o Brits. É você, Brits. É pra se consagrar. É pra deixar o Leão vivo. Brits bateu pra bola. Acabou. Defendeu o Domingues. O Fortaleza é vice-campeão da Copa Sul-Americana. A LDU conquista o título continental. Nos pênaltis deu Liga Deportiva Universitária. A LDU é campeã nas penalidades, vencendo a equipe do Fortaleza. Foram 7 cobranças. E nas alternadas, melhor para o time equatoriano.
A LDU conquista a Copa Sul-Americana. O Fortaleza, que fez um grande trabalho, administrativamente falando, dentro de campo, um treinador maravilhoso, um dos grandes da história do futebol nacional. Mas o Fortaleza, que teve uma grande chance com Pedro Augusto, que sem dúvida alguma poderia ter colocado a história nos seus pés, não teve a capacidade. E a LDU foi feliz nas cobranças de pênaltis, de forma alternada. E Domingues é o grande herói. A LDU é campeã da Copa Sul-Americana 2023, Pedro Ramiro. Situação complicada, aliás, os jogadores da LDU comemorando bastante o grande carrasco de equipes brasileiras. Foi o Fluminense na Copa Libertadores em 2008, depois na Sul-Americana, agora mais uma vez em mais uma final, um brasileiro é eliminado e perde na grande decisão. Tristeza gigante do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos jogadores. A LDU que já disputou mais de 56 partidas com equipes brasileiras, venceu 21 agora. Então, situação bastante complicada para o Fortaleza, que agora começa a focar cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Capela. Fernando Fernandes, puta, cara, eu fico muito chateado aqui que a gente estava realmente torcendo para o Fortaleza conquistar um título épico que seria fundamental para a história do futebol nordestino, para a história do futebol brasileiro. E é muito frustrante. Pedro Augusto era só marcar e campeão. Perde, e aí depois a sequência Fortaleza perde e a LDU é campeã. E o mais importante dessa história toda, que seria um reforço pela essa nova gestão, por essa nova maneira de conduzir o futebol, de fazer um futebol profissional, com regularidade, com consciência, com planejamento. Mas olha, isso não tira o mérito do Fortaleza, teve a possibilidade de conquistar o título, agora vem para o Campeonato Brasileiro, numa situação tentando recuperar uma vaga para a Libertadores do ano que vem. É uma pena, é aquele preço da primeira vez você chegar numa decisão, é a maturidade que o jogador vai adquirindo, que o clube vai adquirindo, e a gente só tem que parabenizar a equipe do Fortaleza pela força, pelo trabalho, pelo momento que chegou até aqui, mas a gente precisa reconhecer, não fez um grande jogo, não atuou da maneira que a gente está acostumado a ver o Fortaleza, foi um jogo mais tático da parte do Vojvoda, ele se preocupou extremamente em se defender, em se preservar, tentou jogar no erro do adversário, não encontrou o caminho, e a LDU mostrou que é uma equipe mais forte em determinados momentos do jogo, parece que estava mais inteira fisicamente, e eu acho que isso acabou decidindo o resultado do jogo. Mas parabéns ao Fortaleza, a gente tá triste, queria a vitória de uma equipe brasileira, afinal de contas é importante para o futebol nacional uma conquista desse tamanho, mas enfim, Fortaleza segue sua vida e com certeza multiplicando o que já fez de bom até agora. Ah, sem dúvida, a LDU mereceu uma campanha muito boa, eliminar um São Paulo no estádio do Morumbi também nas penalidades, não é para qualquer um. Então, só para recapitular, foram 6 cobranças. A LDU bateu o primeiro, errou, bateu o segundo, acertou, o terceiro acertou, o quarto acertou, o quinto errou, e nas alternadas a LDU acertou. Fortaleza acertou os 2 primeiros, errou o terceiro, acertou o quarto, e os 2 últimos, principalmente a quinta cobrança com Pedro Augusto, que não podia perder, perdeu, mas o Fernando Fernandes falou tudo. Parabéns ao Fortaleza. Eu sei que muitas vezes no Brasil, por uma questão cultural, ninguém valoriza o vice, mas Fortaleza merecia o título. Não veio, mas que não quer dizer nada agora. Que não virá exatamente. Que não virá nas próximas temporadas, porque de tanto você chegar, uma hora você bate campeão. Parabéns ao Leão do PC. Pedro Ramiro volta mais tarde no apito final com Alexandre Pretzel. Fernando Fernandes, a mesma coisa. Um abraço para você. Um grande abraço para todos. Valeu. Até mais. Aí. E vamos para o segundo tempo. Daqui a pouquinho a vitória do Palmeiras no Allianz Parque. O Verdão está vencendo. Palmeiras 1, gol marcado pelo Rafael Veiga. No Allianz Parque, o Bahia está perdendo. Palmeiras 1, Bahia 0. Pedro Martelli, Gustavo Soler, Rafael Oliveira, Alexandre Pretzel e todo o timaço técnico interno e externo no comando do nosso coordenador Ricardo Capriotti. Vem aí nossos parceiros comerciais e na volta em definitivo, Allianz Parque para toda a segunda etapa de, por enquanto, Palmeiras 1, Bahia 0. Um abraço, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.